O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na banda. Começou! Brasil urgente. Atividade com... Bem aberto. A Marinha com tradição muito... Cê tá louco? No capricho! Grande lance! Espetacular! Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos.
Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Summit Rio Web Mercado, ano 2025. Muita programação incrível, várias horas de transmissão, então fica aqui com a gente. Estamos prestes a receber nossos primeiros convidados. So, our first guest is KJ Kim, current Marketing Head of AT&OW Korea. And the first project he'll be talking to is Brad C. Jazzy, represented by Steve Becker. So you're welcome, guys. You'll have around 20 minutes to be talking. I'll leave you alone, and I'll be here all the time. So if you need anything, you just let me know, and I'll come in, okay? What was that? All right, cool. All right. Call you KJ, right? Yeah, I go by KJ. Nice to meet you, Steve. Nice to meet you. Your face is all over. I have a very big screen, so your head is enormous right now. I see. So don't take it personally. So, yeah, I guess we'll start off. We'll chit-chat afterwards. Yeah, cool. So I'm Steve Becker. I'm from New York City, but I'm actually living in Portugal right now. I'm a stand-up comedian who's morphed into a scrappy international web series creator. And this show is Brazzy Jazzy. It's a Brazilian fish out of water comedy. It's done the circuit. It's won, my dog. It's won about 50 festivals, but hopefully it's funny. So the log line is, when a gorgeous girl from Brazil takes on the New York City fashion world, the resulting misadventures are sometimes sexy, often funny, but they're always caffeinated, because that's what Brazil is. It's a caffeine. So if I was to use comps, I'd say Jane the Virgin means girls, but an outsider immigrant version, more like girls of the third world. And it's a melting pot of outsiders. You know, some of the comedy situational, some is cultural differences, but I try and kill stereotypes because I do have to live with it. So a little about the motivation for the show. I'm married to a Brazilian woman. I've lived in Rio for 6 years, in New York for 7. Like I said, I'm in Portugal now, so we're circling the world. Brazzy Jazzy is based on her challenges living in the U.S., as well as all our Brazilian friends who have crazy live and work experiences in New York City. I don't know if you've been to New York, but it's not easy, and you have to do a lot of crazy things to survive. And that's what this show is, about chasing the American dream and surviving. We've already filmed 13 episodes of about 5 minutes each. So our hero, her name is Jasmina, or Jazzy for short. She's the 28-year-old classic girl from Ipanema, tall and tan and young and lovely. That's all the singing you get today. She's a feisty, scrappy hustler, as they say in Portuguese, jeitinho brasileiro, That's what she is. So she's not just this beauty queen. She's a mix of it's a very old reference, Mary Tyler Moore or Sofia Vergara. So she's middle class, smart in Portuguese, but struggles with English idioms and New York slang. So she's believably goofy. She's, it's like when I lived in Brazil, I wasn't exactly the most conversant person. So the pilot opens with her rich boyfriend breaking up with her in the first scene. It's too cold to live in New York. They're only there 3 weeks. Can't take the winter. He's a real mama's boy, but he's going to go back to his surfing lifestyle in Rio. But she's not going to give up her dream of becoming the Brazilian Betsy Johnson. So she's sort of an economic refugee, works in a glorified internship boutique owned by an Argentine woman named Nanda. Well, I don't know if you know this, Brazil and Argentina hate each other. Sorry, it's being recorded. So she has the basic immigration issues, which are now a bigger story going on in the United States. But she looks up to her as a mentor, but also as like an evil step tiger mom. So yin yang obstacle going on there. So she has her co-worker named Party Marty McGee, who's a punky blonde, provocative, unfiltered New York guide to the dark side. She takes her to all these crazy places that are off the tourist map. She's a cross between sort of like Amy Schumer and Sarah Silverman. So she's, like I said, the Americans' entree into the outside world. But she also has like this other group that sort of becomes her surrogate family. Her next door neighbor, Gabe, who's a personal trainer from Nebraska.
a Dominican dancer named Dina Gomez, who's a guy to fun outside of Manhattan. She has her gay male Brazilian stylist named Picolé, which in Portuguese means popsicle. So they're sort of like brother and sister. And eventually she gets a roommate, this odd Japanese novelist. Spoiler alert, the second roommate, the first one didn't work out. So they all have their own arcs. They're partners in crime, like I said, surrogate family, and they get all these bizarre jobs to help pay the rent. One is a painted statue at a party, babysitter for brats, a foot fetish model, cachaça shot girl, stuff like that. Superhero Comic-Con, nothing illegal, just crazy. And every episode revolves around the apartment, the boutique, and the bar where Dina works, where she also gives them free drinks and all kinds of stuff. Like I said, the first episode is a fight between the painted statues, which turns out to be Jazzy, Marty, and Dina, and these young Republicans. So it's sort of a modern day West Side Story, Jets and the Sharks, Donald Trump's worst nightmare. Already named, but he's become prominent. So we also get to see her at a Dominican block party, a Japanese improv show, a Hamptons weekend, and all this stuff. And she has all the normal problems, a new girl in the city, you know, a parade of roommates, New York City dating scene, unlucky in love, but she has to fight the Brazilian stereotypes of being a gorge. They're all Brazilian women, are gorgeous dim bulbs bred for sex. You know, there's a sugar daddy subplot. She has a Wall Street boyfriend, the second half of season 1, all that. But Jazzy breaks up with him, saving every penny to make her fashion line a reality. Her New York City experiences are inspiration for her design, sort of a mosaic. In that sense, the show is serialized and set up for future seasons. But don't fret, it's not going to be an overnight success because that's just not very funny. So, you know, buckle up. It's going to be a bumpy ride, a bumpy, sexy, caffeinated ride. And that's what we got for Brazzy Jazzy. I'd share the pictures and all that, but I think you already sent that. There's a whole website. Oh yeah. Yeah, I checked out your YouTube channel, and yeah, I really enjoyed watching the pilot and some of the episode. I really did enjoy watching those. And just to introduce myself a little bit more, like just how you mentioned about Brazil and Argentina, how they like don't like each other. Like you're wearing like your Yankees hat. I stayed just a little bit in Boston, so like I love Boston Red Sox. So I just wanted to mention that thing. I grew up there. Actually, I grew up in Rhode Island, which my mother's a professor of Brazilian studies. That's how we got into Brazil. I've been coming to Brazil for 40 years. In that area, as you know, there's a lot of Brazilians and Portuguese from way back. Oh, I see. So that's one of like the biggest influence for you, baby. Maybe. Well, it's the starting influence. Living in Brazil was a bigger influence, and I have like a different show about my experiences living there. But I said this is more based on my wife and all of our friends in New York who just. It's not easy if you're fluent in the language and you have connections. When you have no connections and not great with the language and forced to take whatever job you can, it can be very sad or it can be very funny. So it depends how you look at it. So I had a couple of questions for you, Steve. First of all, I watched a couple episodes just as I told you, and checked out the channel, but like the latest episode was around like 4 years ago, I believe. Yes. So of that season, yes. Yeah. So did you film all those episodes, like 13 episodes, around the same time and just split it into two seasons, maybe? Yes, I did. And what we're working on now is the next level of her moving back to Brazil. So we've written a script because the lead actress in there has actually moved back to Brazil, and I see. We're doing sort of the reverse to what she's now facing. Having lived in New York and all that, now have to go back to Rio, and it's a very different adjusting back. It's funny because obviously we're one of the sponsors of the Rio Web Fest, and my wife, we go back, we used to live there, everything. And she's like, I
don't miss being here. I'm used to New York. I'm used to Portugal, where things are organized, and I can walk in the street without getting the cell phone ripped out of my hand. So that's what the next. I've sort of written the pilot on that, and we sketched out the first season to start shooting that in Brazil, hopefully at the end of the year. Of Brazzy Jazzy back in Rio, karaoke again. So cool. So that's the next level. Yeah. So this was already shot. Then we got obviously broken up by the pandemic, and everyone's scattered. See. All my actors went to different parts of the world, so bringing them all back was. So probably you're the biggest star in this show. Jazzy is still remaining and coming back to Brazil. So are you planning to replace some of the key cast because you have to shoot things in Brazil? Yeah, I mean, maybe they may make cameos, but yeah, it'll be a whole new story of her back in Rio, trying to, not be put off by all the, I don't want to insult any Brazilians here, but I'm like half Brazilian, the incompetency, the bureaucracy and all that. Just as her career was starting to take off in New York, with what's going on now with immigration in the United States, she has to leave before she's, her status there isn't illegal, but it's tenuous. I will put it that way. So she comes back to Rio sort of reluctantly, and now people look down on her like, "Wow, you're from New York. Well, what do we need you here? You already took off." Back in life here, and she has expectations of how things are supposed to function in Rio, but they don't. So she's sort of a fish out of water in her own country. And I don't know if this happened to you. You lived in the United States. When you go back to Korea, you see things in different viewpoint. I mean, I say that when I lived in Brazil and I came back to the United States, I see the problems and the good parts. When I go to Brazil, it's the same way. You just, as an outsider, as a perpetual outsider, you see things differently. Right. Like, I don't know how it's different in Brazil, but like there are a certain amount of people who never been outside of their country. So like the cultural difference, maybe because I am a person who have at least a little more like worldwide influence, because I met a lot of like different people from different places, especially in the United States. So just what you mentioned, like the perspective wise, there should be a huge gap. So probably kind of depicting those kind of issues in a fun way. I think that will be a nice way to depict kind of like a serious situation in a fun way, maybe. Well, that's the goal. I mean, there's enough heavy drama out there, and I'm more trying to entertain. I think you get a lot more across in terms of themes, in terms of the point of view you're trying to get. If people are relaxed and enjoying and laughing, take it in, as opposed to just being bombarded with heavy images and dark drama. And yeah, you can watch the news for that. This is it just feels like the real life is just like a drama nowadays, just by watching things going on. And like, well, just getting straight back into your project, I have a couple more questions maybe. So you won like several, like so many World Webfest awards, I believe, with Brazzy Jazzy. So what's your plan after shooting your next season, probably season 3, or like with the new named season maybe? So are you just gonna submit into Worldwide Webfest, or what's your goal? I don't really. Most of my background is I write professionally. It's not my only way of living, but I'm about to start shooting a project here in Portugal. Actually, a reverse of 2 Brazilian musicians that moved to Portugal, and hilarity ensues. That's based on my experiences here, and sort of based on just a few things. And we start shooting that in about a month. Oh, I see. We have 2 feature projects we want to shoot in Brazil that are written. One's based on my wife's life, because she was born and raised in the Amazon, like deep in the Amazon. She's indigenous.
So her life story is too crazy that, everyone's like, that didn't really happen. I'm like, yeah, it did. And then there's one that's a film called Rio Realities that it's, we're talking about starting to shoot it maybe in the end of this year. It's more about my experiences living in Brazil. So yeah, I'm not going to bet my life on one project, and I don't. Of course, yeah. And web series. Sorry for anyone watching. Almost impossible to make your money back. So this series wasn't shot originally to be a web series. It was shot because I had an offer to shoot from a Brazilian company. To shoot 10, 30-minute episodes. So I shot the first 2 on spec myself, and they pulled out. So I turned it into a web series. So it was already shot. I see. And yeah, I thought I did the whole web series circuit as you saw, and I know you're part of that. There's enough awards, but everyone's goal is distribution. It was distributed on a couple websites. Everyone's like, where it's going to take off. We have all these best web series, but no one wants to pay to watch a web series, unfortunately. So all these distribution channels or websites that, feature the best web series don't make any money. And I've made some money on it, but not nearly enough to make my money back. So it's a stepping stone. I'm not going to make 10 web series for the rest of my life. I want to make, I have shot features before, but those are harder. But, it's a good way to test out an idea like this. So now we had planned on shooting more in New York because I had the whole 10 episodes for New York. But I said, pandemic, life goes on. So we adapted to shoot in Brazil, which would actually make it more marketable, because Netflix and all the others are looking for content made in Brazil. They're not looking for stuff made in the U.S. as much. I know Korea is huge for Netflix now. Right now, yes. For a couple of years, yes. It was very big. It's still big. Yeah, but that's my point. Is I'm taking, and I when I give classes, I give the same assessment. Look at yourself. What are the connections, the talents, the abilities you have, and use them. My connections in Brazil are stronger than my connections in the U.S. Even though I've lived and worked here, I'm one of a million people here trying to do it against some very talented people who are currently unemployed. Versus in Brazil, where I'm a little different because I'm a gringo. I will always be a gringo, no matter how much I try to pretend otherwise. And I have that different perspective, and I have the ability with crews there now and people I've met through Rio Web Fest and other situations to start shooting other projects. So I am trying to use Brazzy Jazzy as an entree. I'm getting ready to shoot something I said in Brazil. We want to shoot like 3 or 4 episodes of Brazzy Jazzy back in Rio and go from there. I like the character. I think the character should go on, and but a new stage of her life. 4 years later, as you said. Well, I didn't see the whole episodes for every episode, so I couldn't really track how she changed and how she went on. But she started her job in New York, according to the story, in the clothing store, right? Yes, she's there right up until the end, but then she moves on. In this 13 episode arc, she sort of resolves that she's going to do her own little fashion line, and it was that thing. I was because I am still in a marketing field, so I felt what if this kind of episode can have a collaboration or join or kind of a sponsorship with a fashion brand or a fashion chain, so that they can do stuff and film stuff and show the fashion brand itself. At the time, that was the plan. Is I brought in a fashion designer friend of mine. We created this whole line
of Brazzy Jazzy, and even a logo for it, and tried to get Deborah to wear the outfits, but she refused. Yeah, that was the plan. It was integrated, almost creating our own brand placement marketing. And that, like I said, things got very complicated because of the pandemic. Yeah. But yeah, it was sort of to launch its own fashion line called Brazzy Jazz. Hey guys, I'm sorry. 2 minutes, okay? When I show up, that's 2 minutes left. I'm sorry. All right. Well, so like for the future season, I'm really looking forward to now look for the future Brazzy Jazzy back in Rio, and maybe like some nowadays after like pandemic. Well, it is still big, so like maybe a little bit more connection to social media, or making like a Instagram channel of Jazzy and using that as like a connection to let people know what she is as a character. And then probably I think since it's like a brochure to world of viewers. No, I agree. It's, as you said, the series is just like step one. There was so many things of levels of integrated marketing that we were going to try and do, but when the distribution was pulled in Brazil, then we were left, okay, let's get it out there, and maybe someone will come on. And there were like 4 or 5 offers of, fashion things that they wanted to put their stuff in, and that, but then I couldn't shoot more episodes because I didn't have actors around. I just feel like it just feels like from now on, hopefully nothing like pandemic is gonna like happen again. So we have to prepare. Yes, that with technology has advanced very quickly in the last 4 or 5 years, that what I'm about to shoot here in Portugal is like a fraction of the cost and better technology. And it's crazy. And we're going to shoot 60 minutes of this new show. And I'm excited. But I'm not giving it. I think Jasmina is a character that wants to live on, but evolve. And I think it will actually, in the end, happy accidents will work out better in Brazil, because we've established she was in New York. So now, just to fight like people looking at her like some New York snob, oh, you lived in New York, woo, you friends with the Kardashians, that kind of stuff, which is what my wife goes through. It's kind of funny that they look at her Instagram and like, oh, look at you in Central Park. Oh, look at you. And like she's like, flying around a private jet or something. She's just. how to work and like move and everything. So like we do need money to do things. So yeah, that's all marketing. Great. Well, thank you so much, Deborah. Good talking to you again. Até breve. It's always a pleasure having you with us too. You know that. All right. So Take much. care. See you soon. Okay.
So guys, our second project that KG will be mentoring is Diva and GG, represented by Magda Rezende. Então, o próximo projeto que a gente vai estar conhecendo é Diva e GG, da Magda Rezende. Vamos lá. Magda, bem-vinda. KJ, you can come back if you want to. Olá, bom dia. Hi, Magda. Hola. Well, I'm not really good at Spanish or Portuguese, but I learned a little bit of Spanish, un poco, but Opa, isso é it's a ótimo. different language, so. Well, good to see you, Magda. Good to see you. I read your registration document, and I found your series very interesting and fun because it just felt like the whole concept was a little bit like deep inside. I'll just have to ask you to give me a little bit of pause so I can translate it. Oh yeah, sure. Sorry. So I'll start out with. So I really enjoyed reading your script and ideas. Ele falou que gostou muito de ler o seu script, as suas ideias. Antes ele tinha comentado já que achou bastante divertido. Que bom, fico muito feliz, encantada. She says she feels really happy about that. Oh yeah. I just called encantada. So well, so I felt like the story itself is quite deep, but how you show it maybe a little bit like fun and comedy-ish. Is that correct? Ele disse que sentiu que a história é bastante profunda, mas que a forma que você mostra isso é bastante divertida e leve. Ele está certo. Como eu sou psicóloga, a ideia é que a série aborde assuntos de saúde mental, só que de uma forma bem suave. Então, que ótimo que ele captou a essência. She says that she's a psychologist, so the idea is to talk about like mental health things, but in a very light way. So she's really happy that you understood that while watching, because it was the idea. Oh well, I majored in psychology in undergraduate, so I found it really interesting because talking about mental health is really important nowadays. So yeah. Ele comentou que também se formou em psicologia, então que ele acredita que seja bem importante falar sobre saúde mental. Não que só um psicólogo pudesse captar essa essência, mas é formidável que ele seja psicólogo, porque com toda certeza ele foi bem além e entendeu exatamente qual é o propósito da série, que não é só a diversão pela diversão, mas é a diversão também como um alerta. She says that the fact that you understand this, it's not just because you studied that part, but she thinks that it has an influence, that you could capture the reality of how deep it really is and how important it is to talk about that besides the fun part. Well, so I got a couple of questions about the show because you are going to shoot this show, probably. Ele tem algumas perguntas sobre o show. Ele acredita que você vai estar gravando ele, então. Pois não, estou à disposição. She's available to your questions. Oh, all right. So first of all, one of my questions was that most of the cast are supposed to be around like in their 40s or 50s, like in their middle ages. So is that like a specific target for you? A questão da idade, né, do cast, do elenco, tá nos 40, nos 50, é o teu público-alvo? Sim. Yes. Oh, isso eu sei falar, viu? Yes! Yeah, I understand C and yes. So yeah, Very bien. good. So does that mean you are going to kind of like tailor your shoots or like costumes and all the settings into those age section maybe? Can you repeat it, please? So
because casts are in their middle ages, is she trying to make all the sets and like set up for the middle-aged people? Os sets, assim, que você vai fazer, os setups, vai ser tudo direcionado para esse público de meia idade? Não, não exclusivamente, porque como a ideia é ter vários episódios, em cada um deles abordar temas diferentes, então é uma coisa que eu acredito é que não vai pegar só esse público, né? Então a gente tem a intenção sim de um público mais jovem também, até para que ele veja um pouquinho da nossa jornada, né? Da nossa jornada que eu digo, pessoas acima de 40 anos, né? Eu já estou com 60. She says, like, as each episode is gonna have a different theme, she thinks it's gonna have a higher range, so not necessarily only on the middle age. She thinks that younger people are also gonna be able to understand the processes of getting into the middle age. Uma outra, se me permite mais uma questão, é que o elenco principal, ele vai aumentando, então a gente começa eu e a minha irmã, que é Diva, sou eu e GG, a minha irmã, que é a Valma, e depois vão chegar mais 2 personagens que são gêmeos e são adolescentes, e também chega depois uma criança de 10 anos. Então, acho que isso vai dar justamente esse refresco, para não ficar uma coisa meio que, isso aqui é só para um público de terceira idade. So she says that like the cast is gonna go getting bigger as the episodes are going on. It starts with her and her sister, and in the second episode already come like twins, teenagers, and then in the other a kid. So it kind of changes in the age perspective. Oh, I see. So, is she trying to release the future Maid series on YouTube, or what type of channels does she want to release? Aonde você quer soltar, né, os EPs? Você quer para o YouTube, para algum outro tipo de canal? A gente vai começar pelo YouTube, porque é onde a gente pode alcançar as pessoas, mas a ideia é que realmente seja vendido posteriormente para um canal de streams, né? She said they're gonna start on YouTube because it's what's easier for them right now, but the idea is to like try to sell it to a streaming platform later on. Oh, I see. Well, probably it's gonna be like a similar idea. What I just had as Steve is that because these kind of main characters, for example, like Diva and Hehe, maybe, those those kind of characters have their own characters. So I felt like if in marketing wise, if they're gonna start out with YouTube, then if, for example, if Diva has her own social channel not the real person, just like as a character Diva, then I think lots of people who understand and really like feel the vibe would really try to connect with the characters. So I think that is a better way to get pumped up, and maybe better way to sell the whole story as a package. So I was just wondering how she thinks or feels about those kind of approach. Ele comentou sobre a questão de, por exemplo, a Diva ter um canal pessoal dela, a personagem, né? De como se fosse estar liberando, né? Esse compilado. Então, é como se fosse um canal da Diva, que seria mais fácil a venda posteriormente. Né? Isso é um formato um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado. É impressionante, porque esse foi um consenso que eu e a Valma, que é a GG, chegamos, de que a gente ia, só que diferente do que ele solicitou, que foi a questão de ser da Diva, seria o canal da Diva e GG. E aí, nesse canal, mas muito interessante, ele está assim, tão sintonizado, que falou algo que a gente tinha a princípio pensado, mas só como realmente Diva e GG. Mas talvez seja mais interessante que seja uma das personagens. A gente vai pensar sobre isso aí. Valeu! She said they kind of had a similar idea, but it was like of both characters instead of only one of them having the channel.
Oh yeah, I think like more the better, but like it always needs a time and like effort to use the channels. So that's like, well, if she is capable of doing for multiple characters, I think it will be much better. Uhum. Ele comentou, né, que se tu fizer, digamos, um para cada, né, e conseguir estabelecer, né, manter constância em cada um deles, que também seria interessante, que o quanto mais tu fizer para mais dos personagens, melhor vai ser. Ter esse canal pessoal. Espetacular. Gostei da ideia. Gratidão. She likes the idea. Bien, que bien. Just a little information about Korean market. Well, it's not like the global market, but like nowadays, how things are going on in Korea, especially for like web series. For example, people who is older than 40 years old, they are starting to use YouTube more and more. They are watching a lot. They're spending more time in YouTube compared to like television series. So now like the marketing is kind of like flowing into YouTube or social channels for middle-aged because they can spend the money and they're spending more time on web series. So nowadays, like firms are spending a lot of marketing money in YouTube or like Instagram or Facebook or maybe, and like lots of content creators are creating dedicated for YouTube or dedicated for Instagram, just like the channels and like some videos, so that they can kind of like do things in there. So like I don't know about the demographics in Brazil, but I think following those kind of data will help a lot also. Ele comentou um pouco, né, sobre a questão do mercado da Coreia, que tem mudado bastante e que as pessoas, mais ou menos ali os 40 anos, meia idade, têm passado mais tempo no YouTube, que tem dinheiro para gastar, né, nessa parte da internet, enfim, e que tem investido tempo em estar no social, mais na parte social do que na televisão. Ele comentou que não sabe como é exatamente os dados demográficos daqui, mas que seria interessante, né, vocês darem uma olhada nessa questão para ver para onde direcionar a série de vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente tem o canal já de VGG no YouTube, porque a gente criou ele em 2020, na época da pandemia, porque a gente não podia sair de casa, e a gente fez assim, ele não tinha um roteiro, a gente só falava assim, hoje a gente vai falar sobre tal assunto, e aí desenvolvia, se ele quiser eu posso passar depois, eu não sei se ele vai entender, mas eu posso de repente dar um jeito de traduzir, né, para o inglês, para que ele possa assistir, se ele quiser. She said that they already have a YouTube channel that they started with the pandemics. She's saying that she can send it to you if you would like to watch. She doesn't know if you would understand everything because it's in Portuguese. And she explained that they didn't really have a script. They just had like a theme and they would talk about that. Oh, I see. Well, like if she sends me, I'll try to understand, like using the auto caption from YouTube. Looks like she understood. Well, I think like just starting out and doing things persistently and like doing things over and over again on the channel is one of the most important things. So like I'm glad that she already has a YouTube channel, so I'm looking forward to see even more like great videos out there. And just one thing, probably if she can just write down what they said in Portuguese in the system, then nowadays it just generates all the captions into English, like other languages also. So I think that might help a little bit more for some non-Portuguese speaking ones can understand and like feel the vibe. Ok. Ele disse que é muito bom que vocês já tenham esse canal e que quanto mais for sendo feito, né, com consistência, mais persistência, melhor vai sendo. E ele sugeriu também a questão de vocês escreverem em português o que é dito,
porque daí a legenda para outros idiomas é gerada, né, com mais facilidade para pessoas que não falem inglês, mais corretamente, né, porque o YouTube ele gera por conta, mas se tem um em português, ele gera mais corretamente, para quem seria de fora também poder estar entendendo. Maravilha. E a gente acabou abandonando o canal depois que acabou a pandemia, o canal ficou lá, mas ele não está funcionando. E foi ótimo ele ter falado isso, porque é um puxãozinho de orelha carinhoso, mas que a gente vai se atentar a isso sim. She said it was really good that you talked about it because they kind of had stopped with the channel and now they're going to get back to it. Well, like I had a couple of experiences where I started up a project, like maybe for social or YouTube, but it kind of like halts in the middle because of like a lot of like outer outer situations. Like I am willing to do some projects, but like it's just not me who have to do everything. So we need the right team. We need people who are willing to spend their time and energy for a project. So I think it's one of the biggest issues that lots of creators face in reality, because if you want to do a nice thing, you can't do just by yourself. Ele comentou sobre alguns, né, dos desafios, que é ter, né, um canal e tudo mais, que ele já começou alguns projetos e teve a visão de que se você quer fazer alguma coisa legal, não é sozinho que você vai fazer, né? Então, que tem tudo isso envolvido também. Perfeito. A gente ainda tem mais alguns minutinhos. Tu teria alguma dúvida que tu gostaria de tirar? Ele comentou que tinha algumas perguntas, aí eu não sei se ele tem mais alguma pergunta para fazer, se tiver, à disposição. We have a few minutes yet. Do you have any other questions for her? Well, one thing was that like, does she? Well, first she's gonna start the project on YouTube. So like before she sells anything to any services, is she taking more care into like all those hashtags and all those like kind of like technical stuff, so that she can take more algorithm well for the system? I was just wondering. Ele comentou, né, que estava pensando na questão das hashtags, das partes técnicas, para que o algoritmo favoreça vocês também, se vocês estão tendo, né, essa visão. Nós compramos um curso de tráfego pago para aprender como é que a gente pode começar a trabalhar. Mas a gente não tinha pensado nisso para a DivGG, não, um outro projeto que a gente tem. Mas agora, diante do que ele está falando, eu acho que tem como a gente adaptar e, né, utilizar essa questão do tráfego pago para também conseguir atrair mais seguidores. She said that they bought a course, like on marketing, to understand how to do some stuff, but not for that project, but that now they're going to use it for this project, like after what you said, to be able to make some things happen. Yeah. So like, I don't know how it is going on in Brazil, but like, when we build a new channel or new project, we really focus a lot on data nowadays, because there are so many videos worldwide in a server. So it's just not that your video is bad. It's just not that it hasn't been through the algorithm, and there is a high chance that it might not even get into algorithm before you get tired up and just like quit your project. So that's why we really focus a lot on data. So, and those kind of like a technical stuff, like a hashtag and everything, because that just gives that just cuts time to get bigger and have more hope just to get going on, because it's really frustrating, because when you spend so much time and energy on like the first season, for example, like for first 10 videos, but your video is awesome,
but nobody is watching it. Like only your friends are watching it. Like there are only like 100 views, and that's really tiring, especially for new creators because they don't know the market yet. So I think if she has a nice team or herself, or if anybody can take more energy into those kind of things, I think that just saves your time and till for waiting, I think. So well, it's too long already for you, so I'll just stop talking right now. Ele comentou sobre a questão da importância dos dados, né? Como se fosse para cortar caminho, não exatamente para cortar caminho, mas para deixar um pouco mais tranquila essa questão do algoritmo. Porque se o vídeo tem poucas views, às vezes nada a ver ele ser, não é ruim. Ele é um vídeo bom, mas não caiu no algoritmo, porque hoje em dia tem muita coisa nos servidores, tem muito vídeo por aí. Então, inclusive para criadores mais novos e tudo mais, isso pode acabar sendo uma coisa muito frustrante, porque tu bota muita energia no projeto, e se tiver como, né, ou você ou a tua equipe, focar nessa questão dos dados, né, das hashtags e tudo mais, para adiantar o caminho em algumas questões. E às vezes mesmo fazendo isso, é um processo, então, para deixar ele mais da melhor forma possível. Tem pessoas que dizem que no Brasil a hashtag já perdeu muito a força, porque as pessoas usam para qualquer coisa. Então, por esse motivo, mas eu também não tenho certeza desse dado, porque foram coisas que eu ouvi, mas que eu não tenho certeza, e não tendo certeza a gente usa, né? Então, quero agradecer muito essa oportunidade, o carinho, a forma tão afetuosa que eu sinto no jeito dele olhar para aqui para a gente, então, minha gratidão, viu? Foi muito bacana. She's saying that she's really grateful for the time that we had together, that you are like awesome in everything that you said and in the way that you look at us. She can feel the affection, so she's just thanking for everything. Muchas gracias. I'm not good at Portuguese, but only. Well, thank you for your time, because like just by reading your like scripts and everything, like it's just not an easy chance for me to think of something like that, because like I do my work every day. So it was a great chance, and I hope to see some of your episodes. Probably you'll send me the code so that I can watch. And like, yeah, well, if I have a chance to do a further conversation or do more communication later on, like I'm down to help you anytime. So yeah, I think this Rio is doing a great job to connect us worldwide, because we're like on the opposite part of the earth right now. And yeah, I'm really glad. Thank you for your time. Ele agradeceu pelo teu tempo, comentou que quer ver os episódios, né, para estar enviando e continuar a comunicação também, que ele está aberto a isso, e agradeceu também pelo tempo aqui. E diga a ele que, vindo ao Rio de Janeiro, a minha casa está aberta, viu? Se quiser vir passear, a gente bater um papo, porque eu não falo, mas eu entendo bastante, mas eu tenho aqui em casa quem fala, então tem como a gente fazer essa conversação. She said that if you come to Brazil, her house is open for you, that she would love to have you. Oh, definitely. If I visit Brazil, I am really down to have a chat face to face. Yeah, it'll be great. Thank you. Well, come to Korea. I'm open too. Tomara que um dia eu consiga ir no teu país também. Muito obrigada, então, Magda. Foi um prazer te receber aqui. Imagina. Continuamos em contato e muito sucesso para o projeto. Amém. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. So, KJ, it was a pleasure having you here with us. It was really awesome to hear all you had to say.
It was a huge contribution, and we hope to see you more times with us. Oh, well, thank you so much for inviting me. It was a great time for me too, because like, yeah, it was a great experience from my side as well. And I am willing for more opportunities to meet you guys and have more wonderful chat. I'm down. Yeah, hope to see you in Rio Web Fest. Oh yeah, sure. Hope to see you. For sure. So thank you. See you soon. Thank you.
O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona.
É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na Band. Começou. Brasil urgente. Unidade com Venha perto. A Marinha, contradição muito. Cê tá louco? No capricho! Grande lance! Espetacular! Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. Pelo nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos. Estamos de volta, galera. Vamos receber nossas próximas convidadas. So now our next mentor is Meredith Burkholder, co-founder and former director of Melbourne Web Fest, chief investigator of the International Study Valuing Web Series. And now the first mentorship is going to be with the project Home Stories, represented by Tati Stein. You're welcome, girls. You're going to have 20 minutes and I'll be here. I won't bother you. I'll just show up to tell you when it's almost over, but feel free to talk. Anything you need, just let me know, okay? Super. Thank you, Dee. Hi, Tati. How's it going? Hi, nice to meet you. I'm fine, and you? It's good. Nice to meet you. Nice to meet you. I should correct it. I think that was the wrong bio of me. I didn't start a Melbourne Web Fest, but I did start a festival in Berlin, and I do research web series, but not on the same project. That's nice as well.
But yeah, tell me a bit about your project. Okay, I'm here in the name of Terapia. That is a channel that likes to tell stories. So the central idea of home stories or house stories is a show where two families meet at a moment of transition. So one is leaving and saying goodbye to a home where meaningful moments took place, and then the other is arriving, full of expectations, plans, and dreams. So, what connect these families in the house itself, which passes from one story to another. So that's the central idea. What connects the one that's leaving and the one that is coming into the house. In the symbolic encounter, they share memories, emotions, and dreams, and showing how a single space can hold different lives and meanings over times. So, did you get it? You understand the project? Yeah, Okay. yeah. Yeah, and I've read just a little bit about what you have, and I've had a quick look at your YouTube channel as well. And I guess I just had a couple of questions about this series seems, or from the kind of brief look that I've had through the YouTube, this seems like a kind of a bigger, more involved production than what's usually on your site. Is that true? Yeah, that's true, and that is why they're probably gonna need to have some sponsors of some I don't know, like home improving brands or building brands, and house cleanings. I don't know, something, some brands that can connect and even sell their products. So yeah, that would be a lot bigger than the YouTube channel. Yeah, and so that's what I was kind of gonna get at. But the idea is to release it on your YouTube channel, right? Like for your existing audience. Yeah, I think what connects everything, it's about the story that everybody wants to tell, and how can I be impact listening to all that stories. Mhm. And do you know what is your what is your most popular audience type already on your channel? Like what age groups, or if it's men or women, or if they're in Brazil or somewhere else? It depends on the platform. On Facebook, we have like 2 millions, I'm not sure. And they're a little bit older. And most of them are women. On YouTube, most of them are women and younger. On Instagram as well. So it depends on the platform. But this project was design was thought to be on the opening TV, like GNT, something like that. On GNT, what is GNT? Is this just on linear television? Yeah, a very big, Okay. where there are a lot of programs where they like to reform houses and show recipes. I think the center is the public, yeah, the audience. Got it. So this isn't pitched as a web series specifically. This is to kind of move into a television space. Is that right? Yeah, it's supposed to be Nice. very big. Yeah. Yeah. That was kind of what I was getting at. That was my concern, was the scale of what was going on and how we can help to make that happen. But I think the concept is really interesting. I think it's definitely, spot on. At least I know here in Australia where I am, and also in the US where I've been recently, and even in Germany, these kind of home improvement property shows, real estate shows are so popular right now. But I think what I might suggest, if you wanted to kind of be able to take advantage of your existing audience, and to kind of help you be able to pitch that then to a broadcaster, say, you could try making some kind of smaller test episodes, maybe,
to put out, you know, to prove like, hey, look, our audience likes this also. And look, we can make kind of, you can use your channel because you have, you know, all of these. I mean, I just had looked at, I think on your YouTube was something like 300,000 subscribers. So you have access to some audience, right? Yes. And I think especially if you're looking into bringing in brands, you know, thinking about, okay, what brands line up with the audience you already have? And if you can prove that your audience will also watch this new sort of show that's more kind of property driven and less about human stories just on their own, and then you have a really strong case to go to a brand that's, you know, I'm not sure what it is. It's tricky because then you have, you know, obviously like home improvement sort of things are good, but if you have a really heavily a lot of women audience, then maybe that's not going to be who they're trying to reach, or maybe it is. Maybe they're making a push to reach more women, you know, but finding out which brands are trying to reach your audience and then you can prove that they can see it. I think it would give you a huge kind of push to jump through to get in the door and say, hey, look, this is a good concept. Like the concept sounds great. Sounds really interesting, really touching. You can immediately see where it goes to see, okay, you can move all over to different towns and different income brackets and different age groups. I mean, you can, it's endless. It's a really nice concept. But yeah, I think the getting it over the line and proving that, hey, we can bring people to watch this. I think if you can leverage what you have already with this huge kind of following and this audience, you can find a way to make like a small proof of concept or one episode that's, you know, maybe even half as long or something, and show like, look, we can bring in these audiences, and that will kind of help to move it forward. Have you thought about doing that at all, or? Yeah, is it something like a MVP, like a most value proposition, like doing a pocket show, so that I can collect the data and how many views did we had? Is something like that, like doing a very small project? Is that Yeah, what or you're I saying? would say, yeah, to like kind of put together a test thing, and then I think you can kind of see where you go because of the following you have already. You know, obviously it's not like millions that are like making it self-sustainable, but you might see that it's able to catch on quicker, and that you can even get brands on board to start making it on your YouTube channel, and then you can that then you're actually making the real show on YouTube, and then the broadcaster is going to say, wait, there's this show that's super popular. It's on YouTube. It already has sponsors. Let's take this on a broadcaster. Or, you know, I think the more you kind of prove that you can reach that audience that you're trying to reach, and that you kind of are able to hone the content so that it is kind of tailored to the audience you already have. I think you could even build it up as it is to the point where you can get brands involved already on your channel. You can start to make those connections so that you have an even stronger case to say, okay, if we want to move this over to television, we can. Or you can say, hey, look, we're doing so well, it's maybe it works here. You know, it might be worth trying to do on your own channels that you already have to start with. Just an idea. But that's good. Because it seems like you've already put so much in, you have this kind of capped audience there, that's kind of continuing to churn out the same sort of content, you know, like starting to build off of this brand that you've already created to make different shows off of this, and it kind of gives you this room to have your own channel so you can kind of move forward with it. Because yeah, like I said, I think the concept is great, but I think that it's just so big, and your problem is going to end up being budget and time, and you know, Yeah. I have all of those. question. Doesn't it, the public of YouTube and selling this to a TV program TV opening TV, aren't they different to sell it? Well, you can sell the format
So you can make some kind of, so say you even started on YouTube and you start to kind of get some following, and you even have a few different episodes, a few different houses, you know, a few different, like even if you get that far, obviously it's going to take a while to get to that point on YouTube. But even then, your concept goes on forever, and so then a television broadcaster can then buy the format. Then you could sell it. You could sell that format in Germany. You could sell that format to a broadcaster in wherever, in Australia, in France. But you have the concept as a format that you could then adapt anywhere in the world and adapt that, and you don't have to, it's not like they're buying the only episodes that exist on your YouTube channel, but you've been able to get those funded by a brand or however, you know, you can pull it together to then say, look, now you can go do this in your own local place, or we can do this here for the Brazilian broadcaster, or you can start to kind of make it a much bigger but you can only do that when you're still in control of your IP to be able to sell that format, you know? So it's maybe in the long run, it might be more beneficial to you than getting stuck in a situation where a broadcaster wants it. Of course, you want to do it and you want to get out there, but you end up having to give up some of your IP. But hey, it's on TV, but could also kind of build it yourself a bit more and then kind of have even more possibility for it. Maybe. I don't know. I'm going to keep asking. And even please. if we test an MVP, a pocket project on YouTube and other channels, how do you think we can sell it to television programs? What kind of numbers do we need, and what kind of sales pitch do we need to produce to sell it? We want to talk about from creators to TV. How do we sell it? Yeah. I mean, I think this is the push. I think that, I mean, number one, I couldn't give you kind of exact numbers that different platforms are looking for or different broadcasters are, because everybody everywhere has a different sort of threshold they're working with, right? But I think that if you can show that you have an invested and engaged audience that is in there, that are, you know, you've got views coming in, you've got likes coming in, you've been able to bring in, you know, like I'm saying, if you're able to attract a brand, when you start reaching out to brands that you think might be interesting, I think that's going to be attractive also, because they see, hey, look, other people are willing to give money into this. They've got all this following, they've got all these views. We could be making money off of that on our broadcast channel, right? So it's tough to say, you know, to give kind of exact numbers, but I think the more that you can kind of put that together, that like you're not only bringing a concept that is never ending, you know, that you can, I would really emphasize that appeal all over the place, but that you have a core audience already involved, because that was kind of my other concern, was that it's so broad that your audience starts to be kind of everyone, and then when it starts to be everyone, it doesn't really hit with anyone specific to kind of get it moving. Do you know what I mean? And so if you kind of start by pushing stories that are specific towards the audience that you already have, and then that kind of boosts everything up to say, look, we've got all these things, we've got this moving, and we've got this core audience here, but we've got ideas for how to attract other sorts of audiences. That starts to be then attractive. I'm sorry, I could give you a more kind of exact, like, you know, have X number of views or something, but it really is so dependent on the broadcaster talking to. But I think if you could have that pitch that, like, we already have people interested in it, this can go on forever, we can do this in any way, shape, or form. It can be rather light on its feet. I mean, it's a lot of posts, but it's a lot of travel and it's a lot of research and
things like that. But it's not, as cost concerned, it could be worse, right? Yeah. You're not building sets or something. There's not, I don't know. Does that answer your question a little bit? Yeah, it does. Do you think, have you ever seen a project like this starting on internet and going to TV? Is it common? Do you think it could be a way to, yeah, okay. Yeah, definitely. I mean, I think that's like here that you'll see at Rio Web Fest or in the Mercado even. This is kind of a lot of the way people are using web series, to kind of accelerate their careers. And it doesn't always have to be show, look, I can do something. It can be like, look, here's the product that I made, and now it sells then to other platforms. I mean, even if you kept it on YouTube and maybe it's not in Brazil, maybe it's somewhere else that you find, maybe in Peru someone's interested in buying it. I who knows where it goes. But you find somewhere to sell it. You can find platforms all over the place to sell it, or to at least get some kind of revenue sharing deal. But I think if you hold on to it and kind of build, just because you already have such a solid kind of following, that becomes like a real thank you. It becomes a real something that you should use. I think that I wouldn't kind of just focus on doing this project. I think I really pull in, like, look, we've got this big audience. We've been able to keep them, and they keep coming back, and they like this new show. Would you buy it? I mean, yeah, if I could. I'm a researcher, but like, if we had huge numbers, I mean. Yeah, totally. I mean, that's the thing. I think it's a great concept. I think it's like, I can myself watching it easy. Like, I can get into those property shows, like No One's Business. You add a bit more heart, and you add a bit more, of the other side of it. Because I think so often you see people shopping for homes, but you don't see the people selling them, or you see people redoing their house but not letting it go. I mean, I think it's an interesting concept for sure, and just enough twist on kind of what people are already liking. But yeah, I think it's just about also then kind of carrying for that audience, is it an architecture show? Is it a family show? Is it a travel show? I think there are different sort of angles that you could lean into a little bit heavier depending on what the audience that you want is, because I think that's the only kind of issue I see is really kind of honing it in. And I think in those cases, it's about tweaking it to be, about the travel, about the places, about the actual homes and the architecture. Is it about, is it just about the people and we're just going a bunch of different places in the same town? I mean, I think things like that could be a little clearer, but there's also so much room to kind of play with that. Well, nice. Thank you for answering all the questions. It was very of course. Yeah, I mean, you always feel free to reach out. I'm sure, I assume they give you my contact information, but if you have any like other questions or anything, like really always feel free. If I wish that I was able to do more, but at a university in Australia, all I have is kind of my opinion right now. That was very helpful. Thank you so much for answering everything. Thanks for being with us. Hope to see you soon again. Thank you so much, Dee. Thank you so much for the opportunity. Okay.
falando com a Meredith. Meredith. Yes, I'm here. Hey there. Hello. Hi, Abel. Nice to meet you. Meet you. So I'll be around here to help with English, whatever you need, just ask me, ok? Abel, então se você precisar do meu auxílio com o inglês, você me chama, tá? Eu vou precisar, para eu não me confundir nas palavras, então é preferível eu não arriscar. Aí você vai me mandando os comandos, eu vou falando em português e aí você vai me ajudando a conduzir o processo. Perfeito. Você pode já começar falando sobre o projeto? Ok. Bom, vamos lá. A websérie Feliz Natal é uma websérie que trabalha com uma inspiração num dos grandes roteiristas brasileiros chamados Nelson Rodrigues. Então, é a história de uma família, o nome da família... He said that the web series is inspired in the craft and the screenplays of Nelson Rodrigues, who's a very important Brazilian screenwriter. E a ideia central é uma festa de Natal dessa família. O nome dessa família é uma família tradicional daqui do meu estado. A gente mora no Espírito Santo. It's the idea. It's to show like a traditional family of his state that is Espírito Santo. E essa família, ela se reúne anualmente para essa festa de Natal na casa de um dos membros da família. E nessa reunião de Natal, nessa ceia de Natal, é que os conflitos começam a acontecer, as histórias que envolvem esses personagens. Então, é desmistificar aquela imagem que inicialmente parece ser uma família perfeita e mostra as imperfeições, a falta de caráter, a hipocrisia dos membros dessa família. So once in the year, this family meets for the Christmas to have like this dinner and all of that. And by their gathering, it starts to show the conflicts, the not so perfect family, and all of those matters. Por exemplo, vamos pensando nela acontecendo, né? Então você imagina a ceia de Natal acontecendo com os membros da família ali confraternizando dentro dessa festa. Na hora em que um dos personagens que tem um conflito com o outro se aproxima ou brinda, né, Feliz Natal, saúde, prosperidade, rola um flashback e envolvendo alguma coisa daqueles personagens. Então, eles vão ter momentos, toda a história acontece na festa de Natal. Porém, entre um pedaço de panetone, entre um brinde, entre uma conversa informal nessa festa, rolam os flashbacks dos personagens, em que eles estão com seus conflitos muito efervescentes. Então, às vezes, eu estou sorrindo para você, mas, na verdade, o meu interior não é essa a sensação, porque eu tenho algum conflito com você no passado, que eu estou ali ainda, aquilo está latente dentro de mim. So he says that all the story happens in that dinner night, but every time one character that has a conflict with the other meets somehow, like for a toast or for an informal conversation, it brings flashbacks of the conflicts of what happened in the past that makes them like not get well together and all of that. So it goes showing that on the outside, they may be smiling and really happy in there, but on the inside, they're still like mad at each other and that not so perfect situation in the family. Mm-hmm. A culminância dessa história, ela acontece justamente quando um dos membros dessa família, que aparentemente é um personagem oculto, ele é, na verdade, os olhos dessa história. Ele está assistindo tudo e vendo tudo isso acontecer. E num determinado momento, ele vira o jogo. Ele vai mostrar justamente, ele coloca todas essas sensações, todas essas emoções que essa família vive, ele joga isso para todo mundo ver. Então, ele expõe todas essas fragilidades que essa família possui nesse jantar de Natal.
E aí ele coloca todas as questões em evidência. E aí os personagens são confrontados com as suas hipocrisias, com as suas mentiras, com as suas falsas verdades. Então, às vezes, tem uma pessoa muito religiosa, tem um outro que é um político que, de uma certa forma, se veste como uma pessoa coerente, correta, e, na verdade, é um grande corrupto. Tem inveja, duas irmãs que uma tem inveja da outra. Então, são assuntos que serão tratados dentro da história ao longo desse jantar e que, ao final, serão colocados para fora. E aí, essa festa de Feliz Natal não é tão Feliz Natal assim, porque vai ser um drama em que essas coisas vão ficar bem efervescentes. Bom, in a specific point, we find out that there's like one of the members of the family is like the narrator, is the eyes of the story. We're seeing everything through his view, and so he like goes and exposes everybody, all the hypocrisies and stuff, like the religious who's not that religious, the politician who's corrupt, the sisters who are like jealous of each other. And so in the end, this happy dinner, this Merry Christmas ends up being not happy, and everyone ends up seeing everything that's been going on for all the time, all along. E aí, ao final, a gente quer deixar justamente essa sensação de nem tudo na vida é o que parece ser. Então, muitas das vezes, aquela foto, porque a hipocrisia vai se sustentar, então existirá a necessidade da foto registrando esse jantar, porque essa família, por ser tradicional, uma família de referência, ela precisa mostrar para os outros nas redes sociais, para os jornais, para o assessor de imprensa, para alguém ver essa família perfeita. Então, ao final, depois dessa loucura toda que vai acontecer nesse jantar, ainda fecha com aquela foto da família unida, da família próspera, da família correta, da família coerente, com aquela foto emblemática da família do lado da árvore de Natal, com todo mundo com a sua veste muito bonitinha, um sorriso estampado no rosto, mas, na verdade, aquele sorriso esconde uma realidade nua, né, e crua, e cruel, muitas das vezes. So the idea is that in the end, after everything was exposed, is to show that not everything is what it looks like, and even though everything was exposed, they have the need of keeping the show, like keeping the curtains. So to take the picture of of that dinner and to post for people to see and to think that they're perfect, even though everything that happened and that they're not perfect at all, but they have to keep the show on. And the idea is to like make a cryptic of that. Bom, acho que essa é a ideia central. He said that that's like the central idea of the story. Got it. So in the end, no one actually learns anything from their behaviors. They all just keep hating each other, but they know about it. Yeah? Ela comentou que no final das contas, então, todos ainda continuam se odiando, ninguém aprendeu nada. Foi basicamente isso que eles não aprenderam. De certa forma, eles vão, em prol dessa questão da aparência, eles vão preferir manter as aparências a encarar a realidade. He said that they're gonna prefer to keep the appearances rather than like facing reality. Interesting. I mean, it's a good, it's a nice twist on a holiday theme where in the end it's not like everyone had a Christmas miracle and feels better again. But I might have a question. What is the format you're looking at? Is it how many episodes or how long are they? Quantos episódios e qual a duração deles? A ideia é que sejam 8 episódios, porque o elenco é formado por 14 atores, e para montar essa família, nessa ceia de Natal, e aí nós temos 8 episódios entre a festa e os flashbacks, os flashbacks. E aí nós vamos desenvolver essa história dentro desses 8 episódios, e a duração gira em torno de 10
a 15 minutos por episódio. He said it's 8 episodes, 10 to 15 minutes each. He has like 14 people on the cast that will be making that. And it's like between present and the flashbacks on those 8 episodes, like divided like that. And where are you looking to release it? Are you looking to put it on a social media platform like on YouTube or Facebook or something? Or are you looking to find like a specific platform to put it? Você pensa em colocar em alguma mídia, por exemplo, YouTube, Facebook, ou alguma outra plataforma que tu tens em mente para estar liberando os episódios? Nós temos o hábito de colocar as nossas webséries, até então produzidas até o momento, a gente tem colocado no YouTube, até pela facilidade de acesso das pessoas poderem assistir. Eu desconheço, confesso, os caminhos que são usados para as plataformas pagas, para as plataformas mais, digamos assim, que tem uma possibilidade de até rentabilidade para o projeto. A gente coloca todos os nossos trabalhos no YouTube, eles estão lá acessíveis a quem tem condições de clicar e assistir. So he said that all their projects are on YouTube, that they put it in there for like accessibility and that stuff, and that he doesn't really know the pathways to the platforms, like to generate like some money and to sell, right? And how have a good how many do you have a good following so far? Like you have you said you've already released content there. Do you have a big following there that of similar sort of content? Como é a questão dos seguidores? Já tem uma certa quantidade de seguidores, de views? Hoje a gente conta com um canal que tem uma quantidade de aproximadamente 9.000 inscritos, que estão inscritos no canal. No nosso Instagram a gente tem aproximadamente 20.000 inscritos, que estão seguindo e observando o que acontece com a página, e não fizemos TikTok ainda, porque o projeto vai ser iniciado, então a gente não tem o TikTok, que é uma das possibilidades de ampliar um pouco a visibilidade do projeto, e hoje basicamente nós estamos entre Instagram e YouTube. Essas são as duas formas que nós temos usado para divulgar os projetos que têm acontecido com a gente. So he said that nowadays, basically, they have like 9,000 followers on YouTube and 20,000 on Insta. And that's basically the two platforms that they use the most. And they've been thinking about like TikTok to get a bigger range of people. And they've been thinking about putting it there too. And so is the goal to kind of build your own channel and your own platform, or is the goal to kind of get noticed by another platform or a broadcaster to be able to kind of sell the projects to, or are you trying to build your own channel independently? Então ela perguntou se o objetivo, né, é conseguir crescer esse canal, né, em si na internet, independentemente, ou se é ser visto por alguma outra plataforma para vender, né, o projeto. Os dois sonhos caminham juntos, então para nós seria interessante. Como nós somos de um estado que não tem tanta relevância no cenário nacional como um lugar que projeta novos projetos na área do audiovisual, nós colocamos no YouTube justamente por isso, para facilitar o acesso e facilitar a divulgação. Então, a possibilidade dos nossos atores, do nosso projeto ser visto, por isso que a gente opta pelo YouTube inicialmente. Mas é um sonho, sim, vender o projeto para alguém que possa bancá-lo, investir e desenvolver o projeto com uma robustez maior. He said that like both dreams basically are together, walking together, and like what I understood is like what comes first is the valid one. Got it. Well, I wonder what I think is a little bit tricky is kind of
is gathering an audience with drama on social media, right? On YouTube, with a web series, drama is a little bit difficult, right? Unless you have it really, really pinned down who your target audience is. I think you can reach people on TikTok easier, but with 15-minute episodes, you're probably then wanting to push them back to YouTube, which is kind of a whole other hurdle to deal with. Sorry. Ela comentou, né, que a questão do TikTok é pela minutagem, né? Então, que pelos 15 minutos seria mais adequado o YouTube, a não ser que tu faça isso de uma forma diferente, né, na questão do TikTok. E também sobre a questão do drama, né, na internet, que não é tão fácil, que é um pouco difícil em si tu pegar uma audiência, né, que capta ali, a não ser que tu tenha um público-alvo bem definido. Uhum. Nós, na verdade, as redes sociais como Instagram e YouTube, elas serão para colocar pequenas partículas, né, pequenas partes de cenas mais polêmicas ou cenas mais fortes e deixar disponível o link para a pessoa ir para o YouTube. Então, na verdade, tanto o Instagram quanto o TikTok seria uma pescaria. A gente vai pescar a audiência ali e tentar levá-la com o link que a pessoa clicou no link, ela vai direto para os episódios do YouTube. He said that like TikTok and Insta would be only like shortcuts of like some strong moments of the series, and that for people to see and then go to YouTube, like watch the whole episode. Mm-hmm. Which could be a little tough, right? To make people have to, whenever your audience is going to have to click on something and go to another platform, you're already going to lose a bunch of people right there. But what I do think is interesting is that like it's an interesting concept. You've got, your characters that you're kind of going on in and out of, and I think it would be interesting if you're kind of using the capabilities of these platforms to the strengths of the show. So when you have, say, they all want to look a certain way to the outside, right? So that's what social media is already. So I think you have a good kind of tie-in to have, you could make a bigger kind of marketing push over having the narrator's account be the account that the story is then told through, something like that, where you're adding a bit of kind of innovation there, so that you're not just kind of uploading pretty intense sort of 15-minute episodes at a time that's might be difficult for someone to find. But if you can get kind of hooked on Instagram or TikTok through that narrator character, I think you could have a really interesting kind of start to get people's interest to be able to kind of push them that next forward, or to even keep telling the story on one of those platforms. So basically like make them shorter? Or to switch so that you could be, because you have a TikTok account, it's about how in the end they're taking the picture and they want to look like this thing for the rest of, to the world, right? And so if you make the TikTok account or the Instagram account as the narrator's account, the person that is kind of doing all this, and then you're showing it through his eyes on that account, and then you add a bit of authenticity and relatability there that could really kind of get people's interest a bit more. Ok, got it. Ela comentou, né, que essa questão de tu pensar em pegar uma pessoa para ir de uma plataforma para outra, tu já vai perder algumas pessoas, né, nesse meio caminho. Que uma coisa que poderia ser atrativa seria que o narrador, né, de cada episódio, enfim, ali, os personagens tivessem como se fossem as próprias redes sociais, e que estivessem ali mostrando, digamos, como se fosse a vida do personagem em si, que poderia captar o interesse ali das pessoas, enfim, querer ver mais. Nessa questão do TikTok e do Instagram, que os narradores, os personagens ali. Perfeito.
But yeah, I would really kind of push to use, because there's a why put it on YouTube or why put it there, you know, even if it's just, oh, we didn't have the connection to the podcast or whatever, you can make, I think, more from what you have at your fingertips than just kind of posting a 15-minute episodes or a bunch of them that are going to be pretty dense, and you're going to have to do a lot of marketing to push people towards that. But if you give something a little bit more for people to hold on to and to make them curious, you know, it may still be hard to move them from one platform to another, but you know, maybe you find a way to keep telling the story in those other platforms, or maybe they are interested enough to go to another platform. But I think kind of using web and the capabilities you have will kind of help it to get visibility, and help you get visibility, then get visibility from people that can give you money to make more of them, you know. Okay, so I'll have to translate, and unfortunately, we're going to have to finish the meeting. We're going to have to finish the meeting because our time's up, but it was really good. Okay, I'll just tell him. Ela comentou, né, que ainda pode ser que seja difícil, de certa forma, fazer com que a pessoa vá de uma plataforma para outra, mas quando se gera essa curiosidade e que as pessoas consigam ver nessa história ali, digamos, que ela está sendo contada no Instagram, no TikTok, do personagem, gera uma curiosidade maior, talvez tu consiga ali ter um alcance maior nesse sentido. E depois eu falei para ela que infelizmente eu ia ter que traduzir e a gente ia ter que encerrar, porque o nosso tempo acabou já. Perfeito. Ok. Agradeço, né, a oportunidade, e esses links de pensar em como divulgar estão batendo aqui na minha cabeça para agilizar o processo, mas muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pela tua participação. He just said thank you a lot for the time and for everything. And it was really great having you, Meredith, with us. And I hope to be able to see you soon, or in another moment, in another events. And anything you need, just let us know, okay? Super. Thank you so much. It was so nice to meet you all. I really appreciate it. I hope it's helpful. Feel free to reach out anytime. And wish you a good rest of the market. It was awesome. Thank you so much. Thanks for having me. Thanks for being with us, both of you. Bye. See you soon.
O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na Band. Começou!
aberto. A Marinha contra a edição. Cê tá louco? No capricho! Grande lance espetacular! Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos. Voltamos, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima rodada de mentorias. Agora a gente vai conhecer o mentor Steiner Ellingsen, co-founder and former director of Melbourne Web Fest and chief investigator on the international study valuing web series. And the first project he'll be meeting is the Chronicles of Time. Então, pessoal da equipe As Crônicas do Tempo, sejam muito bem-vindos. Steiner, welcome. You'll be having 20 minutes to talk. Anything you need, just let me know. I'll just let you know when there's 2 minutes left, but you're free to talk. Great. Hi, Thanks. hello. Hey, how are you, bud? How? Kind of nervous. My name is Clara. I'll be translating everything and helping Pedro. I don't know how to start. Maybe our names would be good, right? Yeah. What? Yeah. Go on. Okay. So his name is Pedro. He is 25 years old, and he lives in Cataguases, a state of Minas Gerais, Brazil. Vou falar pouquinho, você passa. Bem, meu nome é Pedro Chaves, eu tenho 25 anos, eu tenho uma produtora de filmes independentes em Cataguases, Minas Gerais, no interior do Brasil. Aqui nessa produtora a gente realiza diversos projetos, todos independentes, mas são mais de 23 produções realizadas aqui, incluindo séries, webséries, longas-metragens, tudo com essa dificuldade que é fazer cinema, fazer audiovisual no Brasil. He's owner of his own independent. He's an independent producer. He works at Knox Arts, and he's already made more than 23 productions, but with a lot of effort, because here in Brazil we don't have enough money to think about culture, think about movies, but with a lot of creativity, he made all those stuff. And today it's important to think about your guidance through this new path and thinking about Chronicles of Time. Yeah.
Yeah, they're great. I had a look at the trailer for it, and it's really sort of it's really visually stunning, and it's a really interesting story. I mean, I love documentaries. I was a journalist for many years before I became an academic, so I'm very interested in the material. But maybe Pedro can tell me a little bit about what sort of inspired him to do this particular story about ceramics and about what's his name, Joaquin? Joaquim, that's right. Yeah. 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 So ele achou muito interessante, ele falou que é muito interessado no documentário, ele achou tudo visualmente muito estimulante. Ele quer saber o que te inspirou a fazer. O Joaquim Donato é meu avô. Joaquim Donato is his grandparent, his grandfather. So ele é conhecido como mestre da cerâmica em Recreio. Ele que ensinou quase todos os outros funcionários o saber fazer cerâmica. A gente cita naquele trailer a questão dos direitos trabalhistas de que aqueles funcionários perderam na casa. E na época que ele saiu da casa onde ele morava, eu tinha acabado de ganhar minha primeira câmera filmadora, começando a me apaixonar pelo cinema, e ali eu documentei todo o processo de saída daquela casa sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eu acho que é uma história que desde muito pequeno eu já queria realizar de alguma forma, porque eu queria mostrar aquela injustiça que os meus avós sofreram por meio ali das minhas lentes. Cheguei a registrar isso pequeno e hoje eu tive a oportunidade de agora contar as histórias não só dos meus avós, mas também dos outros trabalhadores da cerâmica. Joaquim is a master of this art about ceramics, and he taught everyone that works around, and the commentary shows all those people were taught about were taught by Joaquim. And Pedro decided to do it because of something that happened many years ago. When he was a little kid and he got his first camera, he decided to start filming his own family because his grandparents actually worked many years without earning any money. He and another workers, they used to live in a house that employer decided to give that house for they could live there, but he wouldn't pay anything for those workers. So when this employer died, his kids took the house, and everyone got homeless. And nowadays we have this huge problem that a lot of people know how to do ceramics, but those people are not young, and those young people are not interested in learning that. And that's important art that is started to disappear, and it's something that he started to talk about for people to know, because it's something that we buy here in Brazil. We love that. It's cultural and it's art. Fantastic. So how do you, I mean, you've got an impressive long resume for someone who's only in their 20s with so many productions, but how do you think of your own sort of style as a filmmaker, and how do you think that's represented in this particular project? Ele falou que você tem um currículo muito longo para alguém que é muito jovem. E aí ele quer saber como é que você consegue colocar a sua visão dentro desse projeto. Desde muito pequeno eu sempre fui apaixonado por cinema, e toda a minha família trabalha com arte de alguma forma. Minha mãe, ela escreve teatros, ela ensaia peças teatrais, é dramaturga. Meu pai mexe com restaurações, a minha avó faz pinturas envelhecidas, o meu avô faz a cerâmica de fato. Então eu sempre fui muito apaixonado por arte, e com muita sorte eu tenho uma família que sempre me apoiou em tudo. Então desde muito pequeno escrevia roteiros, e a minha mãe às vezes brincava, chamava os atores para encenarem o que eu estava escrevendo. Então, eu acho que isso exercitou muito a minha criatividade.
por conta disso, desde muito novo, já consegui começar a produzir alguns projetos que eu gostaria. Sou formado em cinema e animação, inclusive esse documentário venceu o Rio Fest ano passado, como melhor série documental. Enfim, isso que eu queria gravar do meu avô, ele já vem de muitos anos, já é algo que eu gostaria de fazer há muito tempo, e estava esperando só conseguir os recursos necessários para conseguir ir como equipe na cidade de Recreio. Pedro's family is always has always been involved around art. His mom writes something for theater, and of course we have his grandfather who do ceramics. But he was always interested in cinema since he was a kid, and then he started to making his that project. Since he was young, he thought about it because he has something that he recorded, and he started to thinking about that production, and he's nowadays that series won from Rio Web Festival in the category of the best documentary series, competing with another series from around the world, and he's trying to que é o termo que a gente usa, né, para esse comando. He's trying to think what's to do next nowadays, because his vision is there. His vision is in that series because he has a strong relationship with all that story. Excellent. Well, do you, so thinking ahead, do you, in terms of your goals, I see that you've done animation, you've done a lot of different things. Is documentary film making, like, is that a pathway that you want to go down? Is that kind of where your passion is, or as a filmmaker, I mean? Ele falou que você fez uma variedade de trabalhos, incluindo animação, coisas ficcionais, e agora pensando no documentário, pensando à frente, se é isso que você quer focar e é isso que você quer fazer. Como você se vê trabalhando dentro do cinema, a área que você quer atuar. Fala só um pouquinho, né? Eu sou muito apaixonado por documentários, gosto muito, assim, eu me vejo... eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de contar histórias muito especiais, muito típicas do meu país, da minha região. Então, acho que eu me vejo no futuro trabalhando tanto com documentários quanto com cinema de ficção. Eu gosto muito de escrever histórias, mas o documentário realmente é a minha paixão. So he loves documentaries. He wrote some fiction works. So he works some fictional movies as well. But he loves documentaries because he loves to talk about that history that's about his own history, his own country. That's something that he sees himself doing in the future, focusing on documentaries. Fantastic. And who do you think is the target audience for this? Qual você acha que é o público-alvo? Atualmente, meu público-alvo, eu gosto muito do público mais jovem, público adolescente, jovem adulto. As minhas histórias, elas têm se direcionado geralmente para esse público. Eu gosto muito de falar sobre coisas que eu vivo, que eu estou passando, que eu vejo que os meus amigos estão passando. Então, eu gosto muito de escrever, por enquanto, sobre isso. Assim, a minha faixa de idade, acho que é esse público mais jovem, mas atualmente eu tenho migrado também para um público um pouco mais idoso, que eu creio que é isso. Esse documentário das Crônicas do Tempo também tem um outro que eu estou finalizando agora, que é Memórias Possíveis, que também é destinado para esse público idoso, sobre Ataúfo Alves, cantor brasileiro. In general, his target audience is the young people, teenagers. He likes to talk about things that he lived, so it's easy to talk to this kind of target audience. But specifically with that series, Chronicles of Time, he thinks about those elders people. He wants to talk to them because he talks about his
his grandparents. So it's important to him to talk to those people. E mais filme, né, que é Memórias Possíveis, que também é destinado para esse mesmo público. In the future, he thinks about making a movie about Ataúfo Alves, which is a Brazilian singer, and he thinks about that same target audience, those elders. Yeah, because I'm thinking, kind of listening to this and thinking about, you know, art that is in a way what I took away from what you've told me and from what I watched is about preserving something that is kind of dying with as generations get older. And I'm thinking, like, you know, in terms of what can you do with it next, it's I think, you know, you can approach TV networks with something like this, but I think there are other opportunities as well, with targeting like universities and education institutions who can do screenings of these things and actually might be able to support, you know, a concept like this as a series of educational films, as well as something that could work for broadcast. Ele fala que, como você pensa nessa conservação cultural, que o seu filme ele tem um apelo educativo, que é uma coisa que poderia beneficiar dentro de universidades, principalmente, para se pensar sobre isso. Mas ele quer saber o que você pensa para o futuro, nessa ideia desse tipo de produção. Para o futuro, para esse documentário ou para esse? Para esse tipo de produção. Para esse tipo de produção? Vou falar especificamente no Crônicas do Tempo. A minha intenção seria poder acordar os jovens, assim, de alguma forma, para eles olharem para a cerâmica. Eu tenho muito medo da arte da cerâmica acabar. Eu me sinto até mal do meu avô ser o grande mestre e eu não saber também cerâmica. Eu acho que é uma questão de que eu gostaria mesmo de projetos como esse que fossem difundidos para não deixar essa arte, assim, de fato, morrer. É uma grande preocupação. O segundo episódio da série, ele conversa com outros trabalhadores da cerâmica e todos falam sobre isso, sobre imaginar que daqui a, por exemplo, 20 anos não se tem mais ceramistas em Recreio. Então, assim, para esse projeto em específico, eu acho que seria isso, manter viva essa arte. Cada projeto em si, ele tem um direcionamento diferente. Então, vai de cada um também. Pedro thinks each project that he makes has a different utility. This project is about conservation, so he thinks that he's very afraid that art disappears, and he feels kind of guilty that his grandfather is like that ceramic master, but he doesn't practice that kind of art. But he's trying to preserve that the way that his art provides to him. Yeah, no, I appreciate that, but my thought was around, you know, reaching out to anthropology departments or art history, cultural heritage, those sort of things. I know just there was this Australian web series creator, her name is Sally McLean, and she's made a number of different web series about Shakespeare, and she managed to connect with an education department here to create sort of Shakespeare, to make that accessible to young people. And that was a way for her to get funding in a different way than, you know, because everyone goes to television, everyone goes to crowdfunding campaigns. But I think something like this could have real value to those sort of departments who may not necessarily, who may be able to support you with some funding to make more of these things, and then will also actually be a part of the preservation of it.
Ele quer saber um pouco mais, porque ele sabe que você pode conseguir investimentos de vários lugares para fazer esse tipo de produção. Mas o seu tipo de produção específico é uma coisa com valor histórico, com ideia de questões antropológicas e tal. Então, ele quer saber se você pensa nisso, nessa utilidade do seu trabalho, dessa ideia de documentário. Sim, inclusive, nesse projeto eu trabalhei com uma moça, Maria Tereza Werneck, que é o nome dela. O projeto ele é muito inspirado na dissertação de mestrado também, ela me ajudou muito, e a gente busca colocar esse filme dentro de universidades. He's trying to put that movie inside universities because he knows that historical power of that documentary. So it's important to him. Maria Tereza Werneck. He made all of this product based on what Maria Tereza Werneck write about history and this kind of thought in that idea of conserving. That's great. I mean, another thing that you could to think about, if for future funding of things is to have you looked into like arts and documentary cultural grants in Brazil? I mean, there's also like international grants that you can apply for something like this. Guys, I'm really sorry. I'm gonna have to interrupt. I'll let you finish, okay, what you're saying right now, but we're out of time. Yeah. That's okay. If we can connect via email, I can send you a list of the things that I know of that and we can continue the chat offline if that would be helpful. Yeah, that's great. The email would be wonderful. Yeah. I can send the email. I can send it. That's great. You can check you guys. Thank you so Excellent. much for participating with us. Hope to see you soon. Bye. Lovely to meet you both. Bye-bye. Was it great? Bye. Bye-bye. Sorry, it's bedtime for my kids here, so there's a bit of running around in the background. No problem at all. So guys, we're back with the next project, The Guardians of Tenebra, represented by Gabriel. So guys, you have 20 minutes. Be free to talk. Anything you need, just let me know, okay? Okay. So thank you Very all, good. first of all. I'd like to talk about my project. Guardians of Tenebra has been a project that has been going on. It's ongoing still since 2022. Started out as an RPG, like we were playing and we were recording back in April via Discord. I have been playing with my friends ever since 2016, so we are all pretty familiar with each other. And myself, as I've graduated in cinema and audiovisual, I thought to myself, why not take this audio and turn it into a story, a series? Since our adventures are not that long, I could do something with the story, and using sounds,
folly, songs, I could create a very immersive story so anyone could enjoy it. So, with references from Lord of the Rings and some references from my own country, such as Jovem Nerd, which is a really big channel around here and podcast, I've made Guardians of Tenebra. October 2022. Yeah. The first episode aired. It took me 3 months to get one episode. The end of the series aired in June 2024. And it was my final essay for my cinema university, which totalized 9 episodes, which 8 are completely original, and 1 was a remake of the first episode. Since the first episode was so raw, it was my first attempt to do something in the terms of audio drama, as I like to call it, as I've seen people call it too, like an arm of the podcast, such as old radio soap operas that used to happen around here back in the 30s. I've made Guardians of Tenebra in those modes. The project has a total of 12 hours divided by the 8 episodes, 13 hours with the remake, and a second season is already ongoing too, but it hasn't aired yet. But it's already been edited and still recorded. Every single episode takes like 4 hours to record, and it turns out to be like 1 hour and a half. And how does it happen? Since an RPG is like a role-playing game, we are all talking to each other every single time, such as players and in our characters too. I cut off mostly of us as players talking and just kept us as in our characters. I'm part of the main cast too, and we started out with 6 people and ended up with 20 people. So there's the DM, the dungeon master, that created the story. As I was editing the episodes, I didn't know where the story was going. I was just focusing on that episode and that episode alone, and went from it. We had people working with dubbing, creating original songs, revising. 2 people revised the project besides myself, of course, so they could give me feedbacks of the pacing and how it was all turning out. We had people, oh yeah, as I said, dubbing, because since in the gameplay, the dungeon master, the DM, is always making every single voice besides our characters' ones, I asked people to dub those characters so we can have a variety of voices playing different characters, so it gets more immersive. I also thought really carefully about the immersion and based with the basis of every single sound, such as picking up a bottle or the steps. Some of the characters are big, are large, are heavier, and some of them are smaller and lighter. So the footsteps are different for those characters as well. Since it's an audio drama, there's no visual, just the sounds. So you have to think about the environment around you based on that sound alone. I have had to open like 30 to 40 channels of sound just to create some scenes. Worked in a scene that took 30 seconds in the episode for 3 days. And it took me 2 years to accomplish this project. As I said, it was my final essay for my university. They give us 1 year, and it took me 2 just to get it all together.
Yeah. Let me see what else. Oh yeah, as I said, the series, the first season is already done, has ended. We are currently making the second season, but there's nothing I can change about it. And it has been posted on Spotify publicly. So anyone can enjoy. Even people that do not play RPGs can enjoy the story because the dices and the characters and the explanations, all the boring stuff for people that don't like RPGs are cut off. It's pretty straightforward. You just hear the story, hear the voices, hear the characters playing themselves every single time. You hear the magics, you hear the footsteps, you hear the doors, the environment around you. If it's night, you hear owls, wolves, or just the cold breeze passing by. Let me see what else I can say. Oh yeah, I like to show you guys. Could I open a window just to show something real quick? Yes, feel free. It's your time. You can use it however you want. Let me see. I think it's this one right here. Come on. I'll share my screen. Pretty straightforward. Here's my screen. And each episode had a thumbnail that was made by one of our cast members, which is a professional animator. So, and he's an actor as well. So I like to show you guys the process just real quick. This, I'll leave it here. Like this. This was our first thumbnail. It was like an alpha of the first one, sketch, and turned out to be this. You can see has changed a little bit, but the main focus are still on the same places. The giants, the bear, the main cast, the 5 of us are all here. This is my favorite one, the 6th episode, which is all divided by the trails that we cross around this episode alone. The stone, the dwarf, the mage, and the shadow dimension, which is presented back in the 3rd episode. So I guess there's that. This is mostly my presentation. It was pretty quick, but it was a long process to come this way and show it to you guys. Wow, that's excellent. So, like, how do you use Discord I'm thinking about, like, this RPG drama podcast is quite a popular genre, but so how do you connect with audience? Like, how do you use Discord in terms of getting your episodes and getting this story out to an audience? Okay. We actually have a plugin in our Discord that can record each player's different channel, so I can manipulate every single channel. So if someone coughs during a dialogue, I can cut off that and still keep the dialogue there. So we can record up to 4 hours of content, and some episodes have gone through that margin, like 5 hours that turned out to be a 2 hours episode. And we use Discord mainly because every single one of us are in a different part of the country right now. I'm in the south, some people are in the southeast, some people are that's only that. Southeast and south. But we are pretty far apart, sorry. That's very cool. That's cool use of that kind of social technology. But do you use that as a distribution
model as well? Do you use Discord to distribute? I mean, I know it's on Spotify and that, but how do you kind of market this to your audience? So I've used mostly Instagram, like in Reels and TikTok, to spread it out the word. But I've also talked to a lot of people since I was in the university. People are always making new movies, new series, and I was there producing something different, only sound in a cinema university. So it was pretty different. I've also spread like posters around universities from the town where I am, which is Curitiba. Is a really big city with a lot of universities. So I've spread posters around the town. Distribution hasn't been like my strong, to be fair, but the making was the process. Look, I think just as someone, like, I don't speak Portuguese, so but I was listening to a couple of your episodes, just kind of listening to the layers and layers of audio, and it's really, really well produced. Like, the audio is really nicely textured, and I can tell that you've put a lot of craft into it. So I think production wise, I mean, I couldn't say comment on the acting and the voicing, but as far as like the audio is crafted, I think it's really, really nicely done. So congratulations on doing that. How much? I am wondering though, thinking about the next, how many episodes do you have coming out? What's book 2 gonna be like? So it's probably gonna be 11 episodes in the second season, different from the first one, which was 8 episodes. We are already recording it. It's not done. We don't have all the episodes ready, but I am currently making the second episode right now. Yeah, that's great. I just wondered, like, I mean, Discord, there are so many Discords for RPG content and gaming servers and things like that. So, I mean, you're obviously well familiar with Discord. So I think there's great opportunities there to kind of use that also as a distribution platform, you know, to get into the right channels and kind of plug your own content a bit and go, hey, if you like this, maybe check out this thing that we're doing, and because it's free too, you know, so it's not like something. But I also understand that for a lot of creatives, that kind of marketing part is not what they like doing. They like making things, not marketing them. So, but if you are you still at university, or are you finished? I've finished. It was my final essay. I've graduated with it. Took a 10 home. It was pretty good. Yeah. Awesome. Well done. Thank you. Yeah, but you know, like, if you know someone who is studying, or someone who's just recently graduated, who want to work in marketing, like, that's project, because it has such a clear target audience. I think, you know, that people like yourselves, people who like gaming, people who love role playing, and like you mentioned, Lord of the Rings, and all of that kind of elves and mages and wizards sort of stuff. I think it would be such an excellent project for someone who's studying marketing, or, you know, who would actually kind of get on board with you and go, this is really cool. All right, let's figure out, you know, how do we package this up? Yeah. In addition, sorry, I'm keeping up. No, and I think it helps to have someone do it on your behalf as well. So it's not just you going, hey, look at this thing I made. But I'd imagine there'd be, because it's so well produced. It's a nice, you know, it's a great artifact. There's more coming.
I think it's something that you could build a fan base around on Discord. Well, in addition to all of that, yeah, I completely agree. I should take this to someone who can do it for me, since I do not understand that much of the distribution part of things. In addition to it, I took it to blind people. I've taken to blind centers, and people loved it. It's so accessible to one part, and it's so unaccessible to another part. Like deaf people cannot consume it, but blind people, it's all in their head. They can all just think, imagine the whole world that we've built together. And the other part, how inaccessible it is too. On the other hand, people who don't speak Portuguese have like a big barrier in front of them. But it was in the plans to make in the future an English version of it, keeping all the sounds, just talking to people who can dub it into English. It was a pretty smart idea. It didn't come from me, but I vouched for it. Well, these days you can probably get AI to kind of do English voiceovers for it as well. And it's something that you could play with, I suppose, if you wanted to do that. But I think that's so great, that thinking about creating this content and actually using, yes, this is content that could be so great for people who are blind or vision impaired. And you know what? I think that could also be an avenue to get some funding for this, because communities with disabilities, whether they're blind or deaf or that, very often they don't get a lot of content that's made specifically for them. So I think there may be opportunities around that by looking into organizations that represent people with those disabilities and go, hey, would you support this? And you've got a whole catalog of content already. It's done. Yeah. So I think, thinking about it from a cultural point of view as well, it's obviously, someone, your craft, how to texture and layer audio and do all of those things. Very savvy with technology, using Discord to record the dialogue and all of that. So I think you've got a lot going for the project, and I think you've got some very kind of clear avenues in terms of getting this to an audience, which is role-playing communities online as well as blind organizations. And I think stories like this one has huge crowdfunding potential, and it's also got potential to get money from non-government organizations, as well as kind of cultural organizations in terms of grant, which would be nice to have a little bit of help financially to spend and focus your time on it. And I've heard it all that you said. It was not the first time I've heard it. I've heard from my teachers as well, my professors from the university. They said the same thing, and I know distribution is a flaw in our project, and RPGs that that produced not only audio with dice going, it's pretty rare in Brazil. So big companies make them, but I'm one guy making it with, of course, my team, 20 people,
but I'm editing alone. People are making other parts of the process. So it's pretty rare. Yeah. That's why it took 2 years to make him. Yeah. And I know it's a flaw, but I'm going for it. Hey guys, I'm so sorry to interrupt. Our time's up, but you can keep talking and off. I can like share the contacts for you to keep going. I'd love to. Yeah. No, I've been very happy to continue to chat. So exchange emails and we can continue offline. Sure, because I think you've got lots of potential here. Thank you. So thank you so much for being with us, for sharing your project, Gabriel, and for mentoring Steiner. It's always great to have you here with us. And I really hope so much more opportunities show up. Thank you so much. I really appreciate it. Really, really. And thank you all for being so kind, listening to it. Well done. Congratulations. Look forward to seeing what comes next. Thank you so much, people. Okay. See you again. See you again soon. Thanks, Gabriel. Thank you so much. See ya. Bye-bye. Bye.
Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na banda. Começou. Brasil urgente. Unidade com Bem aberto. a Marinha com transição muito. Cê tá louco? No capricho, grande lance espetacular. Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos. Ela pediu sobre o Rio Web Fest, se vai estar concorrendo. Tu já responde ela, eu já vou fazer a introdução e daí tu já pode entrar. Então, tá no último comercial aqui. Tá bom. Então, galera, estamos de volta. Nossa próxima mentora é Rose of Dolls, PhD, Summa Cum Laude em Webséries, que estará falando com o Alisson agora, representante do projeto Meu Amor de Pedra. Fiquem à vontade, pessoal, vocês têm 20 minutos. É um prazer, né, te conhecer, saber da sua trajetória, saber o quanto você pode agregar para a gente aqui e ainda mais ter a experiência, né, dos teens, né, dos adolescentes, das crianças. A nossa websérie está na fase da segunda temporada, nós estamos gravando a segunda temporada. A primeira temporada a gente já
lançou o ano passado e concorremos no Rio Web Fest o ano passado. E a gente continua com a segunda temporada em produção e as nossas, né, os desafios da produção é saber como a gente coloca essa websérie em um lugar mais posicionado além do YouTube, né? Que é a nossa, hoje, nossa maior ferramenta é o YouTube. Mas como fazer com que a nossa série chegue em outros lugares? Bueno, es un poco la pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos cuando empezamos a crear proyectos, ¿no? ¿Cómo llego mi proyecto al siguiente nivel? ¿Cómo consigo producir algo un poco más grande? Siempre es difícil, o sea, no voy a dar una solución única porque creo que es imposible, pero creo que en la medida de lo posible hay que mirar en nuestro entorno, ¿no? Qué es lo que se está produciendo, qué plataformas son las que están haciendo este tipo de contenido o, aún mejor, qué plataformas necesitan este contenido y quizás aún no lo saben. Por ejemplo, en nuestro caso, la televisión pública vasca, que es EITV, que es la televisión regional de nuestra zona del País Vasco, no tenía webseries, no tenía una plataforma hasta hace como 3 años. Nosotros llevamos con el festival, este será el 11 año, ¿no? Entonces, también es una labor de explicar, ¿no? Y de que desde el otro lado, desde el lado de la televisión, entiendan que necesitan este tipo de formatos para no perder a los usuarios más jóvenes, para que no perder a los niños, a los adolescentes. Ya no están viendo la televisión. Entonces, como televisión pública, por ejemplo, tienen la labor de dirigirse a todo el mundo y a todos los públicos. Entonces, yo creo que esa es una misión muy importante como creadores de contenido para niños y jóvenes, es dirigirnos a televisiones públicas y decirles, oye, tengo este tipo de contenido, tú no estás llegando a este tipo de público, igual deberías de contar conmigo, ¿no? Y bueno, esa es una solución posible, no es la única, pero yo creo que es la más directa, es la que hemos tenido nosotros en nuestro caso y yo creo que es, bueno, pues una solución buena en la que las dos partes ganan. Entendi. Nas maiorias das produções hoje audiovisual voltada para a websérie, como você tem executado as suas webséries aí, tendo em vista que você também é uma produtora, recursos próprios, recursos de terceiros, como você tem feito a captação ou não captação, e se você, além do foco das redes sociais, aonde os ninhos estão, onde os adolescentes estão, qual outro meio que você utiliza para captar seus recursos ou para vender a sua websérie? Creo que depende mucho de dónde estés y de cada país en concreto y sus ayudas y, bueno, las posibilidades que hay. Por ejemplo, en nuestro caso, había ayudas, subvenciones públicas para hacer contenidos en euskera. Que euskera es el idioma solo de nuestra región, ¿vale? Del País Vasco. Entonces, nuestra productora, por ejemplo, ha hecho muchos contenidos en euskera, en este idioma, que es uno de los más antiguos de Europa y lo habla muy poca gente. Entonces, en el caso de nuestra productora, hemos podido hacer muchos productos gracias a, bueno, pues una subvención que no era necesariamente para webseries, sino que era para promover el euskera en los jóvenes. Entonces, con esto quiero decir que a veces hay que encontrar soluciones creativas y que no siempre es solo una ayuda que pueda ser para cine o para televisión, sino que a veces otras ayudas también nos pueden venir muy bien. ¿De dónde sacamos los medios? Nosotros, como he dicho, de subvención, pero también íbamos haciendo una productora en la que cada vez teníamos también más medios nosotros. Hemos ayudado también a otros autores a producir su contenido, todo contenido como alternativo, de talento
emergente, de gente joven. Entonces, bueno, yo creo que es un poco un mix, pero que lo más importante es siempre, o sea, buscar quién te puede ayudar, pero seguir trabajando y no desanimarte, ¿no? Porque nosotros hemos seguido y seguido y seguido. Al principio era muy difícil hacer este tipo de contenido y conseguíamos muy justo tener un sueldo para cobrar de lo que hacemos, pero poco a poco y el seguir en el mismo camino durante muchos años ha hecho que al final, bueno, pues por ejemplo la televisión confíe en nosotros o otras empresas muy grandes también confíen en nosotros y en lo que estamos haciendo porque lo llevamos haciendo muchos años. Entonces también a veces es una cuestión de confianza en uno mismo y seguir y seguir y seguir a pesar de todo, a pesar de que no siempre todas las ayudas llegan. Legal. O mercado de webséries aí na Europa, né, no todo, ele é muito aquecido? Como é que você enxerga isso? E se tem chegado conteúdos brasileiros para esse nicho aí de vocês? Como levar esse conteúdo para outros países? Bueno, yo creo que, o sea, siempre hemos recibido, por ejemplo, desde nuestro festival, desde Bilbao Series Land, hemos recibido siempre todos los años contenido de Brasil y con contenidos muy diferentes y muy creativos y la verdad que agradecemos mucho porque yo creo que tiene mucho que ver con el Festival de Río, ¿no? Y con nuestra relación que hemos tenido. Yo creo que igual que nosotros, por ejemplo, con el euskera no podemos tener esa relación con otros países porque el euskera es algo muy pequeño y que solo está en nuestra región. Si hacemos contenidos en castellano, hay muchos países que hablan castellano y creo que también vosotros podéis aprovechar eso, que no solo es Brasil, que Brasil es un país muy grande con muchos millones de personas y eso es lo que tenéis que explotar también, ¿no? Y tenéis que aprovecharos de eso. España solo tiene 40 y algo millones de personas, Brasil tiene muchos más, pero además podéis llegar a Portugal, podéis llegar a muchos países africanos. Creo que vuestro contenido y vuestro idioma puede hacer que el contenido llegue más allá. Y creo que podéis intentar aprovechar un poquito ese hecho. Legal. São muitas dúvidas e você está me ajudando bastante aqui a entender e compreender um pouco, né, desse mercado. Quando você produz, principalmente aí a websérie infantil, teen, né, para adolescentes, como você costuma captar, né, os atores para sua série? Como é que você costuma, né, você tem uma escola, eu sei que você tem muito tempo de mercado, mas como você faz para chegar a executar o seu projeto? Cuando pensamos en temas que les pueden gustar a los adolescentes, porque yo creo que lo más importante es que al final el contenido llegue, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos sobrinos, ¿no? O sea, gente joven que tenemos cerca, que tienen 15 años, por ejemplo. Hacemos un poco una encuesta, ¿no? De qué os gustaría ver, ¿no? ¿Qué es el contenido que realmente os gustaría ver? ¿Qué es lo que os apasiona? Por ejemplo, en nuestra serie que hicimos, que ya hemos hecho 2 temporadas y vamos a hacer una tercera temporada, que se llama Power Up, una de las cosas que detectamos es que a casi todos los jóvenes de entre 10, 15 años, bueno, pues les gustaban los videojuegos. Entonces decidimos hacer una serie sobre videojuegos. Bueno, una serie en la que una chica tiene como poderes que le da una máquina de arcade, una máquina antigua de arcade de videojuegos. Y ha ido muy bien y les ha gustado mucho a los niños. Yo creo que lo importante también es encontrar el tema. Porque, por ejemplo, si yo a la televisión voy con una idea que no va a conectar con esas audiencias, probablemente me dirían, esto no va a funcionar o esto ya tenemos alguien que está haciendo algo parecido.
creo que tenemos que ser muy analíticos y si, por ejemplo, vamos a intentar vender a una televisión, tenemos que ver qué es lo que están haciendo en esa televisión, ver todos los contenidos que tienen ya para saber, ¿no?, qué están haciendo y qué les puede faltar, ¿vale? Es verdad que los creadores y creadoras normalmente piensan, uy, quiero hacer este proyecto y es este sí o sí, con este tema y lo voy a encajar, voy a intentar encajarlo donde sea, ¿no? Voy a intentar venderlo. Pero a veces no funciona así tan fácil. A veces hay que ver qué es lo que la otra persona, qué es lo que la televisión necesita y yo podría producir, ¿sabes? A veces hay que dar como la vuelta a nuestra forma de pensar y nosotros por eso tenemos muchos proyectos siempre en la cabeza. No tenemos uno o dos, tenemos 20. Y cuando de repente vemos que hay un hueco, una cosa que no existe en esa televisión y pensamos que puede gustar y que puede hacer falta, ahí es donde intentamos. Entonces, muchas veces para vender, primero hay que estudiar, hay que entender y hay que ver qué es lo que necesitan. Y después es como si yo voy al desierto y lo que intento venderles son camellos, en vez de venderles agua o hielo, ¿vale? Entonces hay que estudiar el terreno para ver qué es lo que necesitan y qué es lo que yo les puedo aportar. Legal. Você pode me falar sobre as participações de festivais, né, a importância, né, das webséries estarem inseridas nos festivais. O que isso de fato você enxerga como isso agrega para quem produz webséries, né? Eu falo por mim, eu estou indo para o meu terceiro ano no Rio Web Fest e tem aberto grandes portas a partir disso, porque eu pude mostrar no festival o nosso trabalho independente, a nossa missão, né? Então eu consegui enxergar que a partir disso muitas portas foram abertas para conhecimento. Você compartilha dessa mesma visão? Ou vocês investem na questão dos festivais também? Como é que vocês veem? A ver si he entendido bien la pregunta. Es cómo los festivales y el circuito de festivales puede ayudarte, ¿sí? Isso. Yo creo que lo principal que se saca, que consigues extraer de los festivales son los contactos y las personas. Y a veces no es una cosa inmediata, que el mismo día te dicen te voy a comprar tu serie. Pero esas relaciones a lo largo del tiempo son las que al final consiguen hacer, producir, distribuir, etcétera, ¿no? Porque, bueno, yo creo que nada pasa en el mundo sin que dos personas conecten, ¿no? Entonces, para que dos personas conecten, son imprescindibles este tipo de eventos. Nosotros hemos visto desde nuestro festival cómo, bueno, pues se han distribuido muchos contenidos o diferentes personas que se han conocido han producido algo. Nosotros mismos, yendo a festivales, pues hemos escrito una serie con otra empresa alemana. Bueno, hemos hecho unas 2 series con una empresa de Estados Unidos. O sea, creo que al final las relaciones hacen que como que te abras las fronteras y no necesariamente, no siempre ocurre, ¿no? Pero a veces, y a veces pasa mucho tiempo hasta que de verdad ocurre. A veces has conocido a alguien en un festival y hasta dentro de 5 años no sabes nada y luego de repente pasa algo. Entonces, yo siempre recomiendo, porque en mi experiencia me ha ayudado mucho, siempre recomiendo ir a eventos tanto a los específicos de webseries, ¿no? Como puede ser Rio Web Fest o como puede ser Bilbao Series Land, pero también a otros, también a mercados de televisión y a otros sitios donde hay gente diferente, ¿no? Primero, en los de webseries, porque vas a entender perfectamente, bueno, pues muchas cosas sobre el formato, sobre la gente que lo está haciendo, sobre la forma de distribución, pero también cuando vas a festivales que son diferentes, que son de televisión o son de cine, también conectas con otra gente que es diferente, entonces
para mí es imprescindible, creo que es muy positivo poder relacionarte con otros creadores, otros distribuidores y empresas que se dedican a lo mismo, porque aprendes muchísimo. Aprendes cómo lo están haciendo ellos, qué estoy haciendo yo diferente, qué están haciendo ellos mejor y bueno, yo creo que aprendes mucho. Se você pudesse dar algumas dicas para o que não fazer ao tentar entrar no mercado de websérie. Es una buena pregunta y una difícil respuesta. Creo que hablar de mercado de webseries me parece casi polémico porque, mira, llevamos 10 años, 11 años intentando que esto sea como un, vamos a decir, nuevo producto o nuevo mercado. Y lo que yo creo que he aprendido es que no es un nuevo mercado, sino que encaja en unos mercados que ya existen, que son los de la televisión, sobre todo. Entonces, creo que las webseries, las series cortas son exactamente lo que la televisión necesita para llegar a un público que están perdiendo. Entonces, ¿cuál es el mercado? El mercado es enorme. O sea, todas las plataformas a día de hoy tienen formatos cortos, tienen series digitales, webseries. Desde series que han pasado por nuestro festival están en Amazon, están en Netflix, están en todas las plataformas. Y creo que realmente todas esas plataformas tienen un pequeño espacio para estos formatos. O sea, no es que haya un nuevo mercado, sino que ya hay un mercado muy grande del cual hay un trocito del pastel, un trocito de la tarta, es de las webseries. Aunque sea un trocito pequeño, es un trocito pequeño de un pastel muy grande. Entonces creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta y no tener miedo a dirigirnos a grandes empresas, porque muchas veces están buscando a gente alternativa con productos pequeños, con productos que sean baratos y con productos que sean diferentes. 2 minutinhos, galera, desculpa interromper. Imagina. Para fechar, e quem quer entrar nesse mercado, né? Qual dica você daria, com base na sua experiência, para quem quer começar? Tem vontade, tem bons roteiros, mas não sabe o que fazer, né? Não sabe por onde começar. Então, quais dicas você daria para quem gostaria de começar nesse mercado de produção de websérie? Depende mucho si la persona es un escritor o escritora, o es un productor o es un director. Creo que en general lo que recomendaría es hacer un muy, muy buen dossier, lookbook, como presentación del proyecto, que sea muy bueno, que esté muy bien diseñado, o sea, dejarnos mucho tiempo en hacer esto bien. Y si es posible también, pues hacer un tráiler que tenga mucha calidad, porque eso nos va a situar en un nivel diferente. Yo creo que una cosa es que sean contenidos low cost y otra cosa es que se note que son contenidos low cost. O sea, no hacer un proyecto en el cual se presenta en una página en blanco, o sea, hacer un proyecto con un buen diseño, ¿no? Es muy importante, creo que a día de hoy tenemos muchas herramientas de IA que nos pueden ayudar a hacer imágenes, a hacer un tráiler incluso, pero sobre todo a la hora de hacer un dossier que explique nuestro proyecto, creo que eso sería lo más importante. Entonces, yo, si hay alguien empezando que nos está escuchando, diría que lo más importante es bueno, primero no tener miedo de ir a las empresas, pero segundo, preparar un buen currículum, un buen dossier del proyecto y a poder ser un tráiler con mucha calidad. Obrigado, Rose. Foi prazer. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Riquíssimo escutar vocês conversando aí.
Agradeço muito pela participação, Alisson, por compartilhar o projeto aqui com a gente, e tomara que venham muitas oportunidades ainda. Vem sim. Obrigado, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Ciao. So is there like another project now, right? Yeah. Vamos lá, galera, para o próximo projeto com a nossa mentora Rose, que agora vai estar falando com a Ingrid do projeto delas. Fiquem à vontade, meninas, qualquer coisa me chamem. Eu vou interromper quando faltarem 2 minutinhos, tá? Boa reunião. Perfeita. Hola. Olá, Rose. No speak Portuguese, correct? En la anterior reunión yo he hablado muy despacio en español y si quieres puedes hablar muy despacio, creo que voy a entender. Perfeito. Eu compreendo perfeitamente, pero no falo bien, ok? Vale. Ok. Bom, Delas é um projeto que eu penso ser um grito de socorro que mostre o que tem de mais profundo, cruel e alarmante sobre violência doméstica geracional. Há uns anos atrás, em 2023, eu fiz um documentário chamado 8M, Ingrid Sem Filtro, e ganhei um prêmio no Rio Web Fest, onde eu contava um pouco sobre a minha vida e o fato de ter passado abuso sexual infantil na minha infância. E na criação desse projeto, eu ouvi muitas das minhas seguidoras no Instagram, e o que eu não esperava era que, fazendo a performance no Dia da Mulher, né, eu fui vestida de Anastácia, não sei se conhece. A Anastácia é uma princesa negra que foi sequestrada para o Brasil e foi escravizada aqui, e ela morreu usando uma mordaça. Uma história real. Real. Vale. Mulher e muito forte, pesada. E eu fui vestida de Anastácia para a rua no Dia da Mulher, com uma mordaça, assim como ela, e com sangue no corpo, sabe? E eu não falei nenhuma palavra nessa performance, mas levei cartazes, escrito frases que seguidoras me mandaram. E a minha frase estava escrito: ele mandou eu não falar nada e eu tinha apenas 4 anos. Criando esse projeto, a minha mãe, vou me emocionar porque sempre me emociono falando isso, minha mãe com 59 anos, me contou
que na infância dela, ela passou por diversos abusos sexuais. E ela nunca tinha contado isso pra ninguém, nem pra mãe dela. E eu achei muito forte. Eu pensei, talvez a arte realmente vale a pena. Talvez seja importante continuar nesse caminho, por mais difícil que seja. E o dia que eu ganhei esse prêmio, eu levei a minha mãe, porque eu tinha feito outra websérie, chamada Natal Iluminado, e a minha mãe tinha sido indicada como melhor atriz, protagonista de drama. Eh, e aí eu peguei a minha mãe no braço e falei: "Você precisa subir comigo no palco". E aí nós subimos, e o Leandro diz que o momento de 10 anos de Rio Web Fest, que para ele foi mais memorável, foi esse discurso que eu fiz lá em cima. E quando eu terminei, dizendo que dedicava aquele prêmio para minha mãe e para todas as mulheres que foram silenciadas, assim como a Anastácia, enfim, o teatro inteiro levantou, aplaudiu de pé e eu vi a reação com lágrimas e sorrisos de desespero das mulheres. E ali que eu entendi tudo. Eu entendi que eu tinha muito mais para fazer com esse assunto. Agora que eu poderia fazer, porque já me sentia curada, sabe? E delas nasceu disso, nasceu de eu gostaria de criar uma websérie falando sobre essa geração, né, que são seis episódios, então ela iria destrinchar, cada história seria para uma mulher, que começaria lá atrás, com talvez a tataravó sendo laçada. São histórias reais que eu conheço e que são muito pesadas e que as pessoas não querem contar. Mas eu acho que a arte tem esse dever político, esse dever social, e pelo que eu vi da sua carreira, você também acha isso, né? Então esse encontro me parece muito propício. Te tengo que decir que yo estoy muy concienciada con este tema. He trabajado mucho con cosas de feminismo, de igualdad, de apoyar también mujeres en el audiovisual. Y mi madre se dedica también a temas de malos tratos y me parece un tema muy necesario. Así que como mujer te digo que gracias por intentar hacer una historia así, que yo también me estaba emocionando cuando me lo estabas contando. Y si solo me lo cuentas y ya tiene una respuesta emocional, creo que puedes tener un tema que desde luego es importante. Y eso es justo lo que estaba hablando con el anterior creador, que muchas veces lo que necesitamos es encontrar qué historia es la buena para contar, ¿no? Y qué historia necesita el mundo, y necesita pues una plataforma de televisión. Y es verdad que en los últimos años ha cambiado un poco, pero en general creo que necesitamos más voces femeninas, voces negras, voces afro, voces diferentes, y que en ese sentido, bueno, pues lo mismo que puede ser una desventaja, en tu caso puede ser una ventaja, porque como no ha habido tanto, ahora puede ser un punto en positivo, ¿no? Y además, al ser una historia tan cercana, creo que lo vas a contar de una forma con más corazón. Entonces, creo que tienes a nivel producción, ya quitando los sentimientos un poco a un lado, pero los sentimientos mueven el mundo, creo que como productora diría que es muy importante tener una historia que pueda emocionar. Y siempre digo, cuando doy clase a veces de audiovisuales, y digo que es muy importante también saber qué es lo que te une a ti como creadora con la historia, ¿no? Y en este caso, pues hay un link muy concreto, muy directo, y que creo que en ese sentido lo que necesitas es que el proyecto sea muy sólido, porque tienes una base muy buena. Pero precisamente porque tienes una base como muy, muy potente a nivel contenido, creo que tienes que cuidar mucho la forma, ¿vale? Y eso es lo que le falla a casi todos los creadores independientes, es que presentan un dossier o un tráiler que es malo, que es
muy barato, que no ningún productor de una gran empresa diría puedo confiar o puedo tener esto en mi plataforma. Entonces, si no tienes un tráiler con suficiente calidad, es mejor no enseñar un tráiler, ¿vale? Es mejor hacer un dossier. Entonces, yo lo que te recomendaría es que busques dosieres, por ejemplo, de prensa, de proyectos grandes, intentes imitar ese estilo, ¿vale? Que igual no eres diseñadora, pero bueno, a día de hoy existe Canva, existen millones de aplicaciones que te pueden ayudar. Y lo importante es que, aunque sea solo sobre el papel, el proyecto parezca muy potente, ¿vale? Porque tiene un tema potente. O sea, lo que va a buscar un productor cuando te va a financiar es este tema va a llegar a la gente, este tema es suficientemente interesante, va a dar dinero o audiencia. Entonces creo que tienes un tema que sí puede hacer, o sea, todos estos pueden ser checks, ¿no? Sí. Pero lo que suele pecar, lo que suelen hacer mal los creadores independientes es querer hacerlo todo, ¿vale? Entonces, y te lo digo en mi propia experiencia porque también me ha pasado, ¿no? Entonces, no sé si tú eres guionista, directora, productora, actriz, todo, ¿vale? Entonces, creo que normalmente queremos hacer demasiadas cosas e idealmente igual solo tienes que escribir el proyecto, ¿sabes? Y buscar unos partners, un director que sea muy, muy bueno o una directora. Sería increíble que este proyecto, además, sea solo dirigido y producido por mujeres, ¿sabes? Creo que sería como muy importante que sea de esta manera, porque añadiría como una capa de quitar la hipocresía de decir vamos a hablar de mujeres pero somos todos hombres. Entonces creo que sería muy interesante eso. También sería interesante como para este proyecto que podría ser incluso en muchos países. Essa é uma questão que eu queria te perguntar. Você é da onde? Yo en Bilbao, en el País Vasco, que es el norte de España. Espanha? Ai, que perfeito! Eu recém cheguei em Portugal, e eu gostaria de entender também isso aqui. Então, isso que você está me dizendo é bem interessante, porque tudo é novo aqui para mim, né? Eu vim para cá para estudar, então aqui eu vou fazer um mestrado de cinema, mas o meu a longo prazo é sair daqui e ir para a Espanha para fazer um doutorado e para de fato entrar no mercado, porque para mim as produções espanholas são impecáveis. Então, um contato com você, até para direção mesmo de carreira e de produção, é incrível. Uau, que sorte a minha. O sea, ¿vives en Portugal? Eu tô em Braga agora. Eu cheguei tem vale. um mês, sou um bebê aqui. Muy bien. O sea, eres brasileira, pero estás en Praga, vale. Isso. Muy bien. Pues nuestro festival sucede en noviembre en Bilbao, así que Qual é mira, o a nome ver si puedes venir porque estaría muy bien. Sí. Aparte, bueno, yo, o sea, creo que puede que sería interesante que fuera un proyecto de muchas mujeres, ¿sabes? Y que no fuera solo como en un sitio, sino que me parece un proyecto que puede ser muy colaborativo, que tenga como lo mismo, pero sea como antológico de diferentes episodios. Creo que podría ser interesante. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto también que se llama Su nombre es ninguna, Her name is nobody, y habla también sobre cómo, bueno, en este caso habla más sobre la prostitución, pero habla sobre mujeres que son víctimas de trata y bueno, no sé, yo sí puedo apoyar el proyecto de cualquier manera, encantada. Eu também, digo mesmo para você, imagina, seria incrível. Claro, entonces creo que puede, o sea, y por ejemplo el ir a festivales o estar conectada de alguna manera con festivales te puede ayudar también a encontrar más contactos y más gente, porque en este caso
puede que en vez de ir por el circuito tradicional de web, tradicional de web Uhum. series, podría incluso financiarse cada episodio por separado, como un Sim. cortometraje, ¿sabes? Uau. Claro, porque de podría até ser que etnias diferentes, né? Faz en muito sentido. diferentes países pues haya pequeñas ayudas que puedas emplear, que sea en vez de para una serie entera, para un cortometraje y se vaya haciendo cada episodio y podría ser una serie infinita, ¿no? Porque puedes ir Sim. haciendo uno a uno según vayas conociendo gente en diferentes sitios. Podría Uau. ser interesante, sí. ¿Y has hecho algo, has producido algo o has escrito algo antes? Oi, desculpa, eu... ¿Has creado alguna serie anteriormente? Sim, já sim. Como eu te disse, eu fiz essa de escrever, que você diz, ou de produzir, porque eu já fiz muitas coisas. Mas eu escrevi sim. Eu tenho um longa-metragem chamado Frida Kahlo, a mulher que deu à luz a si mesma, escrito por mim. O start foi o TCC, né, o trabalho de conclusão da UFRJ, não sei se conhece essa faculdade no Brasil, mas é uma faculdade de 200 anos. E eu escrevi websérie, já escrevi o Natal Iluminado, como eu te disse, são 4 episódios de 40 e poucos minutos, curta-metragem também, então eu produzo coisas que eu gosto de falar e que eu possa sempre protagonizar alguém ou algo que geralmente a gente não vê em televisões ou filmes convencionais, né, do mercado. Essa é a minha, acho que é o meu maior objetivo enquanto produtora e criadora de conteúdo, é abraçar essas pequenas, grandes comunidades que não se veem no mercado. Acho que é isso. Es que eso es una cosa súper importante, también lo estaba comentando con el anterior chico, y es que muchas veces tenemos un proyecto y queremos vender ese proyecto como sea, ¿no? Entonces, yo digo que hay que hacer lo contrario a veces también, ¿no? Pensar qué necesita la televisión o el sitio o las ayudas a las que me dirijo, o sea, qué es lo que están buscando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sé que en el País Vasco, donde vivo yo, o en España, hay también ayudas que son a igualdad. Pues igual con este proyecto se puede no solo ir a una ayuda que sea sobre cine, sino también a cosas que sean sobre mujer, sobre igualdad, etcétera, ¿no? Que al final casi puede servir como una especie de campaña también de feminismo, de antiviolaciones, etcétera. En Europa, y ya no te quiero decir en otros países del mundo, en Europa hay una cosa que hacen así, que es 1 de cada 5 personas han sido abusados de niños. 1 de cada 5, es muchísimo. Y me imagino que habrá países que son mucho peores. O Brasil. O sea que 1 de cada 5 ya me parece mucho. Y eso estamos hablando de aquí mismo, en Europa, y es un tema tabú del que no habla nadie, ¿sabes? En Europa. Sí. Entonces, yo creo que también puede ser una serie que puedes aprovechar la parte social, ¿no? Y que también pues conseguir apoyos por ahí, ¿sabes? Incluso, por ejemplo, ONGs que se dediquen a temas de mujeres en diferentes sitios. O sea, se podría buscar como, en este caso, yo creo que unos partners un poco diferentes. Pero claro, a lo que voy, lo importante en este caso es que el producto final tenga calidad. Entonces, eso es lo que tienes que pensar porque no he visto nada de lo que has hecho. Entonces, podría ser increíble o podría ser terrible. No tengo ni idea. Pero sé que lo más importante luego de cara a, por ejemplo, si haces un episodio, que vamos a decir que es el piloto, para luego vender más episodios, esto tiene que tener mucha calidad, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que pensar también cómo hacer que eso tenga calidad. Y si solo tienes que escribirlo, pues oye, pues solo escribe y produce, ¿no? Pero tienes que pensar en el proyecto y en qué es lo mejor para el proyecto, yo creo. Perfecto. Sí, no sé si tienes como preguntas como así, como muy concretas. Na verdade, é tudo muito novo, né? Porque você está me falando a realidade de um mercado extremamente novo para mim.
Então eu acredito que eu precise mesmo estudar um pouco aqui, né, como funciona essa temática aqui, porque eu sei muito no Brasil, mas aqui de fato é outro cenário, né? Preciso entender como funcionam as produções independentes aqui, porque no Brasil tem uma equipe inteira de pessoas que têm muita vontade e trabalham com pouca grana, né? No Brasil eu tenho certeza que eu conseguiria fazer um piloto de qualidade. Então eu preciso conhecer pessoas aqui, acho que entender. Eu não sei se eu consigo, talvez o seu e-mail, o seu contato, para poder pegar, talvez, essas pessoas que você possa me indicar para a gente conversar, porque lá a gente trabalha muito com criadores de conteúdo criando junto, né? Eu não sei se aqui também funciona. Acho que sim, né? Bueno, yo creo que como que cada país, y ni siquiera país, cada zona, porque yo creo que no tiene nada que ver donde vivo yo por ejemplo, en Madrid, cambia mucho. Yo creo que cada zona es un poco diferente y tiene como sus cosas un poco especiales. Sé que en Portugal, porque tuvimos una serie que era de Portugal, la televisión pública sí que hace algunas series cortas. Eso tienes que buscar. Porque yo creo que ahí puede haber algo interesante. Y luego en cuanto a... bueno, en cuanto al proyecto, yo lo que te recomiendo, y si quieres me lo puedes mandar y te puedo pues mandar como mi feedback. Si quieres, yo diría que tienes que hacer como un dossier muy, muy potente visualmente, con unas ideas como muy claras y súper feminista, mujeres al poder, todo el rato. Y con este dossier, sabes, intentar vender el proyecto. Y yo creo que, ya te digo, o sea, pienso que cada proyecto tiene como un camino diferente. Nosotros, por ejemplo, hubo un proyecto que era sobre mujeres en la agricultura, que hizo un amigo mío, y de repente encontré que había una subvención precisamente para como potenciar a las mujeres en la agricultura, en el campo y todo eso, y nos dieron una ayuda para poder difundir la serie y darle promoción, y yo nunca se me habría ocurrido. Entonces, lo que quiero decir con eso, que a veces hay que buscar caminos alternativos, especialmente cuando hablamos de un formato que todavía no está muy instaurado. Entonces, es como que tú vas a tener que venderle un poco a la televisión que te necesitan, ¿sabes? Decir, oye, no estás llegando a la gente joven, esto puede tener además un impacto social, ¿no? O sea, hay como diferentes capas, y yo creo que en este proyecto tienes una capa social, incluso casi como de formación, ¿sabes?, de la sociedad importante. Entonces, creo que tienes que vender eso muy bien y que se pueden encontrar formas de financiación diferentes y más, pues, desde el lado social y no solo desde el cine. Pero estoy segura de que en Portugal también hay ayudas al cine, a las que te puedes presentar, a cortometraje, a series, eso tienes que buscarlo y Chama seguro de que edital existe. também? ¿Cuál? Chama de edital também ou tem outro nome essas ajudas aqui? No tengo ni idea, es que yo sé las de aquí. Yo sé Qual é o las de nome aquí, pero daí? estoy segura que en Portugal también hay. Mas qual é o nome? Tem algum nome? É edital, alguma coisa assim? Yo diría, si las busco aquí, son como subvenciones, por ejemplo, a producción digital o a televisión, a formato, bueno, o a cortometraje. Yo creo que con cortometraje igual sería el más fácil para conseguir. Pero no sé, no me sé las ayudas en Portugal, no tengo ni idea. Pero Não, estoy segura de que hay, fijo, seguro. Perfeito. Tá bem. Eu vou embora antes que a Débora me bata. Eso, Obrigada. tienes que venir a Bilbao en noviembre. Obrigada, Rose, foi um prazer. Eu vou terminar de escrever o projeto e aí eu pego o seu contato com a Débora para te mandar? Sí. Y si no, bueno, mi email es fácil porque es como roseofdolls@gmail, ahí me encuentras. Ok. Así que me Tá puedes bom. mandar si quieres y te puedo echar un cable en Claro lo que que sim. pueda. Muito obrigada, foi um prazer.
Muy bien, igual. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por compartilhar seu projeto. Como eu falei, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E, Rose, muito obrigada também pelas contribuições. Foi lindo ouvir você falar, maravilhoso, contribuições excelentes. E espero vê-las ambas muito, muito breve. Muy bien. Besos. Bueno, Beijo. chao. Muchas Chao, gracias. Adiós.
O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na banda. Começou. Brasil urgente. Unidade com Bem aberto. a Marinha com transição muito. Cê tá louco? No capricho, grande lance espetacular. Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos.
So guys, we're back. Our next mentor is the director and producer, Arne Fischer. Welcome, Arne. So nice to have you back. Hello. And he's going to be talking to Fabricio of the project Mere Fiction. So guys, you have 20 minutes. I'll be here to help. Anything you need, just let me know. Let's go. Okay, I'm starting talk about a little presentation for project Metaficção. Synopsis: Jaime is a screenwriter who is in a creative crisis and spends most of his time sitting at the table in a little used restaurant near his house. Jaime discreetly observes the other tables and realizes that he can create stories just by watching those people talking. These stories, invented by Jaime, can be considered the invention of the incredible author, or they can be part of Jaime's real life. Concept. This is a comedy with 6 short episodes and finishing script. The series takes place in just on location, a restaurant, which episodes tells different stories that is around Jaime. The idea is to use the rotoscopy, the technique, which is not widely used in Brazilian productions. This could be an important factor for this product. This technique brings benefits to recordings because can be fully recorded in the studio. Is the way the possibilities of change in the post-productions are bigger. References. Metaficção is based on films that have only on location. An example is the film Chega de Saudade by Laís Bodansky. Another production that is referenced because of the rotoscoping techniques is a series London, available, disponível no Amazon Prime. Okay. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. What a cool project. My English is very, very bad. Oh, I can more than understand it. Don't worry. Do you speak Portuguese? Little. Not very good. No, Okay. sorry. Okay. You are one question about the project. Yeah, can you tell a little bit more about the rotoscoping technique? A técnica de rotoscopia. Tem como traduzir essa pergunta, por favor? He actually just wants you to talk a little bit more about it. About the technique. Ele perguntou sobre a técnica de rotoscopia. Isso, ele quer que você fale um pouco mais sobre. Ah, é isso. tá. É That's isso, né? it, right, Arne? Do you want him to talk more about that? About the technique? About the rotoscoping technique, yes, exactly. Bom, se você puder traduzir o que eu vou falar, porque a técnica de rotoscopia já é antiga, né, desde a década de 30, início dos anos 40, e no Brasil eu não vejo muitas produções audiovisuais, na verdade eu não conheço nenhuma produção audiovisual o que utiliza essa técnica de rotoscopia. He said it's a very antique technique, like from the decades of 30s, 40s, and he doesn't know any Brazilian production that uses that technique.
E é uma técnica de animação, no entanto, ela acaba, de certa forma, deixando a produção um pouco mais barata para a gravação. Na pós-produção, logicamente, existe uma equipe para fazer para executar essa pós-produção para que fique bom, mas na gravação, a gravação possibilita que seja tudo feito em estúdio. Então, os cenários, enfim, são todos desenhados, né? And he said it's like a kind of animation that makes the part of like production a little bit cheaper. But in the post-production, like there's gonna be needed a crew and all of that. But for the shooting, indeed, it can be made like in studio and with less things to afford. There was also rotoscoping techniques are like for movies for example, Mary Poppins or something like this. These were like classical movies with rotoscoping. He said something that he gets inspired by people talking in this location, in this restaurant, and he is also creating like stories by fiction. Will the rotoscoping have to do something like with escaping reality by creating like this fiction, or will this be like a transition of like one story to another? Então, ele pediu sobre a questão de se vai ser uma transição de uma história para outra, ou se tu pensa em criar, a partir dessa técnica, uma história, por exemplo, ele usou os clássicos de exemplo, por exemplo, Mary Poppins. A história, pelo que eu entendi mais ou menos, é que se a história ela vai acontecer, ela tem 6 capítulos, né? Todos os 6 capítulos acontecem nesse restaurante. E cada capítulo é a história de uma mesa, ou seja, de alguém que está próximo do personagem principal, que é o Jaime. Então ele vai contando e inventando histórias que ele está observando. Mas em algum momento ele começa a perceber se isso é real ou não. Os 6 episódios acontecem dentro do restaurante, eles não saem do restaurante, e a maioria das cenas são feitas nesse espaço de mesa, enfim, de interação bem restrita com relação à locação, né? He said that it's 6 episodes and all of them happen inside that restaurant, and none of them leave there. It's like the main character looking at the other tables and like telling of those people in there and of each of the 6. How does he want to shoot like and make the post-production like with animation or something like this? How is he going to achieve it? Will he be doing this like by making animations on computer, or like more like drawn animations? What is his personal style more? So, então ele pediu sobre a questão da animação, como tu pretende fazer a questão da pós-produção e como tu vais usar essa animação. Eu estou falando aqui de Joinville, Santa Catarina, e temos uma universidade aqui chamada Univille, que tem um curso de animação, especificamente direcionado à animação. Então, inicialmente, teria esse contato aqui com essa universidade para desenvolver essa técnica de animação, mas lógico que essa técnica de animação, ou seja, a pós-produção, ela vai ter que estar muito bem alinhada com a gravação, né, para que essa base faça sentido quando for fazer a pós-produção. Tem uma equipe aqui em Joinville, né? Santa Catarina também tem, Florianópolis tem também. A equipe que seria composta por pessoas dessa universidade, seria como se fosse uma parceria, então? Seria como se fosse uma parceria. O mais importante, assim, eu acho que é destacar que é um projeto, não um projeto piloto, mas é um projeto com 6 episódios curtos, então é quase como um test drive. He said it's like it's short episodes, 6 short episodes,
So he called it a test drive. Like he said he has like a university in the city where he lives that has a kind of a crew. So he would search for like a partnership to get this crew to make the animations. And I have also seen like on this presentation that he uses like some images in his presentation. There was like one movie scene from A Scanner Darkly, a movie by Richard Linklater. Is he also inspired by these kind of animations, or will it be like complete different animation style? Ele perguntou sobre algumas das tuas inspirações, ele citou uma pessoa, eu não entendi o nome. Se tu não entendeu, eu vou pedir para ele repetir daí. Lichtenstein, alguma coisa assim. Não conheço. Não conheço. As minhas inspirações, na verdade, são inspirações de filmes clássicos. O que me chamou a atenção para esse projeto especificamente é que é uma série muito curta e por conta da utilização da técnica pouquíssimo utilizada aqui no Brasil, eu acho que poderia ser um test drive, né? Como eu falei anteriormente. He said that he is like inspired by the classics and that as he sees that the episodes are short, he really sees the series as a possibility of a test drive. Okay. And when does he think he will be realizing his project? So when does he plan to start with everyone? Ele perguntou quando que tu planeja iniciar com esse projeto? Quando que tu planeja iniciar com tudo? Quando a gente começar a ter algum aval financeiro, na verdade, porque eu acredito que é um projeto que tem uma experimentação, existe algo experimental ali que seria interessante, principalmente para o mercado brasileiro, mas o investimento financeiro eu acho que teríamos que ter esse investimento financeiro principalmente para pós-produção, para que isso seja viável economicamente na pós, que é onde vai se aplicar a técnica de rotoscopia, né? He said that he will start doing it when he finds financial support, because he thinks it's going to be necessary to find it somehow, especially on the post-production part of the project. He thinks it's going to be needed to start doing it. Okay, and in what kind of price range does he think the project can be realized? Will it be like a more cheaper production or like a higher budgeted production? I don't know about like anything. And does he try to make like a trailer or something like this for future possible sponsors or something like this? Então ele perguntou qual seria a tua estimativa assim, de valores, qual seria o budget, né, que tu iria utilizar, se é uma coisa um pouco mais que tu consegue fazer com um budget um pouco menor, ou se seria um pouco maior, e se tu chegou a pensar na possibilidade de um trailer. Então, eu não fiz nenhuma produção visual mais aprimorada em vídeo para conseguir explicar o projeto de uma forma mais eficaz. Mas eu acredito que ele tenha uma produção em estúdio que vai ser mais barato por conta do estúdio, né? Então, o elenco, ele é um elenco razoável, tem, se eu não me engano, 12 atores e atrizes, e isso vai baratear, acredito. Então, isso acho que é a menor das preocupações. No entanto, a pós-produção, eu não sou um especialista em animação, mas é uma série com 6 episódios, se somarmos tudo, dá um longa-metragem, mais ou menos. Cada episódio tem 15 minutos. Então, essa pós-produção aí sim teria que ter um investimento um pouco maior. Mas para iniciar, talvez, eu acho que não ultrapassaria R$1 milhão para a gravação. He said that to start, he thinks like 1 million total for the production part,
em reais. Okay. And how do you say it? Like, how does he try to reach like a goal like this? Like with, I mean, like 1 million reais are like a couple of 100,000 euros or something like this. This is even for the production standard in the European Union hard to get for like independent artists. How does the web market in Brazil? How well does it function here? Is it rather realistic that he will get the money, or does he think he has to compromise or something like this? Ele perguntou, né, sobre a questão de ser um valor razoável. Então, como se tu já tens alguma estratégia no sentido de buscar esse valor, se tu acha que seria realista conseguir, pensando no mercado brasileiro de webséries? A estratégia seria fazer ou uma coprodução com outros países, e aí repensar até na língua falada no filme. Afinal de contas, é uma história que não é uma história que precisa acontecer em determinado lugar no Brasil, por exemplo, ou editais estaduais, enfim, editais públicos que tenha um financiamento público no Brasil. Eu vou traduzir para ele já. O nosso tempo já está acabando, tá? A gente só tem mais 2 minutinhos. He said that he thinks about making like some co-production with in other countries or stuff, or finding like government possibilities in Brazil to be able to make it. We have only 2 minutes more, okay? Okay. If he tries to make like a co-production between like countries or like more languages or something like this, he should really look after like cultural funding, maybe even like from other countries as well, because like the European Union, for example, like Portugal, for example, has also Portuguese as like as a language, but they are like far more, I think, far better off with like spending for artists or something like this. And even if you have like Brazil has like lots of different languages between like beside Portuguese, and if you come to like cultural places where languages matter, maybe they will get financed a lot easier. Ele comentou, né, que se tu pensas nessa parte da coprodução, para olhar para países, por exemplo, que tenham a língua aliada, né, ele citou Portugal, que talvez isso facilitaria um pouco o processo, né, que de já ter isso aliado, né, no sentido de conseguir aliar uma produção aí junto. Sim, sim. Eu imaginei que a língua portuguesa é uma língua que é maravilhosa, enfim, mas ela é limitada com relação a pessoas que falam no mundo, né? Então, existe a possibilidade, sim, de uma tradução, entre aspas, desse roteiro para outra língua, ou espanhol ou português. Oh yeah, he said about like Portuguese and Spanish, that would be like a possibility. But we have to finish over here. Our time's up. Nosso tempo acabou. Fabrício, muito obrigada por ter participado e compartilhado o seu projeto com a gente. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. E a gente espera te ver em próximas oportunidades também. Tá bom. Obrigado, tá, gente? Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. So, Arne, we are about to receive the other project in here.
Galera, agora estamos de volta com o próximo projeto, que é da maravilhosa Priscila. Então, ela vai estar falando um pouquinho, eu vou estar ajudando aqui com a questão do inglês, e vamos lá! Obrigada, Di. Oi, Arne. Hello. Então, vamos lá. Eu sou atriz e psicóloga e apaixonada por narrativas de questões sociais e humanas. E foi daí que nasceu o projeto Talvez Seja Só Isso. So, Pri is telling that she's a psychologist and she's like in love with social themes and stuff like that. So that's how it was born, her project. Maybe that's all. Okay. Sim, é uma minissérie de drama com 4 episódios curtos, onde a gente vai acompanhar a história de Nora, que é uma jovem que está paralisada pela dor, pela depressão, mas ela quer muito conseguir viver. E em paralelo a ela tem a Letícia, que é a melhor amiga dela, apaixonada pela vida, mas que guarda um segredo, que ela está morrendo. So it's a short series of 4 episodes that we see Nora that is suffering a lot, and on the other side there's Leticia, who is in love with life but has a secret that she is dying. Então a história ela vai trazer como o afeto, a presença e a amizade. E a amizade pode mudar, mesmo que de uma forma silenciosa, a vida de uma pessoa. E trabalha também a questão do ciclo vida, morte, vida, com a morte como uma presença ali, mediando elas no entendimento, na aceitação desse processo que elas estão vivendo e na descoberta de sentido. So it talks about a lot, like how affection and the feelings and the presence can change stuff, even like in rough times, and also works with the life, death, the cycle of that, and how they being there for each other changes things, even in the rough times. Oh, É o meu nice. primeiro projeto. It's her first project. Oh, nice. Very cool. Tô animada. E eu queria ouvir de você, Arne, se tem mercado para esse projeto e quais as possibilidades para esse projeto. So she wanted to hear from you, like if you think that there is a market for that project and what you think would be the possibilities for the project. Yeah, there's definitely a market for this kind of project. In Great Britain, for example, there is like this movement that I got remembered after she told me about all this, what is happening in her thing. And if she wants to continue to like study for like scenes or something like that, she should watch like movies by Ken Loach or Mike Leigh, who were like in the category of social realism. They also have like the scenes with life and death, but also in a comedic, light-hearted way, but also a very dramatic way at the same time. So if she wants to get inspired by that, there's like a whole genre and whole directors from the UK that have been household names over the last couple of decades. Also like the Italian movement, the neo-realist movement, like by Fellini, by De Sica, like great directors, or even like the Nouvelle Vague of France, by Jean-Luc Godard or something like this. They are all in these kind of categories. And if she wants to continue like her first project really well, she should study like films of these genre and subcultures. This would be very important. Ok. Então ele falou que tem com certeza muito mercado, né, para o projeto que tu comentou, e ele citou várias referências que ele acredita que seria interessante tu estar estudando, né, se tu queres começar a fazer esse projeto, produzir e tudo mais. Eu vou pedir para ele me encaminhar todas, porque ele falou do Reino Unido, falou da França,
falou de Itália, então eu vou pedir para ele me mandar certinho os nomes, que daí eu te passo, que ele falou que seria um bom caminho, assim, para tu começar a pegar inspiração desses clássicos e mais modernos também, de um realismo mais moderno, para tu seguir nesse sentido. E também ele citou, né, da questão de um formato que é feito, que, por exemplo, é se tomado uma comédia mais leve, mas ao mesmo tempo tem uma pegada de drama ao mesmo tempo, assim, então para tu conseguir assistir e visualizar nesse sentido. Uhum, entendi. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, porque como eu estou trabalhando essa linguagem mais sensorial e ao mesmo tempo introspectiva, de como que eu conseguiria fazer isso prendendo a atenção do público, sem perder o público, né? Para não ficar algo mais tão introspectivo assim, sabe? She said that she feels like that what she's making is going to be like very introspective, like very turned into the inside of the person. So she would like to know, how do you think she can like get the attention of people and not like lose them for being something very deep sometimes, like very intense, for keep the people in there interested? So the thing is, I'm currently thinking about like how she can do this the best. So the thing is, like all these directors that I've talked about, like Ken Loach or something like this, they didn't have like the biggest budget. Like most of them shot like movies in their beginnings with less than 40,000 pounds or something like this. So it is like even they had like rough beginnings, but the thing is, they kept going on and on and on and tried to focus on the screenplay first before they even shot a thing. So the screenplay had to be built very, very good and very, very naturally at the same time. I say don't force anything into the screenplay. Just let it flow naturally. If it is happening, if something occurs or something like this, it shouldn't be over dramatic or something like this. It should be as natural as it gets. And yeah, definitely try to work on the screenplay much more. Look at like movies that focus on like very deep inner thoughts or like personal fights within himself. There is like the best movie I would say to watch if you really want to have like a deep understanding of like your own kind or something like that would be, for example, Gaspar Noé's movie, or like Michael Haneke. Michael Haneke made movies like Amour or The Right Ribbon or something like this. So these people got like a very high sense of a very natural environment in these movies. They even used sometimes like surrealism or something, or like magic realism. But the movies themselves are like very, very serious and have like a very big connotation to like how do you say, like to your own mind. And I think like if she focuses on like very good script writing and like the psychology of people, then I think like this would benefit her as a writer and a director. Então ele comentou, né, que alguns dos diretores que ele citou antes, que a maioria começou com um budget muito baixo, né, e que o segredo estaria em continuar fazendo, mesmo estando bastante difícil. E que o que acontece? Antes de pensar em gravar qualquer coisa, que tu foque muito na questão do script, né, do roteiro, de pensar ele muito bem, pegar essas várias referências com vários outros diretores, assistindo as questões, enfim, para tu conseguir trabalhar muito. Ele citou várias vezes, ele ressaltou a questão de trabalhar muito o roteiro.
Então, de ter ele de uma forma natural, pegando referências que trabalhem bastante os pensamentos internos, e como tu tens essa questão da psicologia também, compreender o que seria o natural, né, do ser humano, da psicologia do ser humano. E para tu poder explorar isso de uma forma muito natural, que é outra coisa que ele também ressaltou bastante, de forma não exagerar, não over dramatizar e tudo mais, mas que tu consiga trabalhar esses pensamentos internos de uma forma natural, que é isso que vai acabar de fato prendendo, né, a atenção do espectador e tudo mais. E mais uma vez focar no roteiro antes de tu começar a gravar. Sim, sim, eu tô fazendo, eu já tenho o roteiro, mas eu tô fazendo vários ajustes. Eu uso muito a referência da Maya Deren, aí dá um certo medo, assim, porque vai para a questão da videoarte, para o surrealismo, mas eu quero fazer algo mais real. E o objetivo, né, desse trabalho é justamente trabalhar na sutileza, né, a série ela não traz explicações, ela não traz manual sobre como encontrar o sentido da vida. Ela traz mais essa escuta da dor, a escuta da ausência, do luto, dos ciclos do ciclo natural da vida. E um convite, né, também a pensar sobre o que que fica, o que que muda dentro da gente quando a vida ela parece parada, mas a gente precisa continuar. Porque em algum momento todo mundo já passou, vai passar por essa paralisação que a Nora passou, né? Eu trago um contexto muito pessoal também, algo que aconteceu comigo. Então eu tenho esse aspecto da Nora, dessa paralisação, dessa depressão que muitas pessoas em algum momento que estão enfrentando uma crise existencial passam. E essa questão da Letícia, né? Dessa pulsão de vida também. So she talked about like how the series is to be something like very about listening and about understanding. Her intention is never to bring a manual. She just wants to show like how it actually happens. She said that she has been through some stuff too, that she saw herself in like Nora's shoes. That she understands that part of how is it to be depressed and feeling that your life is paralyzed and having to go on anyways, and that she thinks everyone is going to go through something like that during a lifetime somehow, and how it's different from like Letitia and all that life inside her and everything that's happening to her anyways, and like to bring this thought to that. Mhm. How is she planning to shoot like some scenes? Because she said something like she doesn't want to lose anyone's interest and everything. So has she particularly scenes in her mind that she wants to accomplish, like a special technique in films, for example, her own idea, or doesn't she have like any idea how is she going to do that? What is her stand, and how far is she with this project so far? Ele perguntou se tu já tem alguma ideia de como você quer filmar, se tu tens alguma cena específica na tua cabeça, assim, que já tem alguma técnica específica de filmagem, tipo, em que ponto que tu está no projeto nesse sentido de realização de filmagem, assim? Sim, eu tô no momento trabalhando a identidade visual. Da identidade visual, eu tô pegando muita referência de Euforia, porque, inclusive, no Euforia tem uma cena muito específica que mostra a paralisação da Nora, que é a cena que a Ro, ela tá tendo uma crise numa festa. Então, é como se tudo realmente tivesse parado, mesmo ela cheia de pessoas ao redor, tá tudo parado, a cabeça dela não tá acompanhando o ritmo da festa. Aí é claro que é assim, outra proporção de gravação, né? Claro que eu vou fazer isso de uma forma mais dentro das minhas possibilidades. Então, só para dar
essa questão de que o tempo está passando, eu utilizo o relógio, o simbolismo do relógio. O relógio passa e aí a sombra na parede mostra que ficou a noite, que ela ficou o tempo todo olhando para o reflexo dela no espelho. Isso é uma cena que tem. So she said that now she's building the visual identity of the project, that she's like getting inspired by the series Euphoria, that she has like a scene on her mind that one of the characters, Rue, is like in a party, and she has one of these episodes where everything is like paralyzed, and she said it's a very different parameter of shooting, and that she is thinking about doing something like using a clock, showing the shadows on the wall and how the time passed, and she has just been there all along, like paralyzed. And this is one of the scenes that she's planning to make. Okay. So if she feels like that everyone is stuck, maybe she could do that, like there was like Dune 2 had a very good scene prepared, and they made like an alternate reality, like on another planet, which was like on the planet of Harkonnen, and they used for these special scenes, they used infrared as like a shooting technique, and maybe like the scenes where like she's full of life, and the scenes where she is stuck, anything, maybe she could use something like this, for example infrared, to show like a different reality. For example, this is how I imagined it, but she should get creative in the way she should tell these kind of stories, but like these kind of techniques are like very, very good to be like. Ok. Então ele citou um filme que usa uma técnica de infravermelho, que para simbolizar, né, um estado, enfim, de sentimento e tal. Ele citou, eu também vou perguntar para ele passar tudo certinho, as referências, para ele passar depois, tá? Mas e daí ele disse que a forma como ele imaginou é que na pulsão de vida esteja, digamos, uma forma de luz, e nesses outros momentos um outro tipo, né? Ele citou o infravermelho como um exemplo de como ele visualizou, mas ele falou que tu vai ter que ir ali pela questão da tua criatividade e tal, né, para ir construindo isso, de como tu for ver que vai ficar da tua forma. Sim, sim, eu brinco muito com essas questões visuais mesmo. A Nora, ela tem um visual mais azul, e é um azul mais frio. A Letícia já tem muita cor, são cores mais vibrantes. Eu tô trabalhando essa questão mesmo. Então, vou assistir essa aqui. She said that she's been working a lot on the color thing, that like Nora has like more blue tones or something like that, pulls a little sadness within, and Letitia is like full of life, full of color and all of that. We have only 2 minutes more. I'll let her know that's okay. Isso até eu também. A gente tem mais 2 minutinhos só, tá? Ok. Então eu queria ouvir mais alguma dica, se ele tiver. She wants to know if you have any other tip, any other advice in those time left. Yeah, sure. So definitely, if you want to get inspired by lots of movies or something like this, definitely watch like movies that have like a social depth in that. So
last Oscar winner for Best Picture was an independent film, which is pretty rare at the Oscars these days. And this movie has won, like, I think, like even like the screenplay categories or something like this. So this project was very, very well written and got like a lot of attention. And in the last couple of years, I could even see that like even smaller productions were like eligible for like the Oscars, and lots of them had like great storytelling, whether it was like a visual storytelling or even like a complete animation. For example, like animation style was like a Latvian movie called Flow. This movie was pretty big in the last couple of days, and this is a movie without a single word of language. It is all like, for example, made from the eyes of a cat. So this is also a very interesting thing if you yourself want to see like others have like the social things, and if you are like someone like just like the seer, like just like the person who sees like without interfering in it. That would be, for example, a very interesting way to get your project. Então ele comentou, né, sobre alguns dos últimos ganhadores do Oscar, né, que ele tem visto muitas produções independentes, que é uma coisa rara, mas que tem vindo produções independentes que são elegíveis para o Oscar, né, inclusive algumas que ganharam, né, nesse último ano, e que isso mostra muitas questões, né, de como existe uma potência também nesse sentido, e que para tu assistir, né, e poder buscar inspiração nesse tipo de produto. Eu vou passar para ti todas as referências bem certinho. A gente, infelizmente, vai precisar encerrar agora, porque o nosso tempo já acabou, mas é sempre um prazer te receber, porque tu sabe disso, e muito obrigada por compartilhar com a gente sobre o teu projeto. Ai, obrigada, Arne. My pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Arne, so thank you so much for joining us. It's also always a pleasure having you with us. We're so happy, and we hope to see you soon again. Oh, yeah, it's a pleasure for me too. I'll just ask that you share with me the references that we talked about during this meeting, so I can send them so we can watch it. Yeah, sure. I will put a list together and send it to you then. Thank you so much, guys. See you soon. See you soon. Bye-bye. Ciao. Ciao.
O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na banda. Começou! Brasil urgente. Unidade com... Bem aberto. A Marinha com tradição muito... Cê tá louco? No capricho! Grande lance espetacular!
Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Quem tá vendo o mar ainda agitado? Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Um trânsito lento nos dois sentidos. Vai ficar gravada? Sim, vai ficar com a nossa transmissão no YouTube. Então, galera, vamos lá. Voltamos aqui para a nossa próxima sessão de mentorias. And our next meeting is with C. Songor, diretor e fundador of Dai Cereali. He'll be talking to Regina of Blue Gold, Ouro Azul. So guys, you have 20 minutes. I'll be here. If you need me, just let me know, okay? Okay, thank you. Thank you very much. Hi, Songor. Please, Hello. how can I proper say your name? Songor? Chongwa. 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 Yeah. Mm-hmm. Is this a Czech name or It's a Hungarian name. Oh, okay. Dobrodka. Dobrodka is, I think, Slovakian. Chongwa is Hungarian. Okay. So here I am, sort of nervous. You are your project is Blue Gold, is this right? Blue Gold, Ouro Azul. That's right. It's a reference to water. Water is our blue gold in the world. Yes. And do you have any questions or to me or something? Yes, I don't know if you have watched any of our episodes. We have one of them. I have somehow not a chance because when I logged in, I couldn't watch the episode from here. It was not available. I had received the link, but I couldn't watch the episode. So I only read the script until now. Okay, so I'm going to try to resume it to like the series Ouro Azul has a storyline arc projected up to 3 seasons, and we are currently in its first season. The story follows the community of village Matagal. That's a village founded by a rural worker, and 30 years after his passing, the village endures through his grandchildren, nephews, nieces, and neighbors, navigating tensions between rural traditions and technological modernity, right? Yes. These tensions clash with the Dovaldo family, who seek to reclaim the land after discovering the community lies in an area of significant hydropower potential. And through this conflict, we highlight critical themes like river ecosystems, water supply chain challenges, the livelihoods of local fishermen, the relationship between nature and the community as symbols of unity.
Additionally, the narrative explores the characters' passions, schemes, and toxic family dynamics. That's basically it. And as far as the series objectives are concerned, we would like, maybe if possible, some feedback on the series language. It's currently at 55% of its final potential. 30% of the scenes remain yet to be filmed, and the post-production is yet incomplete. So are there any aspects of the language or style that could be refined further? We would welcome your insights from the script that you have read. Yes. mm, a difficult question because you are already far into production, I see. So, and I really don't have the chance to see something, but what I read, I would like to ask which position is yours in the production of the series? I'm the set producer. Set producer. Yes, and how huge is the production? So how many people are working on the series? In the team, the production team. Let me see. There is me. There is the author, director, a team of the assistants. I don't know, maybe like 10 people at most. Yeah. Okay. Something like that. And what is your goal? Where you want to show your series? It's a web series. Yeah, we would like to screen it, like YouTube, but possibly in some. I have a connection with a fast channel. You know, a fast channel. It's yes. Free advertising, and maybe there it's being. I have this contact with the Samsung TV. I don't know if you're aware that could screen it for us. And but it's a web series, it's basically internet and our streaming channels. When I read it right, the Davaldo family is in the focus of the. I don't know how you spell it. The focus of the story. Davaldo family is the antagonists. They are the bad guys. They are trying to steal the land from their native people. Yes, I see. And who are the main characters in the series? The main characters is I don't have their names right here right now. They are the descendants of this first rural worker that founded the village many years ago, and the present days. In the present days, the main characters are represented by their descendants. Ex-wife, because she's a widow now that he's dead, and nieces, nephew, his family. Yes. So what I read, I think it is a really important story. So I really liked it in the first sight. So I try to find out because in my what I read, I try to find out who are our protagonists, or who are the persons with whom I can connect. So this is because I asked about who are in the focus, and how you want to unfold the story. How what? Sorry.
unfold to tell the story, how you as you start in the present day, and Yes, it's mostly through stories that are told by his widow, his widow, and to the yes, family, yes, to granddaughter, yes, niece, and this is like a folklore, like yes, ancient stories that mix. This leads us to my next question, because there is a transition. The series basically, the series aims to merge fiction with the journalistic advocacy, like highlighting water-related issues in the city where the story is set. So some scenes blend fictional and documentary elements. It's like a docudrama, So okay, that's something yes. we would like to ask you. If what are your thoughts on this genre in the context of Ouro Azul? Do you think it's valid? This Yes, yes, um, I was a little bit confused because I saw in my papers it was a drama and fantasy. So it was and you want to change a little bit something into kind how you tell it, or is this because you are asking? Because we want your opinion. We desperately need your opinion, and so we want to do a good project. We want it to be like the best that we can do. So if there is a chance that if you say that, oh no, this is no good, maybe we would like to change something. I don't want to judge the genre, because I would say, for me, I always think the best decision is to be true to your vision. So if you would say you have a clear vision how the series should look like, then I would always say, please try to follow this vision from you. So if you say you yourself, you are saying the drama and it is a docudrama or something, and you have a clear idea how it has to look like, and I would say, okay, I don't want to change that, because this is the most important thing. If you have, for me, I think, if you have an idea and a vision to it, then follow it, please. And when you and how I can help, maybe I would say, if you make a series out of it, for me the most important parts are the characters who you focus on. So if you have the characters, it would be great to know who are they, why they want to protect something, and what is the situation behind it. And maybe if you say, also, I hope I also helped you somehow when I'm talking. And this is what I'm interested in, the story. I really like the story. So, and I think how you can connect with everyone if you have a great team also behind it. Water is always, I think you can generate a lot of teams out of it. Also, if you have a story what you are telling, but water is something what every one of us need, and it is without water, life can't exist. And so everyone in the world need water. So every people, every life form. So I think this. So you can. What I'm searching for is a character who and the personal views of this character, and maybe also documentary. If you make a documentary drama, parts of documentary of it, of course you can tell the story like something maybe more real.
realistic, not realistic, more real. And but always, also if these are real characters or fictional characters, I think for me it's important to know them somehow, to can connect with them, their needs. I want to know their needs. And also if they are difficult characters, this is no problem. But I need them to, I can follow the story. Okay, yeah, that can be done. We'll work on it. And we would also ask you about festival recommendations and the participation in this festival, in your festival, Di Seriale. Yes. You know, because although the series has not been yet premiered publicly, we are finalizing season 1's conclusion, but it has already received 13 nominations for Rio Web Fest last year. Wow. You know, Yeah. this is a milestone, and it underscores its quality. There must be some quality in it, for 13 nominations, and it's in the market potential as well. So while recognizing all the team's efforts, that's important too. So what we are seeking technical feedback on the work already completed, you know, so far, to strengthen our eligibility for other festivals. We believe that Di Seriale is uniquely qualified to evaluate our project. That's It's at first, congratulations for all the nominations, and really, I think this is a great recognition for your work. And if you want the recommendation, of course, if you our festival, we can't never say which series will be in the selection in the end, because a team deciding each year, and sometimes this is a different team. So, but I can say that the topic is always important, and your topic is great. And there's I would really suggest to submit somehow, because I think it fits in our festival. But also there are a lot of festivals, and I know Rio Web Fest had a lot of great festival partners. And all these, I can recommend all these festivals. All these festivals from who are partners with Rio Web Fest, because these are great web series festivals in the world. So we are also we have also partnership, a lot of partners who are the same. And so in Europe, if you want to, I can say some festivals in Europe. We have of course Bilbao Serious Land is a wonderful festival, and we have already got what do you call, a passport for the Bilbao Festival. We won it last year at the Rio Web Fest. Oh, wonderful! And you showed you screened your series there. Ah, yes, you screened your series in Rio. Yes. Yes. So this is for me a little bit confusing. I'm very sorry, but somehow if you because your link didn't work, I couldn't. I don't know why. I had no possibility to watch it. So you have, how many episodes you are finished right now? Only one episode. That's the pilot. Episode. Ah, okay, the pilot. So in our festival, for example, we have 2 competitions or more competitions, but one is only for pilots. For example, you can submit the series as a pilot episode, and you can get in the pilot competition. And if you finish the series, you can submit it again for the series competition. So for us, it is a different one, because sometimes if you want to do a series and only have a pilot, it is a step to reach out for more supporters, maybe co-producers and helpers to
made your finals, made your series happen. So this is because for us it's a different competition. So this is also possible, and so you. I'm sorry, please. Which one was you said for the one for the pilot when you only have one pilot? Did you mention what festival? No, at us. If you, I mentioned, I talked about our festival because I thought you had suggested another one. We have two different competitions. Minutes. Okay, guys. Sorry for interrupting. Okay, thank you very much. Thank you. So you, I only wanted to explain this because if you have a pilot, this is a great chance also to get more supporters and maybe also IDs where you can go with. And so because of that, we have an own competition for pilots. And if you finalize your series, you can submit it again for the series competition. So this is only about the competitions is because of this different, because you can get more, more help on your way. But I think also Bilbao Series had also a pilot competition, I know. And I don't know how it is with Apulia, Webfest, or all the other Webfest in Europe. So there you maybe I think Marseille Webfest is also great. Maybe I don't know. Basically the Serial partners, right? Yes. Partner festivals. Yes, so you can watch also on our website. There are our partners, and also at Rio Web website. It's a good, maybe a good advice. Hopefully, a good advice to find some festivals. Okay. And if you have another link, you can send me after our talk, maybe, and I can watch it, and I can also write you. Maybe I have some ideas. So if you like. I would love that. Thank you. Yes. Because I'm really sorry that I don't saw pictures. Sorry. It's okay. I understand. Time is limited, so we are already at the end of our mentoring. Thank you very much, and we can surely send you another link, so you can watch our pilot, and then maybe we can talk. Like keep writing to each other. And without time limitations. Yes, I understand. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, also. Attention and for your insights. Yeah. Thank you so much for being here with us. Obrigada, Debbie. Muito obrigada, Regina. Espero vê-los no festival, toda a equipe. Também. Obrigada. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Okay.
Me confirma quando eu puder ir. Por aqui tá tranquilo. Quando quiser. So guys, now let's welcome Logan's of the project It Happens. Guys, you have 20 minutes. I'll be here. If you need me, just let me know. Good meeting. Thank you very much. Hello. Hello. I will start my presentation now. So let's go. Can you see? Yes. Okay, so let's go. Thank you so much for this opportunity. I'm really happy to be here and to present this project to you. Today, I'd like to introduce you to my original drama series. It's called It Happens. And I guess to start, I need to introduce myself first, right? So, nice to meet you. My name is Logan. I'm a Brazilian advertiser, actor, writer, singer, and content creator. Ever since I was a child, storytelling has been one of my biggest passions. I've worked on several independent audiovisual projects, including short films, a feature film, and a web series. I wrote and directed all of them, and in that series, I also played one of the leading roles, is the one of The Last Image. Each of these experiences helped me to grow and inform me a lot about the power of telling stories. My passion for storytelling also led me to create a YouTube channel where I share my creative experiments, personal stories, Brazilian versions of songs, and original music. And over the years, it has grown into a strong community who supports me a lot with more than 1.2 million total views. So now let's talk about this series. Every story begins with a strong idea. So let me start by sharing our logline. So It Happens is a coming of age drama about Lucas, who is our protagonist, a young marketing intern who starts questioning his sexuality after falling for a straight coworker. At the same time, he must deal with his alcoholic mother and an upcoming surgery that could change his life. It's a story about identity, loss, love, and growing up. About the show, the story follows Lucas, who, how I said before, through 4 of the most intense years of his life and explore sexuality, mental health, family trauma, career pressure, and mental growth. These are really important topics that many young people go through, and I wanted to explore them in an honest and emotional way. The show bleeds drama, comedy, and romance in a deeply personal and relatable way, and all of this happens in a corporative environment. Inspired by series like Love Victor, Heartstopper, Young Royals, and Euphoria, explores life, first loves, and personal discoveries through deep character development. It also draws influence from Mad Men, especially in portraying the challenges of navigating a conservative and often homophobic corporate world. Through the series, our protagonist, Lucas, goes through a powerful transformation from a quiet, insecure boy who avoids conflicts to someone who finds his voice, stands up for himself, accepts who he truly is, and learns to love himself. The first season consists of 90 episodes, each lasting between 30 and 14 minutes. The idea is to tell a complete story across 4 planned seasons, each exploring a different stage of Lucas' personality and emotional journey. And the target audience is young adults between the ages of 15 and 35. What makes it different? This story is inspired by real emotions and experience. There's a lot of my life in it, and is not a traditional love story, and that is exactly what makes it unique. The series reflects the struggle many young people face, but from a fresh and rarely explored LGBT perspective.
especially in a Brazilian small town setting. That being said, I wanna share with you a short concept trailer that I created using AI tools. Before I begin, I just want to say that I know there's been a lot of discussion around the use of artificial intelligence, but as an independent content creator with no budget, I use it to simply as a way to bring concept to life visually, to give you a sense of what the series could look and feel like. This is not a replacement for real humans professionals. I just wanted to make that clear. All of the character voices were performed by me using my own voice. I just used AI to let give you this a little bit different, and I added English subtitles to make it easier for you to follow along. So I will reproduce this now. Can you see? Yes. Lucas, não vai se atrasar. Eu tô pronta, já tô indo. Relaxa, Lucas, vai dar tudo certo. Acompanhe, bom dia. Pois não? Oi, eu tenho a lista marcada às 9. Ah, sim, pode entrar. Sala 206. Bom dia, Lucas. Eu me chamo Luísa. Pode vir comigo. Lucas, pode puxar na cadeira e ficar à vontade, tá? Então, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, Lucas. Me conta. Quem é o Lucas? Quem eu sou? Eu não sei porquê, mas eu tenho esse sentimento de que vai chegar uma notícia muito boa pra você. Ouviu essa, universo? Alô? Pessoal, um minutinho da atenção de vocês aqui. Esse aqui é o Lucas, nosso novo colaborador. Ele vai trabalhar aqui com a gente no setor de marketing. Seja muito bem-vindo, Lucas. Eu vou te apresentar um pouco sobre a empresa e também sobre o nosso setor, só que eu tenho um compromisso agora, então não vou conseguir terminar. Rafael, você consegue finalizar a apresentação com o Lucas? Claro, eu consigo sim. E o que você curte fazer no tempo livre? Eu gosto de produzir alguns vídeos com os meus amigos. Vídeos? Que tipo de vídeos? Tipo uns curtas-metragens que eu fazia. Olha só, que massa. Você sabe que agora vai ter que me mostrar, né? Cara, isso também tá bom. De verdade. Sério? Valeu. Eu não sei por quanto tempo eu ainda vou conseguir aguentar isso. Você tem que entender isso. Você tem que parar de tentar salvar todo mundo e começar a se salvar. Quem é ela? Essa é a Cristina. Ela é a chefona daqui. E também é casada com o filho do presidente. O pessoal morre de medo dela. Ah, entendi. Por isso silêncio, Lucas. Eu sei que é muita informação, mas você vai ter que ser forte, Lucas. Essa cirurgia, ela vai mudar a sua vida. Você tem que se preparar. Tem uns sentimentos muito estranhos rolando comigo. Guilherme, eu preciso te contar uma coisa, mas eu vou precisar muito do seu apoio. Eu acho que eu posso ser bi. Eu acho que eu tô apaixonado pelo Rafael. A minha vida toda eu só fiz o que os outros queriam que eu fizesse. Eu preciso desse emprego. Sem esse plano de saúde, eu nunca vou conseguir pagar essa cirurgia. Do you believe? Eu sempre disse, esse setor é cheio de inúteis. Vocês são uns incompetentes. Eu acho um cara muito legal, Lucas. Eu acho engraçado esse seu jeito. Eu não aguento mais tudo isso. Eu sinto que eu tô sozinho. O tempo todo. Vai ter aquela festa que eu comentei com você no sábado. Você tem que ir com a gente. Eu sei que a partir do momento em que eu entrar naquela sala, nada mais é seguro. Por mais que eu queira controlar tudo, eu nunca vou conseguir. Porque simplesmente acontece. Now let's go again to our presentation. Yeah, thank you very much. It's a great trailer. You did a great work, I think. Yes. I have you. How can I help you somehow? Maybe. And yes. Right. Give you some questions.
I just wanted to finish it. Ah. So to finish, I truly believe that It Happens has a great potential, is a powerful project, especially for young adult audiences looking for real moving stories. And I would love to hear your thoughts about and ideas. And thank you again for your time. Now we can discuss. Okay, thank you very much. Yeah, okay, you had also some questions. Okay, cool. What are my thoughts? I think you made a wonderful trailer, and also your presentation is great. Thank you very much. This time I really could watch the trailer before, so I already know it. But it was with your presentation before. It was really good to watch it again. So I think you have a clear vision. This is what I feel. So I really like that, and I think you have you are really clear what you want to tell, and so I'm really curious because this I asked, how can I help you? So what are you interested in? Maybe where you think I can say something which could be useful for you. I don't know if I understand. I wanted to ask maybe what in which part you can say I can maybe say something that could be useful for you. Ele perguntou no que você acredita que ele poderia te ajudar, no que ele poderia ser útil para você. Okay, so I wanted to ask to you, what do you think that I could improve in my presentation in the series, or something that I really could use to sell the project, like to a producer, or how can I say produttore? Yeah, this is right. Yeah. I think for how you presented it, you did it really well. I think you have also a clear vision where your audience can be. So so I think this is everything you did it right. So so I don't know how can I say something which could help you more than you already solved, I think. But maybe where you can think is your format. If you because if you are fit 30, 40 minutes, it's a huge production. Mm-hmm. So this is the thing. If you want to produce it in that way, of course you need a partner who are also with bigger budget maybe to make it happen, or to sell it to bigger platforms. But I think you can also tell the story to bigger platforms. What I would say, what is make it is important, and you already did. I read also your pitch, and you are focusing on your main character and all the needs and problems of your main character, and so this is, I think this is really clear for me. What you can do is make it more deep. Try to do it more deep, and to try and make deep characters. It's not maybe not. It's not only about how a character is being in each situation. It's how the character is in different situation. So maybe you have you saying it is a character about a transformation, about some kind also of coming of age, or find their own identity somehow. And
who am I really? And so you have a character who is exploring the world, but also himself. And so it's the question. Maybe how you how you can develop already this character even more, and you can develop a character even more if you have your developing your the supporting roles, what you already did. So this is you have a really good level, and now what I'm interested in is how complicated are these characters. So how because a character is really somehow contradictory. So it means they are in each situation different. A character is in each situation different, and if you one character not in each situation acting like not acting same. So you have the possibility to dig deeper in your character and bring the character in different situations and show who your character really are. So I don't. But it's for me really difficult to dig deeper because I have only read the two sides, and so. But I think the solution for all you to sell the story is to develop this special character. So and for me, if you want to tell it, you have a big budget. Of course, you can go to the bigger distribution platforms or streaming platforms. But if you want, I don't know what is your goal with that, because you have also the possibility to ask different partners. And did you already wrote scripts for the series? I wrote the pilot. Yes. And the arc of the story, but just the pilot to start. Yes. And you have a complete 30-40 minutes pilot what you developed already. The script, how many pages, how many time I think that has 76. Oh, wow. Okay. So you have, and do you have any producer already? Where you? I send it to some festivals here in Brazil, and I subscribe to some another things, but until now I never been scheduled to a reunion. This is my first reunion. As the first time that I present my idea, so it's very new to me. Yes. Okay, I understand. Yes, but you did it wonderful, by the way. Sorry to interrupt. 2 minutes, okay, guys? Okay. Thank you. So this is why I'm also asking also myself how I can help you, because I see you have a clear vision, and so maybe yes, maybe you have different questions, more special, more not like like very questions to details or something. Maybe I can give you an answer or something. I wanted to. I need connections, I think, to can present this to more people who can be interested in it. But I think that I just have to try continue subscribing to other festivals and something like that, because I don't know what to do.
Yes, you can subscribe to festivals. You can go on markets, festival markets, and make to pitch sessions. For example, on our festival, the Seriale, but also in many other festivals, they have pitch contests or some kind of pitching. So you can apply for that, and you can present your story to the industry. And there are always people who maybe you can meet their people who you are watching for. They are there because they also are interested in your stories. So, and not only that, they will give you advices, and not only from me. They have of course many different ideas and many different advices what can help you in every kind of advices, like matters of story, but also matters of your possibilities for maybe co-productions or distributions. Yes. So what I can offer you, you can write me, and if you have any questions, and if I can help you, I will help you. Somehow. Thank you so much. I sure I will. So guys, thank you so much for being with us. It was such an amazing time, and I hope I see you soon in the festival, maybe. Me too. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Yes. Bye, guys. Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you. Bye. O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil,
espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na banda. Começou! Brasil urgente. Unidade com... Bem aberto. A Marinha com transição muito... Cê tá louco? Do capricho! Grande lance! Espetacular! Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos.
Estamos de volta com as mentorias no Summit Rio Web Mercado 2025. Agora estaremos recebendo a mentora Deidrit Kaffer, coordenadora de operações da Box Brasil Media Group, que vai estar conversando com a Dandara, da websérie Olhos e Bocas. Fiquem à vontade, qualquer coisa, só me chamem, meninas. Obrigada. Olá, Dandara, muito prazer. Muito prazer. É um grande prazer conhecê-la ao vivo, eu estava bastante animada. Primeiro, eu queria agradecer a essa oportunidade de toda a equipe Rio Web Fest e também a oportunidade de conhecê-la ao vivo e ter essa mentoria. Saiba que vai fazer muita diferença para a gente, né? Nós somos uma equipe pequena, mas muito engajada e é um prazer estar aqui ao vivo com vocês e com você, Drake. Imagina. Prazer é meu ali até também conhecendo um pouco já da websérie, né? Que a gente já faz uma imersão ali para dar uma olhada. Primeiro, parabéns ali pelo roteiro, pela criação, né? Pelo contexto todo, pelo enredo. Acho que vocês já têm uma base consolidada, digamos assim, da história que vocês querem contar e a maneira como vocês querem contar, tá? Eu acho que a temática em si, ela já super funciona, ela tem uma aderência muito boa, ela deixa... existem muitas pessoas também muito curiosas, muitas pessoas que se identificam, então acho super interessante, super relevante. Eu, como coordenadora também da parte da Box Brasil Play como plataforma de streaming, a gente vê a aceitação da temática da série especificamente, séries sáficas, né, com temáticas LGBTQIA+, justamente para trazer uma parametrização, assim, de tudo que pode acontecer, né? Eu acho que, assim, digamos que normalizar o conteúdo especificamente, que a gente ficava, não, é uma série... Hoje em dia, muitas séries, inclusive, a maneira como elas vêm sendo conduzidas, elas não... Digamos que a gente brinca lá na parte da curadoria, que a gente não classifica, a gente não coloca uma hashtag, por exemplo, como uma série sáfica. Ela é uma série porque a temática em si dela não faz com que ela seja, além de ser diferente, óbvio, né? Ela não faz com que ela tenha só aquele diferencial, né? Então, tudo muito bem produzido, tudo bem elaborado, vocês deixam sempre uma identidade muito grande de vocês, assim, da produção especificamente, né, da websérie, então a gente consegue acompanhar e consegue saber de longe, por exemplo, que aquilo ali tenha, né, é um produto de vocês, um produtinho já consolidado, obviamente, que tem alguns apontamentos a fazer para justamente tentar fazer com que, como eu disse até no painel que a gente realizou agora há pouco, da gente colocar o conteúdo no máximo de lugares possíveis, né? A gente trabalha ali tanto da parte do streaming quanto na parte de distribuição de conteúdo. Então, a gente sempre dá alguns toques justamente para que vocês pensem na exportação desse conteúdo, né? Em novas janelas de exibição. Então, assim, hoje a gente sabe que funciona muito bem, eu vi que vocês já fazem essa questão dos conteúdos mais curtos, obviamente trabalham nos shorts, por exemplo, YouTube e etc, para conseguir acompanhar ali a websérie toda, por exemplo, se tivesse vontade no Instagram, né? Tem aquela questão, o YouTube, ele já tem episódios de minutagens diferentes, o que não funcionaria no caso para a TV. Hoje a TV tem uma característica específica, né? Falo da TV também, porque como o Grupo Box Brasil, a gente tem os 6 canais de Pay TV e nós temos as plataformas de streaming também. Então, eu já faço um parâmetro dele como um todo. Toda vez que a gente faz uma análise de um conteúdo, a gente já vê como ele funcionaria, né, nos outros formatos. Então, em vez de funcionar ele como a própria série, ela funcionaria também já como, ao meu ver, como um filme para as plataformas, né? Então, assim, tem como a gente montar a websérie. Eu imagino que vocês vão querer seguindo produzindo e que ela ainda se estenda bastante, não imagino que as bocas vá terminar, digamos assim, tão cedo. Posso estar errada, né? Mas depois eu quero ouvir um pouco mais de vocês, quais são os próximos passos, né? Até para ir afinando, a gente tem uma das coisas que eu sempre falo é que, como nós temos
públicos totalmente diferentes do pessoal da internet, o pessoal da TV e o pessoal do streaming, eles são, querendo ou não, públicos diferentes no que eles gostam de assistir, a maneira como eles gostam de assistir e como eles consomem o conteúdo. Então, tem um grande asset nosso, que é a questão das análises de dados, né? De ver quais são os episódios que acabam mais assistidos, quais são os episódios que, de repente, o pessoal parou de assistir no meio, não quis assistir até o final. Então, tudo isso tem um valor muito grande de mercado, de conhecimento e embasamento para fazer as próximas estratégias e, de repente, até junto com vocês, tá? Porque daí já fica o convite aí para, de repente, a gente conversar depois um pouco mais e levar o Olhos e Bocas também para a plataforma, para a nossa plataforma. Então, se vocês tiverem interesse, até para a gente pensar depois em como a gente pode fazer para distribuir em outros mercados, né? Mas aí já pensando efetivamente nesses próximos episódios, próximas temporadas, pensando nesses multiformatos, né? Hoje o que a gente vê bastante, tá? E isso não falo só especificamente de vocês, mas vejo que o pessoal, às vezes, eles produzem efetivamente conteúdo para a internet, sim, as webséries, mas, como eu disse e já repeti várias vezes, tem coisas muito boas, tem produtos muito legais, existem roteiros, existem narrativas muito fortes e que quando a gente consegue explorar e mostrar isso e colocar isso em outras janelas, por exemplo, vou tirar da internet e vou colocar no streaming, por exemplo, falando ali questão da Box Brasil Play, que a gente foca no conteúdo brasileiro independente, né? A gente coloca aquele conteúdo ali com publicidade dentro dos nossos canais, então tá todo mundo ali enxergando, o pessoal vai querer ver esse conteúdo, e possivelmente, de repente, vem algum estúdio grande, se for do interesse de vocês, e poxa, essa narrativa é muito legal, essa história é muito boa e tal, então isso pode exponenciar e pode potencializar ainda essa produção, fazer 20 temporadas, enfim, né? Então, para a gente conseguir sempre pensar nesses multiformatos. Eu vejo e comento isso seguidamente, que normalmente o pessoal, óbvio, isso é muito, muito tranquilo e faz muito sentido com o que a gente vive, porque existe a questão de orçamento, como tu mesmo mencionaste, a gente tem uma equipe pequena, né? Então, assim, não existe um núcleo gigantesco para fazer de tudo um pouco e pensar em como é que isso funciona para as outras coisas. Então, é um se vira nos 30 ali, e que, às vezes, algumas coisinhas, assim, até a questão de fotografia, que eu também cutuco bastante, né? Do pessoal não ter imagens para a gente conseguir trabalhar isso de maneira legal, ou não ter alguma coisa de making off, ou, sabe, não fazer essa parte toda basilar para o marketing pós, né? Então, isso é uma dica que não só de fato para vocês, mas para todo mundo. Então, assim, seguir também o que a gente vê também que não existe muito na questão de websérie, quando eu digo para YouTube, né? De uma padronização da minutagem do episódio, que, querendo ou não, isso é bem importante para os outros meios, né? Porque ele acaba gerando um produto empacotadinho, né? Então, e às vezes a gente sabe que poxa, a gente editou, ficou ali com 5 minutos e 17, vai ficar com 5 minutos e 17, mas não tem tem que ter aquela coisinha assim para a gente conseguir deixar eles todos redondinhos, porque isso entra num slot de programa de TV, isso entra na parte depois, tanto na a compra e venda e aquisição desses conteúdos no mercado nacional e internacional, né? Porque muitos do mercado internacional, principalmente, eles se baseiam pela quantidade de horas de conteúdo, né? Então, vamos supor, a gente faz também algumas distribuições de conteúdo para África, né? Que é um dos parceiros nossos. Então, eles questionam, tá, mas quantas horas tem essa websérie? Quantas horas tem esse conteúdo? Quantas horas para mensurar o valor a ser pago também? Então, existem algumas coisinhas assim que, de repente, vocês até têm produto, tem tudo gravado, tem todas essas brutas, e, de repente, justamente pela mão de obra, digamos assim, e pela
todo o trabalho que isso dá, porque a gente sabe, existe decupagem, existe a parte do roteiro, será que bate, encaixou, não gostei um pouco dessa parte, acho que essa cena não ficou boa o suficiente. São esses tipos de coisas para serem analisadas para próximas, né, temporadas ou próximos conteúdos, efetivamente, porque, como eu falei, acho que não vai ser uma coisa que vai terminar tão cedo ali, a questão de olhos e bocas, acho que tem muita história para desenrolar, justamente pela temática, pela história, pelo enredo, pelo que vocês vêm fazendo, porque não, é perceptível também a parte do primeiro episódio para o último, de como as coisas estão mudando, a questão as próprias atrizes, tipo, mais soltas, né? Aqui que tu vê elas se caracterizando mais, elas absorvem mais também um personagem, elas vivem mais aquele personagem. Então, isso também é muito legal. E é bom ver essa evolução, é legal acompanhar isso que está acontecendo. E para chegar, obviamente, né, onde a gente, acho que todos queremos chegar, independente da gente pensar, eu quero colocar o conteúdo na TV, eu quero que o conteúdo vá para Netflix, eu quero que o conteúdo vá... Não é nem essa a questão, mas a questão é para ser visto, né? Não estou nem falando de questão de remuneração e etc., mas para que conheçam efetivamente o trabalho de vocês, para que conheçam a Corsa Produtora, para que conheçam Olhos e Bocas, né? Para que todo mundo consiga enxergar o trabalho que vocês fazem, que é isso o principal objetivo que a gente tem ali também como grupo, né? Como parte de plataforma de streaming, de canal de TV, de distribuidora. Então, a gente faz esses contatos, faz esses approaches com produtores, principalmente independentes, para abrir esses espaços e conseguir fazer com que as pessoas vejam o trabalho de vocês, para que a gente faça todo o possível para que os conteúdos que a gente criva, por assim dizer, cara, esse conteúdo aqui vocês precisam ver. Então, a gente pega, abraça ali pra gente, para tipo, vamos junto agora, vamos lá, a gente vai trabalhar nesse conteúdo, vou aproveitar o que eu tenho de bom aqui, que é toda a minha parte de marketing, etc. E vamos colocar esse conteúdo para rodar, para quem sabe daí já a partir daí já ir, eu sei que existe a monetização do YouTube, etc, mas assim, a gente quer arranjar outros meios, outras janelas de monetização também para o conteúdo. Aí quem sabe a gente não consegue, aí agora eu comprei uma câmera, enfim, 3 vezes melhor que a outra, eu consegui contratar mais 3 editores, ou botei um motion agora porque a gente vai fazer, sei lá o quê. Então, é essa o que a gente almeja. Tá, mas eu falei bastante aí, quero te ouvir agora, desculpa, Danora, mas era mais para te dar esse feeling aí de pensar também nas próximas coisas. Espero que a gente converse futuramente também, assim, que a gente, não só aqui na mentoria, mas assim, estão-se convidados para entrar em contato comigo, para a gente continuar conversando, porque eu acho que, de fato, estão de parabéns ali enquanto produto. Óbvio, né, que a gente sempre vai ter coisas a pontuar, porque são mercados diferentes, mas enfim, parabéns. Quero te ouvir um pouquinho. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que eu tô falando o nome certo, mas... Deidrid. Esse é um nome diferente, eu gostei. Olha, Deidrid. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer mesmo, porque a gente está aprendendo tudo, em geral, nós somos bem jovens. Eu fiz 31 anos esse ano. Esse é um projeto maior, né, dentro da minha carreira. A gente já tem 7 anos de existência, né? Eu sou fundadora da Costa Produtora, foi em 2018, e a Costa Produtora nasceu com essa missão de poder trazer a representatividade de uma maneira alegre, de uma maneira gostosa, de uma maneira que o público assista e se engaje e que sinta que aquele momento de fantasia realmente possa roubar ele da realidade um pouco e mostrar pessoas LGBT podem ser felizes, bem-sucedidas e viver o seu amor livres. E o que é mais fantástico é a primeira vez que a gente entrou com um projeto desse tamanho, foi aprendizado em todo o processo, ainda estamos aprendendo, estamos sim dispostos a viabilizar outras formas de distribuição. A gente tem mais de 2 horas de conteúdo que a gente pode poder empacotar em diferentes formatos, né, que sejam mais adequados. O primeiro que a gente fez foi esse dentro do YouTube, que era a oportunidade que a gente tinha, né, e foi uma surpresa. A gente previa 100 mil visualizações, a gente está chegando perto de 300. O nosso ROI está 189% atualmente, né? Então foi uma grande surpresa. E a maior surpresa que a gente teve é que a gente tinha um público-alvo
que era um público de mulheres entre 18 a 25 anos, e a gente atingiu muitos homens, muitas pessoas entre 45 e 60 anos, e a gente conversou com algumas dessas pessoas que são nossos espectadores, estão lá desde o início, porque é interessante que a gente converse e entenda por que essa pessoa se sente com vontade de assistir, por que é interessante, por que ela gosta. E os nossos fãs são muito engajados, e nós temos tipos variados de público-alvo hoje, uma surpresa boa, né? Mas cumpre o nosso maior objetivo, que é incluir. E a gente brinca, mas a gente inclui os héteros porque a gente inclui, eles incluem a gente também. Porque a ideia a gente tem, sim, um público-alvo, mas a ideia é que a gente faça com que os nossos espectadores se sintam incluídos. Porque a gente quer aproximar o público, essa é a nossa missão enquanto produtora, né? Aproximar as pessoas e mostrar o que a gente tem em comum, mesmo com a diferença. A diferença é o que a gente tem em comum. E, bom, eu vou dizer um pouquinho, porque eu acho que tanto para os outros produtores, mas para você também, é importante saber que seria um pouco óbvio, né? Eu sou uma mulher lésbica e eu entendi isso muito cedo. E quando eu era adolescente, era muito triste assistir a representatividade de pessoa LGBT na televisão, na internet, etc. São histórias que tinham muitos problemas, assim, de narrativas. E eu fiquei com uma vontade muito grande de trazer dignidade para esse público, de mostrar que tem um final feliz. E eu acho que esse é o maior propósito da Corsa Produtora. E dentro desse processo, uma das nossas descobertas foi a gente prometeu trazer janela de Libras, audiodescrição, e legenda descritiva em todos os episódios. Estamos terminando. Vamos deixar disponível. E é muito interessante porque foi uma outra descoberta. Existe um outro público que a gente não prestava atenção, porque esse não era um problema nosso, vamos dizer assim, né? E é um público que também consome, que também sente e que também precisa ser incluído também, né? E a gente busca não só trazer representatividade, mas aprender e se desenvolver dentro do mercado da indústria criativa, para que a gente torne isso viável. Atualmente, hoje, eu trabalho como produtora e também como professora da universidade, aqui na Universidade de Santa Terezinha, em São Luís. E o maior desafio, mas também a maior busca nesse momento que a gente já finalizou o material e estamos começando a distribuição, é aprender sobre a distribuição e tornar ela possível em outros canais também, em outros formatos, trazer esse reconhecimento de todo o público mesmo. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possível, tanto na nossa missão, mas também como um ponto de vista da indústria criativa, porque isso vai nos dar a liberdade financeira de trabalhar só com isso. Isso é bem importante. Então, eu gostei demais do que você falou, das dicas que você deu, né? Eu acho que, modéstia à parte, a gente está no caminho certo, a gente está caminhando numa direção que vai dar bom, eu acho. E eu tô... Sim, e trazer essa representatividade mesmo para que as pessoas se sintam à vontade sem aquele estigma, e como tu mesmo mencionaste, era aquela coisa muito, sabe, todo o filme sáfico, por exemplo, tinha alguém sofrendo muito, porque, ok, a gente sabe de tudo que acontece, mas assim, cadê a parte legal? Cadê o dia a dia? Cadê o que essa pessoa faz, como é que ele, né, o que ela tá, onde ela trabalha, o que ela tá fazendo, né, essa outra, a outra parte da vida dela que não se caracteriza só, né, apenas dela ser sáfica ou não, enfim. Então, pode deixar. Então, eu acho que tá muito bem feito, muito bem consolidado, deixa leve, deixa com vontade de assistir, como tu mesmo mencionaste, o público de vocês não é só o público do nicho inicial que vocês estavam pretendendo atingir, e isso é ótimo, isso mostra cada vez mais que ter um nicho inicial não significa especificamente que só aquele público vai te assistir. Isso é melhor ainda quando tu atende e tu consegue trazer pessoas diversas para ver, porque realmente ele tá gostoso de assistir, tá gostoso de ver, tá legal de acompanhar, ele tem uma continuidade, tem uma pegada diferente, tem uma não seria graça porque não é uma comédia, mas assim, entende? É gostoso. Então, enfim, tem tudo que vocês
precisarem, tiverem dúvidas em relação também a essa parte mesmo de distribuição, contem comigo. Tem um caminho longo, gigantesco, a gente sabe que é um processo, né, enorme, desde que começa a fazer lá sobre o que eu vou escrever o conteúdo, sai o roteiro, né, começa a gravar, né, finaliza. É uma jornada muito, muito complicada, muito complexa, mas sim, estão no caminho certo. Espero que façam muito sucesso. Obrigada. E que a gente possa estar juntos aí para trocar informações, trocar ideias, para a gente ajudar no que for possível também, para que vocês, né, consigam ter, de fato, conseguir viver da produção, que a gente já sabe hoje que o mercado audiovisual brasileiro é complicadinho. Então, assim, para que a gente seja, de fato, cada vez mais reconhecido e vocês consigam colher os louros disso aí. Vamos lá, estamos completamente disponíveis para a gente conversar, né? Vamos sim. Eu acho que a equipe do Rio Web Fest tem o meu contato, eu vou entrar em contato também. A gente já achou sua rede social. Com o meu querido nomezinho também não é difícil, né? É bem complicado de me achar. Muito obrigada, David. Nada, imagina. É um prazer conversar. Muito obrigada a toda a equipe do Rio Web Fest. Estamos aqui, viu? Disponíveis para conversar. Muito obrigada. Obrigadão, Dandara. Até mais, então, nos falamos. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, por compartilhar o projeto com a gente. Esperamos ver vocês em breve, com nós no festival também. Vamos lá. Prazer recebê-la. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Seguindo com as nossas mentorias, agora a gente vai estar recebendo a Amanda, do projeto Histórias de Quase Amor, para quem tem pressa. Fiquem à vontade, meninas, 20 minutinhos para vocês. Oi, Amanda, tudo bem? Prazer. Olá, tudo bem? Prazer. Tudo. Então, me conta aí um pouquinho. Primeiro, eu acho assim, para a gente dar um approachzinho antes de eu começar a falar muitas coisas ali sobre a questão da mentoria especificamente. Quais são hoje o que vocês almejam assim com a websérie, por exemplo, tá? O que hoje, por exemplo, obviamente está ali, tá consolidada, tá toda certinha, tá bem produzida. Eu quero saber quais são hoje as perspectivas do que vocês querem fazer. Não, a gente quer continuar com a websérie, a gente quer explorar outros tipos de formatos, a gente quero ouvir um pouco hoje qual é a inquietude de vocês e quais são as dúvidas de vocês. Então, bora lá. Primeiro, obrigada por ter selecionado a gente. Eu participei em 2020 aqui também com uma outra websérie, então é muito legal voltar aqui até depois de 5 anos mais madura com outro projeto também. Então, a nossa websérie é Histórias de Quase Amor para quem tem pressa, e surgiu de 2 atores inquietos. Então, antes de tudo, eu e o Felipe somos atores, né, e criadores, e aí viramos roteirista e diretores e produtora executiva. Então, surge de uma vontade genuína nossa como artista de contar história, né? Então, e aí a gente se juntou para fazer essa websérie. Então, a gente brinca principalmente com o nome, assim. Eu acho que hoje, nós criadores, a gente vê, vamos criar para a internet, tá bom. Milhões de conteúdos, milhões de coisas.
É quanto tempo, o que vai chamar atenção, como que vai ser ali dentro daquele feed. Então, eu acho que o nosso nome já traz... A gente já brinca com isso, né? Tipo, essa pressa de consumir conteúdo, essa pressa de se relacionar, de já ter resposta para tudo, para o que a gente sente. Então, brincar com esses quase, né? Essas histórias de quase amor, então, que já deixa uma abertura para quem assiste também imaginar junto com a gente quais são os finais, o que vem depois, assim. Então, a nossa ideia no começo era ser uma referência de Modern Love, assim, em que os episódios são a parte, a gente, como artista, explorar outras personagens. Só que aí, quando a gente lançou o primeiro episódio, que é essa da Rita e do Roberto, na loja de vinil, as pessoas se encantaram pelas duas personagens e queriam mais. Então, a nossa ideia inicial não era continuar. Era realmente aquela história, tipo, aqueles 3 minutos, sabe? E a gente imagina depois o que vem. Mas eu acho que teve um encantamento, né, dessa Rita e Roberto. Então, e aí eu acho que, assim, quando lançou esse vídeo, a gente teve muitos ganhos e a gente, como pessoas donas do projeto, conseguiu visualizar muitas coisas ali, assim. Então, primeiro, tipo, entendemos quem é o público, então o público é ali jovem entre 18 a 25, aí depois também o segundo é 25 a 30. A gente entendeu a linguagem ali, que a gente tem um roteiro que a gente já chega na frente e sai um pouco antes, sabe? Que é tipo, você já chega ali, os dois já pegando, já se olhando, já soltando alguma frase em que vai prender, numa estética bonita e legal. Então a gente fala sobre relações modernas, numa estética vintage, sabe? Que puxa. E aí depois as pessoas começaram a comentar, tipo, meu Deus, a gente não tem pressa. Tipo, esses são os comentários mais legais. A gente não tem pressa, a gente quer... Onde eu vejo isso? Tipo, essa cena é da onde? É de um filme? É de uma série? É de um livro? Tipo, eu quero uma temporada de 15 episódios, tipo, então... Isso deu pra gente, tipo, que força, sabe? Que legal, é quase uma pílula ali de uma coisa que dá pra criar todo um universo em volta. Então, respondendo a sua pergunta... a gente tem muita vontade de realmente agora embalar essa história, assim, porque é quase que ali uma pílula que a gente deu e é muito significativo, assim, as pessoas chegarem e falarem, não, a gente não tem pressa, então... Mas é óbvio, ali na internet tem que ser essa dinâmica, então a gente tem uma vontade, isso, de fazer um longa para ir para um streaming, que daí a gente tem mais tempo de brincar com isso, tipo, eu acho que tem muito caminho, a gente ainda não conhece quem é Rita e Roberto, sabe? A gente só tem o encontro dos dois, mas o que a Rita faz, o que o Roberto faz, como que eles já passaram, tipo, antes, para eles estarem tendo aquele encontro e falando aquelas coisas, tipo, por que eles têm aqueles medos, por que eles estão desajustados, tipo... Então, eu acho que a gente também traz um detalhe muito legal, assim, eu acho que trazer o Rita e Roberto, que as pessoas começaram a associar com Rita Lee, Roberto de Carvalho, a gente traz na trilha também coisas que conecta, então eu acho que a gente também é muito detalhista em, tipo, aquele vídeo que você assiste mais de uma vez para ir pescando outras coisas, assim, sabe? Então, assim, a gente vê que tem muito potencial, assim, para fazer uma história ainda... Porque, assim, né, também quando a gente fala de comédia romântica, é tipo, tá, como que sair um pouco... como que ir além das que já existem, né? E aí eu acho que tem um lugar que é, tipo... Ao mesmo tempo é muito gostoso, a gente gosta de ter coisas que a gente conhece, quase que uma zona de conforto, tipo, eu amei isso, eu quero mais disso. Ao mesmo tempo eu também acho que a gente vai além, sabe? Então eu acho que é pegar um pouco a zona de conforto que é quentinho, que é uma série conf, mas a gente vai além, assim, sabe? Sim, porque logo que a gente vê, assim, porque como ela tem, como tu mesmo falaste, ela tem um gancho, né? Ela tem essa coisa, assim, do tipo, tá, e aí? Onde é que eu assisto mais? Da onde veio? Onde é que eu acho? Ela já tem, óbvio, né? Ela tem um apelo, digamos assim, porque ela já tem aquela coisa gostosa de trazer para que as pessoas assistam. Já existe uma curiosidade, tu já gerou uma demanda ali, digamos assim, de tipo, cara, eu quero assistir isso aí, o que tiver disso eu quero assistir, enfim, quero saber onde está. Então, óbvio, né, a pessoa que trabalha ali com a parte de streaming, TV e tudo, na minha cabeça, ela já vai muito além, ela já vai a milhão. Então, assim, eu vejo justamente por essa criação de em 3 minutos, por exemplo, vocês conseguiram prender, vocês conseguiram trazer um público já para vocês já conseguiram
consolidar quem quer consumir aquele tipo de conteúdo. Vocês já conseguiram tirar muitas informações com um vídeo de 3 minutos, vamos colocar assim, bem sucintamente. Então, eu acho que isso funcionaria também como gancho para justamente puxar e vir trazendo, por exemplo, utilização disso como um próprio interprograma numa TV, para trazer, para ir fazendo com que essa história vá se consolidando, como tu mesmo disse, o pessoal não tem pressa, beleza, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque a gente sabe que é tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo, tudo muito rápido. Então, essas diversas pílulas, quem sabe a gente, digamos assim, quem sabe elas não geram uma coisa um pouco mais encorpada, que vai para o streaming, que daí gera recurso, e a gente fez ser mais ainda visualizado na parte do streaming, onde está monetizando ali, né, além do YouTube, obviamente, mas aí a gente consegue depois, de repente, ou um patrocínio, ou um fundo, ou qualquer coisa do tipo, para produzir, de repente, um longa. Ou, quem sabe, essa própria série já não fica ali. Porque tendo depois, porque obviamente, né, vocês não tem não existe um roteiro, mas não tá todo claro na cabeça de vocês do que fazer, mas a gente ir puxando e trazendo essa visibilidade maior, não estou dizendo que não tenha visibilidade, tá, o conteúdo de vocês, estou dizendo que, tipo, trazendo uma visibilidade maior, fazendo ações diferentes e contando essa história de vocês também ali junto, né? Eu tô tendo um grupo de comunicação que acaba, de fato, ficando bem mais fácil. A gente consegue trazer, inclusive, pessoas que podem, sim, muito se interessar pelo roteiro e dizer, cara, eu quero ajudar, porque eu achei sensacional essa história mais linda, tipo, acho que super pega, acho que as comédias românticas estão muito mais do mesmo, quero fazer uma coisa, sei lá, vai ter um plot twist nessa aqui, eu vou apresentar a ideia para eles e vamos fazer alguma coisa juntos, né? Então, é justamente isso que eu enxergo muito ali nessa parte de agregação e distribuição de conteúdo, não só, óbvio, né? Eu trabalho muito o conteúdo finalizado, mas quando a gente enxerga alguma coisa assim, por exemplo, hoje nas plataformas, um conteúdo de 3 minutos, ele vai demorar para ele gerar ali alguma coisa assim, plataforma de streaming que eu falo, a de subscription de OD, como eu trabalho, que é Box Music Play e tal. Tô falando, né, plataformas ali, tipo TikTok, Sky e tal, etc. Mas ela demora para a gente conseguir montar alguma coisa em cima. Mas a gente fazendo um 360, faz o pacotinho ali, aquele bem bolado do cara, como é que eu vou trabalhar isso aqui na TV? Ele vai funcionar tipo como um teaser, né, como se fosse vem aí, alguma coisa que a gente vai bolando. Existe também de nossa parte, por exemplo, tem muitos parceiros nossos que a gente vê o potencial da coisa acontecer, óbvio, né? Como a gente tem todos os canais, etc. A gente faz a produção de conteúdos, estúdios ali, uma loucura, tudo, mas, poxa, eu precisava de alguém para finalizar o conteúdo. Ou, poxa, não tenho trilha para usar no conteúdo. Ok, a gente tem produção fonográfica, a gente tem finalização. Então, existem muitas coisas que a gente não efetivamente pode ser uma coprodução, mas de repente a gente pode conseguir um parceiro nosso também terceirizado, prestador de serviço que a gente apoia e faz junto com vocês, né? Então, existe uma série de coisas a serem feitas, porque acho que, como tu mesmo disseste, foi sem pretensão de começar, e por isso a mentoria já bem inicial, assim, eu pensei, tá, mas eles vão pensar, mas eu não sei ainda como é que vai ser e tal, e justamente por isso essa minha inquietude de provocar, tá, o que tu quer fazer, né? Da Gaúcha, agora veio, tá, mas o que tu quer fazer? Então, justamente para, tá, vamos para onde agora? O que a gente pode fazer juntos? O que a Amanda vão fazer agora? O que vocês pretendem fazer? Vão produzir mais pílulas, etc. A gente consegue fazer assim. Tá, então não faz. Posso te dizer, falando assim, bem sucintamente, não falando que esse é o caso, tá? Mas, não grava ele só na vertical, já grava ele na horizontal, porque depois a gente consegue produzir tal coisa. Já penso em fazer fotografia disso, né? Já pensa em pegar algumas cenas, pensa em pegar cortes, making off. As pessoas amam ver as cenas que foram gravadas erradas, elas amam de paixão. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, né? Aqueles erros de gravação, assim. E a gente, constantemente, assim, na própria plataforma, o pessoal chama a gente ali no Instagram. Cadê o making off de tal série? Cadê o erro de gravação da cena tal? E fica sério. Então, assim, é legal. E é uma coisa que a gente pode trazer, né? A gente tem um programa ali que é um news,
onde a gente pega todos os produtores parceiros das séries e conta a história do porquê que surgiu aquela série, da onde veio, né? Porque é o jeito também de abrir essa janela de exposição para saberem que, por exemplo, foi feito ali, por exemplo, começamos com a nossa websérie, digamos assim, ela tem 5 episódios, cada um de 3 minutos, e ela começou assim, tá, tu vai chamar a atenção, tu vai estar visível, e justamente tu já... se a gente está ali fazendo esse trabalho juntos, é porque a gente acha que tem um potencial muito maior. Então, na verdade, é para ser tipo uma alavancagem, digamos assim, porque a gente sabe o quanto é difícil conseguir acessar algumas pessoas, alguns players, algumas, né? Então, hoje, por exemplo, a Box Brasil Player, ela está dentro da Claro e está dentro do Prime Video. E aí todo mundo, nossa, meu conteúdo tá lá na Amazon e tal. Porque, na verdade, a gente, né, tá dentro do nosso produto, tá dentro da Box Brasil Play, mas, poxa, tá ali a capinha do teu conteúdo ali dentro, sabe? Tipo, é um momento de, tipo, cara, que legal, né? Então, assim, meu trabalho tá ali. Então, é o nosso objetivo, é o nosso foco é esse, fazer com que as pessoas que têm boas ideias, bons trabalhos e que se dedicaram, que têm uma coisa muito legal ali para ser finalizado, tá pronto, para gente, que a gente ajude, não apenas na parte, realmente, tá, ok, vou te ajudar na mentoria, vou estar à disposição, como eu falei. E Deidre, estou com uma dúvida, será que a gente faz assim, assado? Vamos fazer juntos o que a gente puder e o que eu puder ir te orientando, te dando uma luz ali sobre a parte, principalmente, né, TV, streaming, que é onde a gente tem o nosso foco hoje como grupo. Mas mais do que isso para o pós, tá, beleza, agora eu tô com o conteúdo pronto, o que eu faço? Então, bora lá. Então, né, vamos para essa outra parte. Eu acho que eu vou fazer um filme. Tá, beleza, o filme vai funcionar muito maravilhosamente bem no streaming, ele funciona super bem, porque normalmente, eu quero ver um filme. Agora, na TV, para as pessoas verem muito o teu trabalho, uma série é melhor. Porque daí tu vai passar, tipo, né, o teu conteúdo tá passando 2 vezes por semana e tem as reprises. Então, assim, em vez de passar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias aquele filme, vai passar uma série que vai passar muito mais vezes. Então, existem essas coisinhas, assim, que a gente, né, já entrou na box já há quase 10 anos, então, né, já tem alguma propriedade para falar um pouco a respeito. Então, tem essas diquinhas, assim, para dar, principalmente, que vocês vão começar a destrinchar isso, digamos assim, né? Tipo, agora para onde eu vou? Tenho isso aqui, o que eu quero fazer? Então, irmos, de repente, fico à disposição para irmos fazendo juntos, tá? Para a gente trocar ideia, para a gente. Eu quero ficar mesmo na internet. O que tu acha que funciona? Eu também posso te dar dicas do que a gente também já viu que funciona e etc. Mas eu vejo muito pelo essa questão das comédias românticas, que eu sou uma pessoa que sou totalmente true crime, assim, né? E aí tem poucas coisas que me pegam, que eu fico, que legal, né? Assim, eu fico muito naquela coisa eu sou uma pessoa muito pragmática. Então, quando a gente vê alguma coisa que, nossa, que tem potencial, eu já sei que dentro das plataformas a gente tem um público gigantesco para as comédias românticas ou para essa coisa gostosa, assim, de assistir, sabe? Que não é uma coisa pesada, que é uma coisa leve, uma coisa... E eu acho que é um conteúdo que as pessoas voltam para ver mais de uma vez também, assim, sabe? Tipo, o que a gente Exatamente. A gente colocou o vídeo primeiro em janeiro, né? A gente tá em maio. Tipo, as pessoas voltam e falam, eu voltei aqui, tipo, tô voltando pela 3ª vez para assistir de novo e tentando... E, gente, qual é o próximo? Cadê o próximo episódio, sabe? Então... Eu acho que é isso que você falou, assim, eu acho que tem muito potencial, eu acho que tem muito potencial para ser multiplataforma também, então é isso. Esse formato que é internet, o formato que é de streaming, que é TV, que é uma série, sabe? Então, será que tem espaço, tipo assim, a gente tem ideia, assim, infinita de outras histórias também, porque a gente até começou a pensar em coisas assim, tipo, a gente brinca com o vinil, que tem o lado A, que é o Rita e Roberto, e quem é o lado B do vinil? Quais são as outras histórias que podem ter? E às vezes num formato de série, assim, né? Então, tipo, de 4 é Rita Roberto, de 4 a 8 é outro, sei lá, e vai pra temporada que a gente continua. Então, assim, eu acho que a nossa... É isso, assim, eu e o Felipe, a gente
tem muitas ideias e como ator é Uhum. óbvio que a gente quer fazer um longo, que a gente quer fazer uma série. Sim. Só dá, tipo, gente, as pessoas, o Felipe tá em cartaz, as pessoas estão indo ver ele lá em cartaz numa peça que não tem nada a ver com a história. Daí a gente falou, cara, imagina tá Rita e Roberto em cartaz numa peça, tipo, Exato. potencial. Exatamente. E uma coisa que eu canso de dizer isso, porque às vezes as pessoas, não, mas eu quero trabalhar, eu quero botar na TV. Cara, uma coisa ela não omite a outra, né? Na verdade, elas trabalham e elas são concomitantes, e daí tu consegue o que tu faz na internet. Isso aqui é para internet. Não, gente, são pequenos ajustes, às vezes pequenas adaptações para que tu faça com que realmente o que tá ali, ele se consolide na internet, ou ele se consolide na TV, né? Então ele tem esses outros meios, esse trabalho 360, ele é muito mais forte. Então quando as pessoas começam a também sair um pouco dessa barreira do tipo, não, mas eu faço conteúdo para internet. Beleza, não tem problema. E é bem pelo contrário, porque a internet hoje, o streaming também é internet. Então, só que ele é uma internet um pouco diferente, né? Existem essas questões dos grandes players, de no momento que às vezes tu sai da internet, tu não tem uma liberdade tão grande na parte da produção de conteúdo. Que é daí sim isso é outro assunto, né? Mas normalmente se chega um conteúdo, na verdade, existem arestas às vezes a serem aparadas de alguma questão de projeto por N motivos, ou por qualquer coisa, ou não, assim não funciona, a gente já viu que não funciona, mas é mais pela visão do produto final, né? Sim. Mas existe, né? Principalmente nos maiores, a gente sabe que tem essas idiosincrasias, mas elas são 2 minutos, tá? Mas elas se conversam e elas sempre se ajudam. Elas nunca vão atrapalhar uma ou outra. Obviamente, né? Que se eu tiver um produto de pacote fechado, num streaming fechado, e o outro estiver aberto no YouTube, uma vai acabar junto da outra vai monetizar num no outro, não vai adiantar trabalhar da mesma maneira. Mas tu trabalha o mesmo conteúdo, mas em maneiras diferentes, em formatos diferentes. Então, vai ser a Rita e o Roberto, mas vai ser a Rita e o Roberto numa websérie, mas daí depois vai ser no longa, e daí ele vai ter os shorts que eles vão estar, sei lá, discutindo, falando qual é a tua música preferida, enfim. Então, assim, existem várias nuances para serem feitas do mesmo conteúdo. Trabalhar realmente nele de cabo a rabo, assim, como a gente fala. Mas, então é isso. Muito legal, assim, eu acho que um dos motivos é isso, para a gente ter se inscrito aqui também, é justamente a gente começar a ter essa conversa de temos um conteúdo muito legal e que a gente consegue ir muito além. Agora é conversar mesmo, tipo, com você, com pessoas que... Quais são as oportunidades que a gente pode embalar essa história? Então a gente vai embalar dessa forma na internet, a gente vai embalar dessa forma, sabe, na série, na TV. Então acho que eu acho que dá para fazer coisas muito legais, inclusive marcas. Eu já estou fazendo publis para marcas que tá me falando assim, eu quero, tipo, te dou... eu quero que você construa uma história de amor para mim, para minha marca, e essa é a referência. E mandava da Rita e Roberto, sabe? Então, tipo, Dia dos Namorados, é muito fácil incluir qualquer marca num vídeo desse, sabe? Então... Sim. Exatamente. Tá bom. Tipo, vou querer conversar mais com você pra gente pensar nessas embalagens e o que a gente pode fazer, assim, tanto de produzir, de distribuir, enfim, a gente pode conversar melhor. Com certeza. E muito obrigada pelos insights. Imagina. Muito legal já ser selecionada, assim, que você já vê que, tipo, pô, é isso, estamos aí fazendo coisas interessantes. Com certeza. Parabéns. Obrigada. Amanda, então, muito obrigada por compartilhar seu projeto aqui com a gente. Sempre uma honra recebê-la. Venha com nós no Rio Web Fest também, em novembro. Sim. E, David, muito obrigada também pela tua participação. Maravilhosa. Contribuições incríveis aqui para nossas mentorias. E nos vemos em breve. Sim. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, muito até obrigada. mais. Grande Tchau, beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente.
O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na banda. Começou! Brasil urgente. Unidade com... Bem aberto. A Marinha com transição muito... Cê tá louco? No capricho! Grande lance! Espetacular! Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Um trânsito lento nos dois sentidos.
Estamos de volta na sala de mentorias do Summit Rio Web Mercado 2025. Agora estaremos recebendo como mentor nosso querido Steve Becker, diretor, produtor, roteirista e CEO da Blue Carioca, que vai estar falando com o Gleison do projeto Bruxistos. Fiquem à vontade, vocês têm 20 minutos. Ok. Oi, Gilson, tudo bem? Tudo ótimo. Pronto, é Gleison ou Glauson? Gleison Castro. Ah, você é chefe agora, começa. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos, né, por essa oportunidade. Eu resolvi colocar o meu projeto assim no último minuto, porque eu recebi o e-mail no mesmo dia e por algum motivo eu fui ver qual era a data máxima, né, para enviar. Quando eu vi que era no mesmo dia, eu meio que entrei um pouco de desespero e fiquei pensando, mando ou não mando, acabei mandando, né? Sentei e respondi lá tudo. E Bruxitos é uma série infanto-juvenil que eu tenho um carinho muito grande, que eu já escrevi tem mais ou menos uns 3 anos, 3 a 4 anos, mais ou menos. E é uma série voltada para o público infanto-juvenil. Ele tem um nome bem comercial, que era o que eu queria, né? Que fosse um nome que chamasse bastante atenção, principalmente por ser um tema, né, universal, que tem um público que, não, na verdade, não tem uma classificação livre. Né? Que quando se fala desse universo de bruxos, conquista desde as crianças, os jovens, né, os jovens adultos e os idosos. Então, quando eu escrevi, ele foi pensado dentro desse contexto e que ele também tivesse aí outros produtos linkados a ele. Né? E Bruxitos, ele é uma junção, né, do nome bruxos, mais o sufixo itos do latim, que quer dizer pequeno bruxo. Então, pequenos bruxos. Por isso surgiu o nome Bruxitos. Foi um nome que eu pesquisei bastante, procurei. Aqui no Brasil nós não temos esse nome, Bruxitos. Encontrei alguém que usa, mas aleatoriamente. E aí nasceu o Bruxitos, é um outro nome. E a história ela é toda, não é, baseada em 2 universos. O universo dos bruxos e o universo dos humanos, onde 2 crianças, que são o Astrid e o Sebastian, são irmãos. A Astrid ela tem 11 anos e o Sebastian tem 10 anos, e eles não sabem que tem esses poderes de bruxo. E eles, na escola, né, o ambiente se passa num castelo, que é o Castelo dos Bruxos, e praticamente toda também dentro de uma escola. E nessa brincadeira que eles estão lá na escola, brincando no pátio com os colegas, a bola ela ganha vida, e a partir daí a bola ela vai em direção a um portal mágico que leva essas 2 crianças ao universo dos bruxos. E aí eles descobrem quem realmente são quando eles chegam, quando eles atravessam esse portal, eles se deparam com um ogro. Né? Dentro dessa história nós temos, além de 9 personagens principais, né, tendo como os protagonistas o Sebastian e a Astrid, o Bruxo Kala e a Bruxa Beara, é o que desenvolve toda a história. Nós também temos aí o Ogro Ocre, que ele aparece como um personagem que ajuda os bruxos. Então, quando se deparam com esse personagem, com o Ogro Ocre, eles entram em desespero porque eles não entendem, né, o que é que está acontecendo. Se eu estiver falando um pouco rápido, pode falar, tá? Por favor. E eles não entendem o que está acontecendo. Então, eles desesperados, correndo pelo corredor, eles chegam numa sala, né, onde os bruxos estão numa missão de castigar a bruxa Beara, porque ela teve acesso, né, ao cristal de luz. O cristal de luz ele é um dos elementos, né, muito importantes dentro da história, porque é onde concentra todos os poderes dos bruxos antigos, que dá toda a força aos bruxos, né, e que mantém esse elo, né, esse equilíbrio entre os dois mundos, o mundo dos bruxos e o mundo dos humanos. E a bruxa Beara, como ela é gananciosa e ela busca poder,
ela tenta manipular e acaba manipulando o cristal para descobrir quem são esses bruxitos, né? Quem são essas crianças bruxos. E ninguém sabe, somente o cristal de luz é capaz de direcionar ou identificar essas crianças, né? Então, o cristal de luz, na verdade, é que leva essas duas crianças até o mundo dos bruxos. Então, quando eles chegam lá, nesse momento em que está havendo essa reunião, né, como será castigada a bruxa Beara, que está presente os os bruxos anciãos, que é comandado pelo Mago Aki, que é o superpoderoso, e que comanda, na verdade, que tem acesso somente ao cristal de luz, e junto os outros três bruxos que compõem os bruxos anciãos, que é a bruxa Arad, a bruxa Zora e o bruxo Naro, né? Então, e junto também está o bruxo Kalan. Todos estão nesse momento para julgar a bruxa Beara. E quando eles deparam com as duas crianças que chegam lá na sala, né? Então, a partir desse momento, eles têm a convicção e sabem que aquelas duas crianças são as crianças escolhidas pelo cristal de luz. E aí, né, inicia a disputa ali, né? A guerra entre os bruxos, a bruxa Beara, que no mundo humano, como ela quer descobrir quem são essas crianças, ela é a diretora da escola. E o bruxo Kalan, né, também, em busca de saber quem são essas crianças, ele é o professor da escola. Ele sabe que essas crianças, esses bruxitos, eles estão inseridos ali naquela escola, né? Então, a qualquer momento, seus poderes poderiam se manifestar e aí eles saberem quem são. Porque dentro do mundo humano, eles sentem, né, quando algum bruxo utiliza o poder, ele sabe que um bruxo está utilizando aquela magia. E aí a bruxa Beara, ela tenta ali, né, manipular as crianças e acontece um embate. O bruxo cara retira as duas crianças e ela é julgada ali pelos bruxos anciãos como tirando a memória dela, né, e que é um dos castigos dado aos bruxos que manipulam ou fazem qualquer coisa de errado dentro entre os dois mundos. E aí ela é banida para o mundo dos humanos, voltando para a escola, né? Ela tem ainda consciência de que é uma diretora, mas não tem mais a consciência de que é uma bruxa. Ela não lembra qual é o seu passado. Então, quando ela chega lá no mundo dos humanos, também as crianças retornam junto com o bruxo Kala, e ela depara com a irmã dela, que é a bruxa Wanda. A bruxa Wanda, ela passa a ajudar a irmã, a bruxa Beara, porque ela sabe que a partir do momento que um bruxo ou uma bruxa é retirada da sua memória, é porque algo muito sério aconteceu. Então, através desse julgamento, é retirada e banida do mundo dos humanos. Só que ela é uma bruxa muito poderosa. E sendo que, apesar dela ser irmã, a bruxa Beara, ela sempre coloca a irmã, né, ou colocava quando ela tinha sua memória como bruxa, como uma bruxa inferior. E aí, só que mesmo a bruxa Wanda sendo sempre ali colocada ali para baixo, ela resolve ajudar a irmã, né? E a partir daí, inicia aí a história junto com as duas crianças e a bruxa Wanda, a bruxa Beara e o bruxo Kala, né? E quando eles sabem que aquelas duas crianças são as crianças responsáveis para manter os dois mundos em equilíbrio, né, os bruxos anciãos resolvem enviar um elfo. Os elfos, dentro dessa história, eles têm um papel de ajudar os bruxos, de desenvolver a sua magia. E aí eles chamam a Elfo Frida. A Elfo Frida, ela é estabanada, ela é engraçada, e ela sempre está ali tentando fazer as coisas direito, mas ela acaba cometendo alguns percalços, mas esses percalços, aliás, eles acabam indo para o lugar certo. Mas os bruxos anciãos têm ainda dúvida. E aí ela vai para o mundo dos humanos, levando o baú mágico, né, com os bastões mágicos. Esses bastões, ele tem como função escolher os bruxitos. E cada bastão ele tem um cristal
colorido. Um é verde, um pode ser amarelo, pode ser azul, enfim. E esse cristal, ele escolhe a criança, né, que vai representar esse bastão. Tá? Então, essas duas crianças, a partir do momento que elas têm acesso a esses bastões, elas passam a serem treinadas pelo bruxo Callum, que é o professor da escola, né, dentro de um espaço mágico, uma sala mágica, onde tem várias poções, enfim, para que eles possam desenvolver a sua magia, porque essas crianças são as responsáveis, né, para manter o equilíbrio entre os dois mundos e vai acabar dando de frente com a bruxa Beara, né, porque a bruxa Beara quer descobrir quem são eles. Só que a bruxa Beara, no decorrer dos 7 episódios da série, ela, junto com a irmã, ela vai tentando buscar a sua memória. Né? Então, vai passando vários momentos dentro da história, momentos dentro da cantina, em que as crianças, em alguns momentos, acabam usando a magia, e a bruxa Wanda sente, só que ela não identifica quem são as crianças bruxas. Né? E aí ela vai, conversa com a irmã, e a bruxa Beara sempre tentando resgatar lá a sua memória. E o bruxo Cara sempre orienta essas crianças que não usem a magia, porque a magia ela é sentida pelos outros bruxos. E dentro do próprio, no mundo dos humanos, só quem vê os bruxos, de fato, são os próprios bruxos. Os humanos não vê, tanto os bruxos como os dos elfos, né, porque são seres mágicos. E a partir desse momento que eles desenvolvem a história, tem um momento em que a bruxa Beara, junto com a bruxa Wanda, né, descobre um portal mágico onde essas crianças estão junto com o bruxo Callum, né, que eles estão usando a magia, e eles tentam abrir esse portal. Quando eles tentam abrir o portal, a bruxito, no caso, a Astrid, né, ela tenta fechar. Só que ela é muito impulsiva, e a partir desse momento de muita impulsividade, né, ela não pensa de imediato, ela é muito, mas muito poderosa. E o irmão dela, que é o Sebastian, ele já é um pouco medroso, é um pouco mais contido. E aí ela tenta fechar o portal junto com o bruxo Cala. Nisso, há uma explosão, jogando as duas bruxas, né, que é a bruxa Beara e a bruxa Wanda, para longe. No impacto, a bruxa Beara recupera a memória. E quando ela recupera a memória, os bruxos anciãos eles já entendem, né, sentem que ela recuperou a memória e que as crianças estão, de fato, correndo risco, né, não só as crianças, mas como o cristal de luz e o equilíbrio entre os dois mundos. E aí o que acontece quando ela passa a entender que aquelas crianças são os responsáveis, né, por todo o poder. Ela arma, né, uma cilada para os bruxos anciãos, né, junto com o bruxo Cala e a elfo Frida, porque eles vão armar, né, uma cilada para a bruxa Beara para prendê-la, né, dentro no mundo dos bruxos, porque ela é muito poderosa. Então ela acaba armando com a bruxa Wanda, para a bruxa Wanda se passar por ela, pela bruxa Beara. Quando os bruxos, né, cercam a casa dela, eles usam o poder e acaba prendendo a bruxa Wanda. Só que a partir do momento quando eles prendem, eles descobrem, né, que não é a bruxa Beara. Só que a elfo Frida, antes de tudo isso, ela descobre os segredos delas e ela tenta avisar os bruxos anciãos, só que eles nunca dão, né, ouvido a ela, porque acha que ela sempre está brincando, que ela sempre é muito divertida. Só que, apesar dela ter essa característica, ela realmente faz tudo direitinho. E aí, quando eles descobrem que a bruxa Beara não é a bruxa Beara, e sim a sua irmã, a bruxa Wanda, já é tarde demais, porque ela está já no mundo dos bruxos, na sala do cristal de luz, já para manipular e poder capturar as crianças. Esse, na verdade, é um gancho seria um gancho já para a segunda temporada. E também tem outro ponto muito importante, que quando a Elfofrida ela abre o baú mágico, e quando os dois bastões mágicos saem para poder escolher as suas crianças, né, por suas cores, pela sua energia, existe um outro bastão mágico. E aí eles entendem que existe uma outra criança, né, um outro bruxito
perdido no mundo dos humanos, que eles não sabem quem é, que também é um outro gancho para a segunda temporada. Então, é uma relação, né, de magia, né, de muita... tem comédia, quando nós falamos da bruxa, da Elfofrida. Nós temos aí a bruxa Wanda, né, que mesmo sendo menosprezada pela irmã, existe uma relação mesmo de familiar entre as duas. E nós temos aí os anciãos, que são os responsáveis, né, por todo esse universo. Então, o que eu entendo, na verdade, pelo o que é o Bruxitos? Como eu disse anteriormente, né, ele é um nome muito comercial. E quando eu fui na época, quando eu terminei de escrever, eu estava querendo produzir. E aí eu fui comprar umas varinhas mágicas, porque teve lá em Fortaleza algo sobre Harry Potter e tal, e tava vendendo, aí fui até comprar as varinhas, para vocês verem. E aí, quando eu falei sobre a série, foi impressionante como as pessoas que estavam lá, né, muitas crianças, muitos jovens, todas ficaram em minha volta querendo saber se ia ter teste, quando era que ia passar, onde ia passar. Então, eu percebi a força, né, da série, a força do nome Bruxitos. E aí eu fui desenvolvendo, criando todos os apetrechos, né, da série. Eu cheguei até a fazer o livro da bruxa também, porque eu gosto de, quando eu estou criando, ter esses elementos em minha volta, porque ele aguça mais a minha criatividade, né? Então, Bruxitos, ele surgiu dessa necessidade de mostrar o mundo, né? A magia, a alegria também, a descontração, né? Por ser um título, por ser um título universal, um tema universal, conquista todos, né? Nós temos vários exemplos aí de filmes, de séries, enfim, que aborda esse tema e todos são sucesso. Inclusive aqui no Brasil, alguns recentemente saíram, eu acompanho sempre e vi que teve uma boa, uma ótima aceitação. E Bruxitos eu tenho certeza que ele terá, porque ele tem um peso muito grande, né? E eu sentia isso quando eu fui em busca dos atores para poder conversar, né? Na época, quando eu ia querendo produzir, quando eu dei de cara com orçamento e não tinha condição, porque não tinha mais nem um centavo. Ok, Gleison. Eu deixo você falar muito, mas quando você foi... Primeiro, você é professor na escola. Eu acho que esta bruxa não é sobre a diretora de sua escola, não? Não está baseada no... Ok. Bom. Quando você... Eu vou fazer coisas simples. A história está interessante, mas que você pretende... Você quer filmar isso? Eu vi seu canal no YouTube, Papo Letrinhas. Você tem outro estilo lá, é mais como palhaço, mas este é bem diferente. Você quer filmar e usa este canal? Ou você... Não, o canal ele é uma outra proposta completamente diferente, né? Como eu escrevo, aí cada produto ele tem uma relação completamente diferente uma da outra, né? O Papo Letrinho... 2 minutos. Ok. Eu só tenho 2 minutos. No futuro, quando você faz o pitching deste projeto, você tem que preparar 3 tipos de pitching. De 1 minuto. Como você me encontrou na festa. Oi, Steve, tudo bem? Muito tempo. Você não vai acreditar. Eu criei esta história porque esta sacanagem aconteceu na minha escola e eu pensei, será uma história muito legal e 1 minuto. Outra 3 minutos se chama pitching de elevador, que você me encontrou no elevador e fala tudo. Eu tenho esse projeto, o nome é Bruxitos. E é sobre isso, e essas 2 caras, Astrid e Sebastian, a gente vai ao outro lado
luz de cristal e tudo isso, e finalmente eles têm que fugir, e com esta outra bruxa, Bera, que perder a memória e tentar voltar a esta. Mas isso. E terceiro é 6 minutos, compacto. Você quer, se chama striptease, tease me. Eu não quero saber toda a história. Fala melhor, a coisa mais interessante. Esta minha logline, a tema é bruxas, que significa não é bruxas reais, são qualquer coisa. Esta minha caracteres principais, não mais de 3. E no primeiro capítulo, isto acontece, até final da primeira temporada, isso acontece, e temporadas no futuro, esta vai acontecer, mas essa história está pronta para vocês. Isso, porque você já mandou a outline, o sumário, eu sabia a história, mas esta para você contar, você é chefe deste momento. Mas para mim ser mais interessado, só tem que mostrar apetitivo. Eu não dá-me toda a comida. Não deixa-me comer a picanha. Só posso comer bolinho de bacalhau e pão de queijo. Eu tenho que pedir você para picanha. Se eu gosto, é bom, diga-me mais. Assim. E essa, então, é mais interativo. E como conversa. Como você é professor na escola, suas crianças, adolescentes não vai escutar por 10 minutos, 15 minutos. Ele tem que ficar envolvido. Porque a história está interessante. Mas, porque, eu tenho uma pergunta. Por que você escolheu bruxas para contar esta história? Porque eu gosto desse tema, né, desse universo. Eu sempre gostei dessa questão da magia, da algo do imaginário, né, desse universo onde conta... não é nem por Harry Potter, não. Porque eu sempre... bem antes disso. E li sempre muito... colocado de uma coisa na sua escola? Ou só... Não. Só Eu pensei vazio bebendo muito? Não. Eu pensei na escola porque, como eu tinha o interesse de produzir, então eu teria que fazer algo que eu tivesse acesso mais fácil, né? Então, a escola seria a parte mais fácil, eu teria onde gravar. Você sabe, é sempre difícil filmar com crianças. Precisamos encerrar, nosso tempo acabou. Tá, Gleison. Tudo bom, boa sorte e continuar preparando sua pitching e apresentação, tá? Ok, muito obrigado a todos. E prazer em conhecê-los. Obrigada, Gleison, por compartilhar o projeto com a gente. Espero que a gente se veja novamente em breve. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Vamos lá, nossa próxima mentoria com o Steve será com o projeto Dramaterapia, representado pela Júlia. Fiquem à vontade, seja muito bem-vinda e aproveitem a reunião. Obrigada, Débora. Obrigada, Steve, também pelo teu tempinho. Posso começar me apresentando rapidinho? Claro. Boa, daí eu já falo sobre o meu projeto. 20 minutos, eu só vou falar quando você acabar. Perfeito, então vou falar bem rapidinho, que daí a gente pode ter uma troca gostosa, eu quero muito ouvir de ti. Pode ser? Bom, meu nome é Júlia Pimentel, eu sou atriz, sou roteirista e sou redatora publicitária, ou seja, eu sou uma criativa que anda fazendo coisas no mundo, e nessas coisas, indas e vindas, de o que eu estou me descobrindo, o que eu estou fazendo, eu criei Dramaterapia, que inicialmente era para ser eu como roteirista escrever para alguém, mas acabei virando atriz, então eu escrevi para mim mesma. Então, eu vou projetar aqui a minha tela para mostrar para ti esse projeto Dramaterapia e o que eu imagino, o que eu já fiz, né? Então, já tem uma parte que ele está no ar, foi produzido, foi veiculado, mas eu planejo, obviamente, muito mais para ele, se Deus quiser, vai dar certo. Minutinho aí, então. Permitir. E aqui. Minutinho. Ah, não, eu tenho outra janela. Como vai, Luca? Oi? Como vai, Luca? Ah, então. Saberemos mais nos próximos episódios. Ai, gente, isso é sempre mais fácil de abrir quando... né, janela. Aqui, achei. Pronto, compartilhar. Pronto. Me conta, por favor, se tu está vendo. Ainda não, eu acho, né? Que aqui, pelo menos para mim, está carregando. Você está vendo? Ah, tá. Maravilha. Eu não estou te vendo, então tu vai precisar falar comigo qualquer coisa, pode ser? Senão vou tocar a ficha e a gente se vê depois da apresentação, fechou? Tá bom. Bora. Então, esse é o Dramaterapia. Está passando um áudiozinho aí, mas tem uma pequena entrada para criar um clima. Essa vinhetinha de abertura. Dramaterapia, então, ela é uma mini websérie de comédia que, por enquanto, tem uma temporada, so far, e só a primeira parte dessa primeira temporada, que realmente acabou sendo um piloto para mim, como esse meu primeiro exercício, esse primeiro esforço como roteirista e atriz. Né? São 5 episódios de mais ou menos 3 minutos. Fala a história, então, sobre uma paciente perfeccionista e controladora, que ela compartilha, então, com esse terapeuta online, as dores e as alegrias de se apaixonar. Quem que é a nossa protagonista? A Paty, essa mulher perfeccionista, que ela fez terapia não simplesmente para achar suas sombras e tal, não, para ela ser mais perfeita, ok, né? Não é do jeito certo que ela está fazendo, mas é o jeito dela. Então, nada com ela é de primeira no improviso. Nem mesmo as conversas com o psicólogo dela vão ser de primeira. Então, ela tem que ensaiar, ela pede para ensaiar, ela pede para gravar um novo take. Ela vive numa fantasia, num mundo como se fosse de filme de cinema, só que ela não é atriz. Mas ela se aproveita dessa ilusão da perfeição do universo do cinema. E quem é o Luca? Né? Nesse primeiro momento, nessa primeira parte da primeira temporada, a gente não vê o Luca. A gente só sabe o que a Paty fala sobre o Luca. Basicamente, que é o vizinho gostosão. É isso que a gente sabe. Tudo é o Luca. Mas na segunda parte, né, da primeira temporada, que está para ser produzida, a gente vai descobrir que Luca é um coach de relacionamento, que usa a terapia com o único objetivo, não é para se tratar, descobrir suas sombras, coisa e nada. É simplesmente para buscar mais dicas para poder passar adiante para os seus clientes. E ele vê na Paty uma grande oportunidade para elaborar ainda mais as regras de sedução dele. Então a gente vê aqui um conflito de personagens muito interessante, que é a Paty realmente apaixonada, né, por um cara que ela mal conhece, mas ela já projetou que é o Luca, é o homem da vida dela, e o cara que vê a Paty como um case de sucesso e de estudo para ele ganhar mais dinheiro. Então aqui a gente vai ver na segunda parte da primeira temporada esse conflito entre esses nossos 2 personagens. Tom e estilo. Dramaterapia, ele se propõe a ser, então, uma websérie com muita personalidade. Então a gente já vê a primeira personalidade da Paty, né, que é bem forte, né, louca, vamos dizer assim, de uma certa maneira, né, bem extravagante, com emoções à flor da pele, por mais que ela tenha essa coisa de, né, nada ser sobre improviso, mas tudo grita em cima dela, né? E utiliza esse recurso da terapia online,
na verdade, para colocar o público, o telespectador, como esse terapeuta. Então, o terapeuta, na verdade, é quem está nos vendo, é quem está julgando aquela situação. A Paty é louca mesmo? Ela está certa? Ela está errada? Vamos colocar o público para decidir isso. Né? Então, sim, ela está falando com um terapeuta online, que nesta primeira temporada a gente não vai ainda saber quem é, mas a gente já escuta uma voz dele. Mas, na verdade, é tudo uma forma da gente colocar o público para estar julgando e assistindo isso. Então, essa websérie ela vai mesclar recursos tanto de cinema, né, que dá para ver que tem uma narrativa em construção de arco, tem utilização de capítulos, tem construção de personagens, mas a gente não pode fazer isso esquecendo qual é o meio que a gente está, que são as redes sociais. Então, tem o olhar para a câmera, né, que aproxima com o público. São vídeos curtos, como eu disse, mais ou menos 3 minutos, e ele é, sim, vertical. Ele começou com o Instagram e com TikTok e YouTube depois, mas tudo no vertical e short. Referências, obviamente, grita talvez um pouco a Fleabag pela personalidade da personagem, né? Então é essa questão de personagens fortes, né? E plots, vamos dizer, sensíveis, porque é uma história de amor, na verdade. Só que não é, né? Mas enfim. E, obviamente, Porta dos Fundos, que aqui a gente tem como essa grande canal de sketches de comédia. Mas Dramaterapia não está aqui para ser uma sketch de comédia. Está aqui para ser uma série, é uma websérie. Então, ela vai ter uma narrativa, um arco serializado, que vai se conectar e que vai manter o público querendo saber mais sobre a Paty, como tu mesmo disse, sobre o Luca. Né? Então, não é nem cinema, nem TikTok. Então, ele pode ter roteiro. Né? Mas ele não está aqui a prol de um modismo de TikTok ou de Instagram, de redes sociais, para cair numa trend e de situações de uso que, claro, a galera vai compartilhar mais fácil, né? Mas é para ser realmente como que a gente consegue trazer a qualidade do cinema, mas para as redes sociais, esse é consumido, que eu acho que este é o pulo do gato, né? Isso é consumido, com cada vez menos tempo. Passando aqui. Então, aqui é a primeira temporada. Eu acho que, como tu citou, Luca, tu já sabe, então eu vou passar muito rapidinho, mas são esses primeiros 5 episódios que Paty começa comentando sobre o conhecimento de um vizinho gostosão, que ainda nem sabe o nome. No segundo, vai lá, né? E ela diz, não, eu tenho que descobrir quem é o vizinho gostosão, então ela mostra quais são os planos para ela descobrir o vizinho gostosão. No terceiro episódio, ela vai descobrir o nome, pelo menos, deles. Luca, tá louca. No quarto, ela já está planejando, ok, então eu tenho que chamar ele para fazer alguma coisa. E ela já traz um pouquinho que ela já é alguém, uma personagem que vem buscando esse amor. Então já teve outros relacionamentos aí que passou por ela, né? E no quinto, ela vai ter esse semifinal feliz, que ela finalmente saiu com o Luca, né? Na segunda temporada, como eu já antecipei, na segunda parte da primeira temporada, como eu já antecipei, a gente vai conhecer o Luca. Então, ela vai ser contada sobre o ponto de vista do Luca, esse coach de relacionamento que ele faz terapia para pegar as dicas, né? E tá com a Paty simplesmente por um queijo de estudo. A gente vai continuar acompanhando a Paty, sim, mas agora a narrativa é sob a ótica do Luca, que vai contar esse experimento para o terapeuta. A gente vai descobrir, então, como um super plot twist no último episódio, e aqui, sim, eu vou dar essa pistinha, que o psicólogo dos dois é, por coincidência, o mesmo. Então, ele vai estar unindo essas duas histórias, o psicólogo. Mas, obviamente, eu quero que isso daí vire uma franquia que vá para frente, então tem muito mais por aí. A Paty, eu já vou antecipar, ela não vai ser bem sucedida, tá claro, né, nesse romance com o Luca, então vão vir outros por aí. Então vão ter outras temporadas, cada temporada é um carinha novo, com uma personalidade mais interessante ainda, sabe, uma pessoa mais única para acrescentar nessa história de desilusão, amor, não sabemos, né? Então, mas o que mais? E aqui o que mais? Dramaterapia, na verdade, é a primeira série de um novo canal de comédia que eu lancei a partir desse insight. Então, primeiro veio a dramaterapia, mas eu pensei, cara, eu não vou parar por aí. Porque eu acho que realmente é um formato que ele já vem sendo desenvolvido muito, né, no Oriente, que são os mini-dramas, e que agora, então, está nessa tendência aqui no Ocidente, mas que ainda não pegou. E eu acho que ele tem muito potencial. Então, eu acabei criando esse canal, que é o Rindo para Não Chorar, mini comédias para grandes dramas da vida. Então, sim, são grandes dramas, são coisas simples do dia a dia, mas nos fazem rir, para justamente não chorar, né, de uma forma rapidamente consumida e de coisas que nos fazem situar. Então, aqui, obviamente, já tem mais 3
novas séries a caminho, que depois a gente pode falar mais se estiver interessado, né? Mas todos baseados nisso. E aqui, muito obrigada, um pitch bem rapidinho. Eu vou parar aqui meu compartilhamento para eu conseguir te ver, senão eu não consigo te ver. Muito profissional, mas claro, você trabalha por agência de publicidade, né? Super organizado e tudo claro. Eu já vi todos os capítulos, 5 capítulos, e li seu sumário. So, muito bom, muito profissional. Mas eu vou ter perguntas. Mas eu li sua Medium também, né? As histórias do Brasil, eu quero ficar, e quem tem medo de mulher na criação. Eu acho que sua personalidade é melhor parte dessas séries. Então, quando você está fazendo esta apresentação, este pitching, faça uma conversação comigo, porque você já está interessante. As séries você pode condensar a apresentação até 3, 4 minutos e deixa mais tempo para conversar e fica envolvido uma a outra. Mas eu acho que a ideia é boa. Então, você pretende filmar mais 5 capítulos ou de 2 minutos, 3 minutos? Isso, para a primeira temporada, sim, que é o que já está planejado, já está com, né? Tem que agora é realizar. Quantos capítulos total na primeira temporada? 10. So, será mais 20, 25 minutos. Isso. Então, ela está falando diretamente a pessoas. Ela está no celular conversando com o terapista ou você está gravando só para você? Desculpa, eu não sei se eu te entendi. Quando está filmando, que você está falando com outra pessoa ou você está gravando só para você? Não, tá como se estivesse falando para outra pessoa. Então agora vai ser o Luca que vai estar gravando e falando com o terapeuta. Então agora é a visão do Luca falando para o terapeuta, como foi agora, como se estivesse falando para o terapeuta. Ok, compreendo agora. Então, assim, quando eu vi, é óbvio você é uma atriz treinada, porque a maior parte foi você. Você, na comédia, você não pode ter medo ou limites. E você, como você mostrou nesta apresentação, fez muitos rostos estranhos e tirar foto e como assim. E eu gostei, porque mostrou você confortável. Você não vai ficar só super chique todo o tempo. E bom, melhores pessoas na comédia não tem medo para parecer estranho. So, você tem isso, nota 10. Eu não tenho muito para falar sobre as séries, porque eu acho que está interessante, mas será vertical, sim, para Instagram ou TikTok, vertical. Por enquanto é o que eu pensei, é fazer realmente vertical, assumir esse daí. Tanto que eu já filmei direto vertical, não filmei horizontal e vertical. Eu vim de agência, a gente sempre fazia horizontal, depois adaptou para o vertical, eu vi que não, eu quero realmente direto vertical, sabe? Para trazer já, ver como eu disse, como a gente consegue trazer a qualidade de cinema para as redes. Ok. Então, porque eu sou a pessoa materialista e comercial, o que você pretende fazer com esta série, depois de 10 capítulos? Olha, aí é a pergunta do milhão. Eu realmente comecei sem muita pretensão. Obrigado, pague-me, $1 milhão. Eu vou ficar te devendo, mas vou anotar teu Pix. Para quando eu tiver, eu te pago. Mas, basicamente, eu acho que, como eu sou uma pessoa, como tu disse mesmo, né, que não tem medo, então eu acho que a ideia veio antes de alguns planejamentos como esse, por exemplo, né? Então, isso daí é uma coisa que eu venho construindo.
Então, eu penso que já escrever aqui na mentoria para ouvir de ti, ouvir de outras pessoas, ter networking, escrever, obviamente, no festival, né? Eu acho que já me ajuda a entender até onde pode essa minha ideia, até onde pode esse produto, sabe? Então, eu acho que nesse primeiro momento, sim, e também venho estudando as questões de que eu comecei organicamente, mas depois eu coloquei dinheiro em cima também. Então, estou estudando para ver como é que funciona a minha rentabilização em cima disso também, que é uma coisa totalmente nova para mim, né? Eu fazia para marcas, não para mim. Então, são outros 500. Eu sempre perguntar quando está no Rio Web Fest, que é o seu motivo para filmar um web series? Algumas pessoas, como atriz, querem mostrar, tem coisas para apresentação dela no Reel. Eu fiz isso. Outros para escritor ou cinematógrafo, coisas assim, é para outro motivo. É para produtor, outro motivo. Mas eu sei que você é atriz e também é super profissional no branding. E sabe que na sua profissão de publicidade, você sabe onde você tem que chegar primeiro antes de você criar campanhas, sim? Sim. Se você quer experimentar agora e vamos ver que você gosta, que você vai aprender, isso tudo bem. Mas se você quer uma série do futuro, você tem que saber, ok, eu quero chegar neste ponto aqui, e como chegar lá, eu tenho que fazer isso. Mas isso, porque você não está gastando muito, porque é só você e a pessoa calma, você pode experimentar, tentar coisas, vamos ver que funciona bem. Não tem medo de fazer isso, não tem que ganhar dinheiro no primeiro dia, mas tem que descobrir sua receita, sua formulário que vai funcionar no futuro. E é bom porque você tem dois lados super importantes, atriz e marketing. Você sabe como, para ser um sucesso no marketing, que tipo de produto você precisa, que conexão, se você pode arrumar uma patrocinador, como Nubank ou coisa assim, eu estou falando assim, pode ser, casa de pão de queijo, uma coisa assim, você tem todo esse talento e recursos, saber, ok, eu estou fazendo isso, o que mais eu posso adicionar que vai me ajudar no futuro, recuperar dinheiro, ganhar, criar um pouco oportunidades comerciais. Claro. Então, mas enquanto você está experimentando a segunda temporada sobre Luca, você vai aprender mais. E você não tem que saber tudo agora. Mas sabe que como você falou, essa pergunta de $1 milhão, $1 milhão qualquer, você tem que ser um plano, uma estrada como chegar a $1 milhão. Não será $1 milhão, talvez $1.000 será bom, mas e para criar oportunidade para você fazer outras séries e outras ideias. Eu acho que você tem mais que uma ideia. Então, a mínima, essa deve ser sua currículo. Olha, eu já fiz essas séries, eu tenho ideia, com mais recursos e orçamento maior, eu posso fazer isso. Essa que eu procurar quando eu vou a Rio Web Fest. Você já fez uma coisa, mas tem ideia maior para o futuro. Não tem, você não é pessoa com só uma ideia ou só um projeto. Tem 5 projetos, então só precisa um projeto para ser sucesso. Mas primeiro você tem que descobrir que é sua marca, sua coisa única. Mas eu gostei muito e te disse, você é muito confortável na comédia e não foi hiperdramática, foi
Porque estilo comédia na América, as mulheres não têm medo de parece como Sofia Vergara. Ela faz coisas, ela é uma mulher muito linda e coisas assim, mas ela parece doida às vezes. Cheia, suja, qualquer coisa. E não é tudo de supermodelo cada vez. Ninguém quer ver isso. Então, fique em contato. Débora vai mandar meu contato. Sim, Mas por favor. Eu gostei muito. Vamos manter o contato, sim. Vou pegar com a Débora. Obrigadão, viu? Obrigada pela tua atenção. Obrigado, Padme. Boa sorte. Obrigada. Obrigada por compartilhar seu projeto com a gente, Júlia. Valeu, Débora. Contato, então. Nos vemos no Rio Fest. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Steve, muito obrigada também.
O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Ver aqui na banda. Começou. Brasil urgente. Unidade com Vem aberto. a Marinha com transmissão Cê tá louco? No capricho, grande lance espetacular! Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos. E aí, galera, estamos de volta na sala de mentorias do Summit Rio Web Mercado 2025, recebendo agora nosso penúltimo mentor, Guilherme Gaboardi, coordenador de audiência da Band, que vai começar falando agora com o nosso projeto Go Love, temporada 2, representado pelo Éder. Fiquem à vontade, gente, vocês têm 20 minutos, ótima reunião. Obrigado. Também. E aí, como vai, Éder? Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Maravilha. Bom, temos 20 minutos, né? Um tempo relativamente curto, e eu acho que assim, é uma ótima oportunidade da gente começar uma conversa, naturalmente, né? Sim. Até porque a gente pode trocar contatos e tudo mais, e continuar nosso papo, né? Primeiramente, sim, eu gostaria de, apesar de ter lido o projeto, de ter assistido a temporada que está disponível ali no YouTube, seria legal ouvir de você. Assim, você
como nasce o projeto e, sobretudo, eu acho que a gente pode focar aonde vocês gostariam de chegar, né? Porque, assim, segunda temporada, existem infinitas possibilidades, qualquer projeto possui infinitas possibilidades. Você tem já alguma visão onde você gostaria de chegar para que, de repente, eu possa somar e a gente possa estabelecer algum tipo de conexão? Claro, querido. Então, bom, boa tarde, né? Eu diria que a segunda temporada, que já foi filmada, inclusive, a gente está nessa fase de pós-produção, ela na verdade, o que eu queria contar, a minha ideia, ela está contida de uma forma mais consistente na segunda temporada do que na primeira, que já está disponível, né? A minha ideia original era uma série que falasse sobre essa ação muito comum, né, nas relações, ainda mais nos tempos modernos, com as conexões via internet, sobre os aplicativos de relacionamento e tal, de como as pessoas elas acabam muitas vezes vivendo um personagem para poder entrar numa relação, e depois que a relação começa a se consolidar, meio que, entre aspas, as máscaras vão caindo, e aí acontecem as incompatibilidades, enfim. E aí, na maioria dos casos, né, ou até as relações se aprofundam a partir das novas descobertas, ou elas acabam terminando. Eu pensei muito nisso, e pensei muito também nessa coisa do homem contemporâneo, né, de colocar em discussão de uma forma bem-humorada e divertida, essa coisa do homem contemporâneo se desconstruindo também, né? Problematizar de que forma o machismo estrutural ele é nocivo para as mulheres, mas muito também para os homens, né? Que são exatamente aqueles que mais têm que refletir sobre, assim. Então, a minha ideia original era exatamente de um cara que se apaixona por uma mulher completamente diferente dele, né? Uma mulher com uma cabeça muito mais aberta, muito mais conectada com as coisas que estão acontecendo, né, na atualidade, do que um cara que estava num relacionamento que começou há 10 anos atrás, então está até um pouco defasado em relação a isso, né? E como é que seria esse cara, já ali beirando os 40 anos, tentando se relacionar com uma outra realidade, assim, porque num espaço de 10 anos, por exemplo, o movimento feminista ganhou muita força, né? E o machismo cada vez mais vem sendo problematizado de uma forma diferente do que era 10 anos atrás. Então, a primeira temporada, quando eu fui gravar, a princípio, até o roteiro foi estabelecido de uma forma um pouco quase experimental, sabe? Porque eu tinha como ponto, eu queria abordar exatamente isso, de um casal que não tem nada a ver tentando, de uma certa forma, se conectar. Mas aí eu comecei a investigar, poxa, de onde é que veio isso? Eu quis meio que explorar os antecedentes do final de um término de relacionamento dele, aí ele vai vivendo aquela fossa, aí é apresentado por um aplicativo de relacionamento, essa ideia de cada vez mais, né, as pessoas recorrerem à tecnologia para tentar explicar o humano, né? Como as relações se estabelecem, então, de criar um perfil na internet onde as pessoas se apaixonam pelos perfis, né? Por mais que seja um aplicativo, né, hipotético, é muito interessante como na prática as coisas funcionam meio assim. As pessoas se apaixonam muitas vezes antes de se conhecer pessoalmente, já por aquele personagem que aparenta ali, depois vai conhecer na vida real e não é nada daquilo. E nessa segunda temporada, ela é focada exatamente nessa relação do Juan com a Cecília, que é a personagem que aparece no final da temporada, que tem aquela cena ali na mureta da Urca e tal, e é exatamente ele tentando viver o personagem do aplicativo, né, aquele personagem maluco lá criado pelo amigo dele, pelo Mário, para fazer aquele relacionamento dar certo, porque ele se encanta de verdade por aquela menina que não seria o cálculo perfeito dele. Perfeito, assim, te ouvindo assim, ouvindo de você, sobretudo, que idealiza isso tudo,
toda essa história acaba ganhando ainda mais sentido, né? E eu acho que das várias potências que esses diversos ganchos que esse universo todo tem, é que ele é extremamente universal, né? Em alguma medida, se não com a tecnologia, ou se não com essa tecnologia, com outras tecnologias, se não com relacionamentos assim de aplicativo, mas às vezes com namorado, com casamento, absolutamente todo mundo no mundo já viveu algum tipo de situação, porque tem a ver com relacionamento, é extremamente universal, isso poderia estar em qualquer local do mundo, isso poderia ser explorado em diferentes contextos. Então, essa eu acho que é uma das grandes potências do teu projeto, porque e utilizando o humor como veículo também para falar de assuntos mais complexos, né, que muitas vezes a gente vê na internet aí, com diferentes abordagens. Então, abordar questões do feminismo, do machismo, é uma questão que eu achei bem interessante colocar, que eu acho que também é importante falar. Nós, eu digo nós assim, você, eu e todos os demais homens, por sermos homens, temos também ferramentas para refletir questões sobre o machismo, entender como o machismo é estruturado naturalmente pela sociedade e que ele é uma estrutura que é nociva para toda a sociedade, como nós somos pertencemos à sociedade, nós também somos prejudicados, né? Então, utilizar o humor para falar sobre isso, essas vulnerabilidades, essa crise do homem moderno, enfim, 1 milhão de coisas, né? Relações, questões psicológicas, enfim, são inúmeras qualidades que, assim, naturalmente você tem isso muito claro, mas entender que isso chega do outro lado para quem está assistindo, assim, eu acho que é legal saber, e tudo com essa atmosfera bem humorada, assim, eu acho que é bem legal de perceber. E uma pergunta que eu te faço, assim, aqui agora, visto que você sabe que tem um produto que é leve, tem bons assuntos, ele tem universalidade, tá bem filmado, né, tem uma segunda temporada aí já começando a gravar, eu acho que está em produção, né? Já foi filmada. Eu já estou na pós. Tá na pós, maravilha. Você tem um foco, assim, por exemplo, de exibição ou possibilidades de comercialização? Como essa questão financeira, comercial funciona para você? Ou se você visualiza, por exemplo, desdobrar, porque justamente por esse caráter universal, Go Love pode virar uma série de coisas, assim, dando uma viajada aqui agora, mas pode virar desde fóruns com palestras e debates sobre o assunto de relacionamento, pode virar canais no YouTube, pode virar podcast para falar sobre relacionamento, pode ir além do audiovisual ali, cinematográfico, né, da história, dessa narrativa. Eu acho que tem potência para virar subprodutos muito interessantes. Não sei se isso já passou na sua mente, se você já tem isso planejado. Olha, não. Nesse ponto não, mas ouvindo você falando faz todo sentido, né? Porque mais do que fazer um produto que seja divertido, né? Eu acho que a discussão que a gente coloca ali, a reflexão, para mim é muito válida, sabe? E uma reflexão que seja feita a partir de um viés assim autocrítico, mas também sem ser muito panfletário mesmo. É uma coisa assim que eu confesso que foi uma preocupação quando eu gravei a primeira temporada, né? A gente está numa época de cancelamentos, né? Onde, poxa, dependendo de como a pessoa vai querer olhar para aquilo ali, ela pode ter um olhar completamente diferente daquilo que eu estou querendo dizer, mas eu fiquei muito contente, pelo menos pelos feedbacks que eu recebi, que realmente assim, as pessoas conseguem ver o quanto esse personagem aqui, entre aspas, né, é o protagonista, ele é ridicularizado também, ele é criticado, há uma autocrítica ali muito clara. Até quando o cara não percebe isso, e até das incoerências e das hipocrisias também, porque
ele é um cara que, bem ou mal, é um ator, ele tá num universo ali, pô, das pessoas se desconstruindo e tal, mas ele acha que por conta disso, ele passa batido nas incoerências dele, né? Então, também esse lugar do ridículo que o homem acaba enfrentando quando não sabe lidar com a perda, com os términos, né? Dessa fragilidade emocional masculina também, eu quis muito dar risada disso, e achei que foi muito bem compreendido, principalmente pelas mulheres, assim, que era uma coisa que eu tinha uma certa preocupação e foi muito legal ter esse feedback feminino aqui também, né? Agora, poxa, essas coisas, por exemplo, que você falou de podcast, né? De subprodutos que pudessem dialogar com o Go Love, eu confesso que eu não tinha pensado nesse potencial dessa forma, assim. E eu tô já com essa mosquinha aqui, Sim. zumbindo, porque achei muito interessante isso que você falou. Bom, eu vou trazer como exemplo aqui um pouco do raciocínio que a gente vive diariamente na Band, né? A Band, sem fazer um merchan aqui, mas falando um pouco sobre o nosso cotidiano, né? Nós temos algumas marcas, né? Tem a Band TV, a Band News, que é rádio de notícia, tem a Band FM, que é rádio musical popular, e é um exercício diário, e eu trabalho nessa função justamente, de entender o produto audiovisual, que é o que nós fazemos diariamente, produtos audiovisuais, sejam eles jornalísticos ou de entretenimento, não exatamente como um fim, ou não só como um fim, mas muitas vezes como ponto de partida. Porque ele é veículo, principalmente as informações que são mais perenes, que são menos efêmeras, né? O jornalismo diário ele é extremamente efêmero, né? O que a gente noticia aqui, que é o buraco na rua, amanhã está tampado e acabou, né? O assunto vida que segue. Mas quando ele acaba ganhando uma característica mais documental, é uma obra de ficção, mas existem assuntos que são assuntos documentais, são assuntos da pauta pública. Então, na medida do possível, e isso pode ser fonte de renda, assim, de capitalização, de você buscar patrocinadores para isso. Vamos supor, a GoLove, vender o conceito da GoLove, vender o conceito, que conceito, né? O que tem essa marca, né? Vamos pensar como marca. É uma série, mas essa série, ela tem um tom, ela tem uma persona, ela é bem humorada, ela tem um tom crítico, ela toca em assuntos críticos de uma maneira leve, ela fala de assuntos difíceis, assim, dessa maneira. Ela tem todo um universo, tem uma característica própria, tem uma carinha. E dentro dessa carinha, como eu comentei, eventualmente pode haver, junto com o lançamento da segunda temporada, pode ter uma venda para um patrocinador que queira estar ali com a marca dele presente, um debate sobre o machismo, ou um debate, mas um debate bem humorado, dentro da persona da marca, né? Assim, não faria sentido um debate ultra, assim, né, tradicional. Podem virar jogo, pensando assim, um jogo de cartas, né? Por que não? Né? Tem um joguinho de cartas, estou pensando aqui, gamificações em geral, um jogo de cartas em que existam perguntas para casais ou para pessoas, assim, de uma maneira geral, para amigos, para poderem falar, pode ter um desdobramento de game, não sei, estou criando aqui agora, de acolhimento ou de reflexão entre os homens, né, para que os homens possam falar, porque esse mesmo machismo que agride mulheres há milênios, é o machismo também que silencia os homens de falarem dos próprios sentimentos, e quando eles precisam falar dos próprios sentimentos, eles não são capazes de fazer isso, eles falam de uma maneira primitiva, eles não sabem lidar, e essa vulnerabilidade, né, na hora de falar do sentimento, você não lida, se torna essa coisa, aí se torna agressivo, e tantos outros problemas, né? O ponto, a provocação é pensar que isso pode se tornar maior, mais amplo. Quem sabe pode ser pílulas, e aí isso pode ser comercializado, esse é um ponto que de repente a gente pode conversar mais tarde, não, é um assunto extenso, né?
Mas, quem sabe, partir essa série em episódios menores ainda, se fizer sentido, naturalmente para você, né? Se você não sentir que vai agredir a tua obra, mas, por exemplo, um quadro dentro de um programa de TV, pensando em TV aberta, que também é um nicho importante, que atinge as massas. Uma pílula de 1 minuto, por exemplo, patrocinado por um patrocinador X. A gente tem que pensar essas marcas, que marcas, né, poderiam se interessar por isso, e aí, seguida numa fala, vamos supor, um programa de entretenimento, a gente vê um trechinho aqui, o personagem ali com uma certa vulnerabilidade, ele não consegue lidar com alguma questão relacional, aí aparece esse trechinho, a gente dá risada, faz pensar, volta para o estúdio, tem um psicólogo falando sobre isso, tem alguém falando, puxa, olha só, os homens, o homem moderno, tal, não sei o quê, barará, ele fala sobre relação, pode ser, e esse quadro é um quadro patrocinado, né, o nome do quadro Go Love, oferecimento empresa X, né, e esse oferecimento empresa X, essa visibilidade tem um preço, e o teu produto tem o poder de atrair, né? Tem marcas que gostariam de se atrair pelos mesmos valores, de estarem ali envolvidas no mesmo tipo de debate, mas tem determinadas marcas que gostariam, mas não têm know-how do audiovisual para produzir uma peça como essa, ou para produzir um projeto como esse. Então, quando vem pronto para uma marca, uma ideia, ela já está fechada. Oi, marca, tudo bem? Eu tenho aqui um produto audiovisual, estou fechado aqui com a Band, e se vocês fecharem comigo, a gente pode oferecer um quadro num programa de entretenimento, a tua marca vai estar vinculada. 2 minutos, quando tá aquecendo, assim, assim, ela sendo ela, né, assim mesmo, mas você entende, assim, 2 provocações, subprodutos, né, um universo expandido, funciona muito bem, pode virar aplicativo, pode virar game físico, evento é muito bom, e vender isso, né, naturalmente. Nós fazemos parte do mercado audiovisual, tem a ver com arte, com autoexpressão, com criatividade, mas, assim, sobretudo, também é negócio. Então, não é necessário você agredir tua produção criativa para vender, né? É possível vender dentro dos teus valores, tudo isso é possível. E eu acho que vale o exercício de pensar marcas que estejam alinhadas com os teus valores. Né? Uma pesquisa, dá para pensar em marcas que possam, né, estar vinculadas ali com esse tipo de debate público. Faz sentido? Faz muito sentido para mim. Faz muito sentido para mim. Agradeço muito, assim, acho que essas provocações, eu realmente, né, eu sei que dá gancho para isso, que é interessante também pelo fato das pessoas se sentirem facilmente identificadas, assim, acho que talvez o ponto forte da série, e acho que na segunda temporada ele ganha ainda mais força, porque eu desenvolvo muito mais os personagens femininos do que na primeira, né? Que foi essa reflexão pós também que eu tive depois que eu vi a primeira temporada. Foi legal porque eu consegui entender o que funcionava mais, o que funcionava menos. Então eu tenho um parâmetro muito melhor, assim. E esses debates, né, sobre os relacionamentos e de que forma esse machismo estrutural é nocivo também para os homens e o que acaba refletindo também nas relações, e inclusive com as mulheres, né? Dá muito gancho para a gente criar muita coisa assim. Muito obrigado por isso. Nós estamos juntos. A gente troca contato, depois a produção aqui vai fazer uma ponte aqui, que daí a gente continua conversando. Por favor, beleza? temos muito a conversar, muito mais do que esses 20 minutos. Sim, com certeza. Obrigado, bom falar contigo. Igualmente, muito obrigado aí pela oportunidade, foi enriquecedor para mim, de verdade. Muito obrigada por compartilhar teu projeto aqui com a gente. A gente te espera no Rio Web Fest, tá? Eu que agradeço. Obrigadão. Valeu, abraço a todos. Abraço, até mais.
E lá vamos nós para o próximo projeto, Por Trás dos Teus Murros, representado pela equipe aqui. Fiquem à vontade, 20 minutinhos para vocês. Qualquer coisa me chama. Maravilha, maravilha. Bom, primeiramente, boa tarde a todos novamente. Muito legal assim poder participar aqui da mentoria do Rio Web Mercado. Eu li o projeto de vocês e gostaria de saber de vocês como surgiu essa ideia, da onde nasceu, assim, ouvindo de vocês, de contar essa história dessa natureza, se tem uma natureza documental, assim, né? Como que esse assunto atrai vocês, o que impulsiona vocês a fazerem esse projeto? Boa tarde, eu sou o Jota Trindade, eu sou diretor desse documentário, né? É um documentário, ele nasce da pesquisa da Juliana, que é a Juliana Passini, né? Nossa artista visual, fotógrafa, e a gente tem a Fernanda Arbal, que é da produção. A Juliana, ela é a artista que fotografou a casa em questão, né, que a gente está trazendo aqui, que é conhecida como Casarão da Alameda, né? Uma casa grande, né, assim, construída há algumas décadas aí, e ela ficou abandonada durante o tempo. E como a Juliana tem uma pesquisa fotográfica sobre ruínas, né? Ela fez fotos aqui em Niterói, no Rio, ela tem uma pesquisa extensa sobre isso. Então, veio também dela esse projeto documental sobre essa casa. Aí, o que acontece? Para a gente, é interessante a gente contar a história dessa casa, mas a gente entende que o documentário não é sobre isso. Não é o objetivo final do documentário chegar ali e contar a história, porque tem muito mistério em torno dessa casa. Porque como ela ficou abandonada durante muito tempo, ela gera muita curiosidade, né? Até hoje ela está em transformação, vai virar um centro cultural, mas tem um pouco de dúvida em relação a ela, tem algumas lendas também que a gente diz que é mal assombrada, assim. É uma casa bem interessante, ela traz muitos olhares, porque ela é grande, ela é bonita, né? Ele está muito tempo ali. Então, a gente entende que, na verdade, a gente vai entregar, sim, o maior número de informações possíveis, que a gente também quer saber bastante, a gente também tem curiosidade de montar essa história bem direitinho. Mas esse documentário é muito sobre documentar esse encontro em torno dessa casa, que essa casa suscita. Então, a pesquisa da Ju entra no filme, né, para conduzindo, né, essa história. Também nós vamos ter depoimento de 4 pessoas que foram e são, né, da Secretaria de Secretários de Cultura das Culturas aqui de Niterói. E também vamos conversar com pessoas, moradores do entorno, curiosos, frequentadores do bairro de Fonseca, pessoas que ficaram ali, né, como a gente, imaginando que pode ser aquela casa, desejando, projetando ideias para aquela casa. E tem a nossa própria pesquisa, enquanto documentaristas mesmo também entra nesse um encontro de sensações e de ideias, de imaginação, informações sobre essa casa. É mais sobre isso, assim. Então, a gente vai documentar esse processo que ela está agora, que é de transformação no primeiro centro cultural da Zona Norte de Niterói. Então, também tem essa importância, assim. Que as pessoas estão especulando nesse momento o que vai ser, o que elas querem usar, que eles querem entrar, querem saber o que é. E a gente também vai trazer um pouco disso, o futuro dessa casa, o que estão projetando para ela no futuro também. Perfeito. Uma dúvida, assim, vocês... porque existe esse... É um fato, a casa está lá e ela vai se tornar um centro cultural, correto? Isso já é estabelecido, né? Existe um prazo para isso acontecer, uma data? Isso tá para acontecer a qualquer momento? Eu pergunto até porque, assim, existe um timing, de repente, de conseguir patrocínio para esse documentário. Eu não sei como é que se vocês foram atrás disso, porque um registro histórico de algo que vai se tornar um centro cultural, existem várias camadas que são interessantes, né? E algumas instituições podem se interessar em patrocinar isso. A gente, então, tem uma primeira etapa do trabalho, a gente foi selecionado aqui no Fomento Niterói mesmo, na estado da Paulo Gustavo. Então, a primeira etapa do trabalho é a gente entregar um produto de 15 minutos, justamente, né, sobre essas especulações, o que os moradores esperam, e uma primeira entrevista assim, com esse secretário. Mas aí a gente queria também, né, a gente pensa em estender, porque realmente é um material muito rico, assim, então a gente pensa em estender
para mais de 15 minutos, que seria o produto essencial que a gente já tem, né? E aí a gente tem esse diálogo bem próximo, assim, com os secretários de cultura, e o atual secretário de cultura está acompanhando, porque a casa já está em obra para virar centro cultural, né? A entrega é em dezembro desse ano. Já está às 29. Isso. Então, aí a gente tem também essa coisa, assim, tipo, como que a gente faz essas entrevistas com os moradores, também mostrando para eles o que vai ser essa casa, né? Tipo, como que vai ficar esse centro cultural, como que a prefeitura pretende devolver, de alguma forma, esse casarão para a população, assim, que sempre teve muita curiosidade de estar lá dentro e tal, e que vai ter essa oportunidade com o centro cultural. E, para uma curiosidade que constrói, que é esse centro cultural, como é o primeiro centro cultural da Zona Norte, que é uma zona muito carente culturalmente, né, do sentido da prefeitura, a prefeitura fez, se não me engano, 5 reuniões de consulta pública. Então, eu fui a uma só, mas existiram algumas outras, e a população pôde opinar sobre o que gostaria de ter dentro do centro cultural, está estabelecido como centro cultural, mas em que âmbito eles queriam, como queriam ocupar aquele espaço, eles queriam que aquele espaço servisse a eles, de alguma forma. Então, a ideia é também chegar nesse lugar de o encontro do que foi pedido, do que foi executado, e a entrega, e que de fato vai ser lá dentro, como vai, de fato, funcionar a cultura na Zona Norte. Sim, um trabalho valiosíssimo esse, né, de vocês, assim, não só de contar uma história de uma reforma de uma casa, contar a história que antecede a história dessa casa, a participação popular, né, e o trabalho do poder público também, em poder retornar, tudo isso tem um valor, é valiosíssimo isso. E eu não sei se há um fomento, assim, não sei se, tudo bem, se não se sentirem à vontade em falar, mas assim, seria justo que a Secretaria de Culturas, achei inclusive o nome no futuro, o nome no plural ali, que eles usam bem interessante, né, traduz um tipo de leitura assim bem rica, seria justo que eles patrocinassem esse tipo de iniciativa, sabe? Existe algum tipo de diálogo nesse sentido? Vocês chegaram a abordar? Porque existem maneiras de se fazer isso, sabe? De colocar isso no papel, e é uma coisa meio que para já, né? Pelo que eu estou entendendo, já está acontecendo, então seria algo nesse sentido, se não for aberto esse diálogo, seria algo de ser feito assim o quanto antes. Existe essa conversa, né? Mas como a gente passou por um período de transição dentro da Secretaria de Cultura, a gente teve uma troca de secretário agora no início do ano, então a gente está tentando retomar esse diálogo com eles. Eu, particularmente, como produtora, não vejo um incentivo tão direto, assim, né, no momento. Talvez, como você falando agora sobre as possibilidades de patrocínio, assim, talvez fosse mais fácil, né, mais rápido, por conta também da entrega da casa, na iniciativa privada. A gente conseguiu alguma coisa, porque, de fato, dentro da burocracia ali, né, do poder público, da Secretaria de Cultura. Mas existe um diálogo muito próximo. Assim. O atual secretário de Cultura tem conversado com a gente que ele quer estar próximo, quer dar essas entrevistas, né? E a gente tem muita vontade de fazer algumas filmagens ainda dentro da casa. Então, assim, o diálogo é próximo, mas eu não sei quanto a possibilidade de fato de fomento estadual. Sim. Por exemplo, só uma ideia, eu estou falando aqui coisas assim muito aleatórias, sem o correto, né? Se a gente não estivesse aqui ao vivo, a gente iria pesquisar, fazer tudo assim, mas assim, um caminho de negociação poderia ser assim, uma espécie de triangulação. Assim, vamos supor, pode existir uma verba pública, né, que está destinada a projetos assim, assim, assado, e vocês estão ali promovendo isso, mas muitas vezes por uma série de circunstâncias, de leis, naturalmente, que tem os porquês delas existirem, não dá para sair tirando dinheiro público assim, né, só porque deseja-se, né, tem uma série de circunstâncias e de camadas ali para passar por cima, mas eventualmente podem existir instituições, não sei, como, por exemplo, o SESC, Senac nem tanto, mas talvez o Senac, Ficomércio, ou outros tipos de instituição que têm um bom relacionamento com o governo, que possam
querer fomentar isso em troca da exibição da marca, ou às vezes é comum, né, que as prefeituras, que o poder público tenha parcerias com instituições. Aqui estou dando o SESC aqui porque é uma entidade assim, muito legal, fomenta a cultura e tudo mais. E que, de repente, com o SESC fica mais fácil patrocinar. O SESC patrocina e estabelece ele como a prefeitura, incentiva o SESC, eles fazem algum tipo de troca de serviço, e eles patrocinam. E oferecimento, entra lá um documentário por detrás do teu muro. Ai, desculpa, eu não sei se eu esqueci o nome, eu estava no plural. Tá certo. Oferecimento Sesc, Niterói, estou dando um exemplo, né? Então, no fundo, eu estou falando tudo isso porque existem instituições que já têm um caminho encurtado já. Então, às vezes, no momento, se vocês tiverem oportunidade de falar com o secretário, mostrar que vocês, de repente, gostariam de, para não sair pedindo dinheiro, assim, desse jeito, porque não é bem pedir dinheiro, né? Na verdade, é uma verba para produzir algo que é importante para a sociedade, né? É uma pauta pública. Mas de entender que, de repente, vocês têm interesse em buscar empresas no privado ou instituições, e se eles têm alguma indicação, né? Entende? De repente, eles facilitam o processo, é mais rápido do que vocês imaginam, né? E mesmo assim, se vocês produzirem sem esse incentivo, eu faço mais uma provocação. Daqui a pouco a Di vai aparecer aqui falando que acabou os 20 minutos, que a gente só tem 2 minutos. Eu faço uma provocação parecida com o que eu fiz na mentoria passada, que é entender que esse produto, esse documentário, ele não é só fim, mas ele é ponto de partida também. As fotos, por exemplo, podem se tornar, né, uma exposição, que também pode ter um patrocínio, pode ter um banner ali patrocinado, com logo, marcas de empresas, com realização, com oferecimento, com determinadas cotas. Isso depois que o Centro Cultural já estiver aberto, essa exposição de fotos pode estar lá. Podem existir podcasts também, isso pode se tornar um produto, um documentário somente de áudio, né? Você pode para ouvir nas plataformas de áudio. Você pode transformar isso em micro podcast também, com episódios curtinhos, também fica muito legal, fácil de consumir também, isso pode ser fomentado. Pode virar perfil na rede social também, contando as histórias e as histórias dos moradores, essas entrevistas curtinhas, o que não coube no documentário, dá para ir colocando lá. Estou vendo que vocês já devem ter pensado alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, é legal exercitar isso, assim, levar ao máximo esse exercício de desdobramento e também não perder de vista que também é oportunidade de negócio, aonde, né, às vezes a gente, por estar muito envolvido emocionalmente, né, a gente quer muito fazer, é fácil, e porque, assim, eu digo isso também porque trabalho no mercado audiovisual para uma grande empresa, para uma das maiores empresas que tem do audiovisual brasileiro, mas também sou artista, e sei como é estar envolvido emocionalmente com a nossa obra, e quando a gente está muito de perto, às vezes a gente não consegue ver o valor que ela tem e o potencial que ela tem, sabe? E merece ser reconhecido por patrocínio, entende? Faz sentido para vocês? Acho que a gente tinha uma outra pauta assim, também para colocar, Gui, não sei se você consegue trocar um pouco com a gente sobre isso, que é sobre essa pré-produção, assim, no sentido de como alcançar os moradores para fazer as entrevistas. Né? Então, a gente tem um trabalho de pesquisa já nessa pré-produção, que foi atrás de comentários de pessoas que conhecem a casa, né, que souberam que ela vai virar centro cultural, ou um foco na prefeitura. Mas aí o Jota da direção está nesse momento assim, né, de criar essas entrevistas e esse diálogo com os moradores. Não sei, acho que queria falar um pouco também sobre isso, assim, né, sobre como que a gente chega nessas pessoas que não são necessariamente artistas, né, não tem muita familiaridade assim, com o audiovisual. Tá, a dúvida é sobre você fazer abordagem para pessoas que serão entrevistadas, isso, no documentário? Isso. Bom, o que eu posso dizer, assim, com as experiências mais documentais que a gente já teve?
assim, naturalmente, que é caso a caso, né? Cada pessoa, cada local, cada história. Todo detalhe faz a diferença, né? Esse não é um assunto que me parece assim que talvez não carregue tantas polêmicas, mas eventualmente podem carregar histórias diferenciadas, histórias de bairro, eventualmente dessas histórias podem derivar outras, e para que vocês não possam aproveitar ao máximo de cada entrevistado, para que de repente vocês possam descobrir ou aumentar a chance de descobrir histórias derivadas, histórias que vocês nem imaginam, nunca menosprezar os detalhes de uma entrevista que vai ser uma entrevista em profundidade, né? É diferente de um povo fala que a gente faz no jornalismo, a gente para o pessoal na Carioca e pergunta ali sobre qual a expectativa pro show da Lady Gaga. Eventualmente vocês querem conhecer mais sobre a vida, a história daquela pessoa que vive ali no bairro já há décadas, que talvez tenha visto aquele bairro se transformar. Você precisa acessar memórias que a pessoa ela mesma não acessa há tanto tempo. Então, essa abordagem feita um a um, é difícil fugir disso. Vai ser um a um indicando o outro, um vizinho sabendo uma história do outro, mas você marcar esse horário, ter esse respeito, assim, não só o respeito à pessoa, mas você criar o melhor momento. É um momento em que tudo pausa, que o mundo para, e uma leitura sensível, né, que vocês, né, naturalmente dá para observar que vocês já têm isso, né, no trabalho de vocês. É entender que o local que vocês estão entrevistando faz diferença, se tem barulho, se não tem, se vocês estão tomando café, ou estão tomando chá, se a pessoa está gostando daquilo ali, entende? Comendo, as pessoas, muitas vezes, enquanto elas comem, a entrevista também fica mais leve, né? São coisas assim que fazem diferença, principalmente quando vocês querem acessar espaços afetivos, né? O que eu estou falando aqui, assim, né, se for parar para refletir, pode até cair meio que no óbvio, né? Mas é um óbvio porque faz toda a diferença no trabalho documental, sabe? Entender que a entrevista não pode ser feita com pressa, vai ter muita pausa, 2 minutos, deixar espaço para o silêncio acontecer, né? Se a pessoa for necessária, ela fica 30 segundos em silêncio para lembrar de uma memória. Esses 30 segundos eles vão ser extremamente ricos e você vai ficar em silêncio junto com a pessoa, respirando junto com a pessoa enquanto ela lembra. E se em algum momento ela se sentir meio constrangida de que está demorando para responder, não tem problema. É importante deixar ela à vontade, assim, que você deixar ela segura de que está tudo bem. Se ela quiser ficar 5 minutos em silêncio, você vai ficar 5 minutos em silêncio junto com ela, para lembrar o nome de um vizinho, para lembrar uma memória que ela teve, ou aquele espaço ali que, sei lá, algum dia ela entrou, no momento que funcionava outra coisa, ela entrou uma vez não sei aonde, ela ouviu uma história de não sei quem. Então, o trabalho documental ele é mais complexo, mais profundo e exige muita sensibilidade, né? É uma técnica mais sensível. O jornalismo do dia a dia também tem técnica, mas é uma técnica assim, que não exige talvez tanta sensibilidade nesse sentido, né? E exige conexão, né? Uma conexão profunda. Documentário é isso, assim, por isso que é arte mesmo, sabe? Vocês são artistas. E parabéns por estarem fazendo tudo isso. Vocês estão ouvindo? Sim. Eu estava acabando o tempo. Eu fiquei na dúvida agora. Fiquei segurando o comentário. Pode comentar. Não, realmente aproveitar que tem pouco tempo mesmo para agradecer, porque esse feedback que você deu agora era justamente o tipo de conversa que a gente estava precisando mesmo. A gente está nesse momento conversando sobre coisas parecidas com o que você falou, assim, e precisando um pouco dessa troca de experiência mesmo, para a gente ficar confiante nisso que você falou, de que a gente consegue criar um ambiente propício para a pessoa se abrir com tranquilidade, porque para a gente vai interessar isso daí, as sensações dela sobre a casa, sobre a história, sobre a vida dela, e não tanto só captar a informação dela e sair correndo. A gente gostaria realmente de criar essa calma, esse ambiente mais calmo. Isso mesmo. E depois a gente troca contatos também, a Di vai ajudar a gente a se conversar. Obrigada.
Muito obrigada, gente. Obrigada por compartilharem o projeto de vocês com a gente. Nos vemos no Rio Web Fest. Valeu. Gui, Tchau. muito obrigada pela tua participação, como sempre, muito enriquecedora te ouvir, muito, muito construtivo sempre, e conte com nós, sempre. Conta comigo. Um grande abraço. É sempre bom participar. Qualquer coisa, é só chamar. Abraço. Até logo. Até logo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.
O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. A Cidade das Artes Bibi Ferreira é um dos maiores e mais importantes complexos culturais da América Latina. Uma acústica primorosa permite espetáculos simultâneos em salas de 120, 400 e 1.200 lugares. A Cidade das Artes também recebe shows, teatro adulto e infantil, espetáculos de dança, feiras, encontros e festivais. A Prefeitura do Rio quer atrair um público cada vez maior e mais diverso para a Cidade das Artes. Fique de olho na programação. Aqui na banda. Começou! Brasil urgente. Unidade com... Venha perto. A Marinha
Tudo pra você, tudo na Band. Band News FM. Notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM 90.3. Disponível em todos os canais digitais. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. A gente tá vendo o mar ainda agitado. Sistema de procurado. No nosso WhatsApp. Retomada das aulas. Com trânsito lento nos dois sentidos. Gente, estamos indo para as nossas últimas rodadas das mentorias do Summit Rio Web Mercado 2025. Vamos receber agora o nosso mentor, Luiz Alvarado, que vai estar falando com o Pedro, do projeto Filme Falado. Vocês têm 20 minutos, fiquem à vontade. Ok. Obrigado pela apresentação. Oi, Pedro, muito gosto. Obrigado vocês também. Prazerzaço, Luiz. Prazer. Eu leí o seu projeto, eu gostei muito, o conceito é muito interessante. Primeiro falemos um pouquinho da parte formal, como é que você cobriu com as câmeras a entrevista da atriz. Eu gostei muito da forma em que você hizo plano contra plano, né? Com a câmera atrás. É uma maneira distinta e diferente de apresentar uma entrevista que me pareceu muito legal, muito interessante. E a entrevista fluyó muito bem, uma conversação muito interessante, muito fluida, apesar de ser muito longa, não? Uhum. Eu só a nível formal só tenho uma observação. Quando você tem plano general, você tem uma pessoa à frente, você tem uma pessoa que arriba, né? Essa pessoa me sacou, me distrai muito, né? Se essa pessoa não existir aí, estaria tudo mais correto, se você me entende. A pessoa da equipe, né? Parece uma pessoa que se não tivesse ali, se fosse um outro, né? Isso. Sim. Agora, qual é a sua intenção? Eu entendo que seu público é para público que está estudando atuação, direção, fotografia, audiovisual, etc., né? Mas você não crê que é muito longa a apresentação de 1 hora e tanto, 2 horas, não sei quanto dura? Como é que você vai apresentar cada parte dos temas que você trata com a entrevista? Eu acho que você tem razão, assim, eu estou tentando cada vez mais reduzir os episódios. Eu acho que até para o formato que eu faço no YouTube, eu acho que o ideal é chegar no máximo até meia hora, né? Então, eu acho que o que eu tento fazer, o que eu estou tentando fazer nos episódios futuros, né? É reduzir mesmo. Por mais que eu tenha um material enorme de 1 hora, de 2 horas, é justamente ir para os filmes, né? Filme, mostra o filme que aquela pessoa fez, e um comentário breve sobre aquele filme, e assim por diante, para poder justamente ficar só nos filmes, né, e ser uma coisa mais pontual, né? Sim, é uma boa ideia, porque se eu estou interessado na atuação, na direção, eu posso ver tudo o material, mas
outro público que não está vinculado necessariamente, a lo melhor perde informação importante, não, né? Então, a lo melhor você pode ter capítulos, né? Capítulos mais pequenos. E eu acho que você tem um canal no Instagram, né? Mas apesar de que a entrevista é muito longa, tem um ritmo muito legal, um ritmo pausado, lento, que permite assimilar os conhecimentos e as experiências da atriz, e suas perguntas são muito boas também. São muito boas. Sim, há uma empatia muito importante entre entrevistador e entrevistada, né? E quando você inserta o pedacinho da película, as películas não cortam esse ritmo, esse ritmo pausado, lento, cadencioso, não lo rompe, não rompe esse ritmo, mas bem lo enfatiza. Isso é bom porque tudo tem um tempo muito importante, muito tranquilo, muito... Vamos escutar esta pessoa que diz coisas muito importantes, mas ela fez coisas que também são importantes, mas o ritmo não se rompe, não está roto. Isso é muito bom a nível formal. Eu felicito você porque é uma mirada de um cineasta que conhece do ritmo, que conhece de narrativa, que conhece de como fazer uma obra grande, longa, mas visível, se você me entende. Obrigado por isso, inclusive. Não, é verdade. Então, eu não sabia se pedir a você um autógrafo ou ajudar você com a... Eu não sei com quem ajudar você. É verdade, porque você entrevistou a Herzog, entrevistou a Fernando Meirelles. Você entrevistou muita gente importante. É super bem-vindo o seu comentário. Assim, eu acho que, então, o que você sugere é de manter isso, né? Manter essa forma, sem destruir esse ritmo, né? Mas, ao mesmo tempo, reduzir, tentar encontrar uma maneira de fazer episódios mais pontuais, em termos de duração, né? Se conseguir encontrar essa balança, aí eu acho que está num ponto ideal, assim, né? Sim. E a lo melhor, eu não sei, pensando em voz alta, né? Você pode juntar, pegar as declarações de Herzog com Meirelles e fazer com mini documentais de 3 diretores, por exemplo. Ou mini documentais de 3 atrizes, ou 3 atores, não? Falando desde seu ponto de vista como esse processo criativo, não? Então, você tem um documental mais pequeno, não sei, 15, 10 minutos, 12 minutos, de 3 diretores importantes, falando do processo criativo deles e comparando eles também. Isso poderia ser também uma maneira interessante de abordar a temática e que mais gente possa digamos, escutar, aprender, etc., né? Porque eu acho que o que você está falando é interessante, que é tentar expandir o público, né? Expandir o público. Exato. Exato. Mas eu gostei muito essa intimidade entre você e a atriz é muito boa, muito boa. Eu não sei, não vi os outros capítulos, obviamente, mas eu imagino que o logro deve ser similar, não? Similar. Eu sempre tentei fazer isso, assim, eu sempre tentei estabelecer, e eu acho que foi melhorando, porque bem, no início, se você pegar os primeiros episódios, era mais amador a produção, né? A produção era menor, né? Mas com o passar do tempo, a gente foi ganhando estofo, foi ganhando equipamento, foi ampliando a possibilidade e foi fazendo ao vivo, né? Foi fazendo pessoalmente, fisicamente, né? Então, aí eu acho que a gente conseguiu, porque aí tem a sala de cinema, eu sempre tento gravar na sala de cinema, para fazer esses encontros mais pessoais mesmo, mantendo essa dinâmica, sem... E de uma forma diferente, isso que você falou mesmo, tentando não ser só
o microfone com mesa, tentando mexer um pouco nisso, assim, dentro do possível, né? Sim, tá bom, porque agora lo usual é uma mesa, o microfone Isso. aqui, podcast, Isso. isto é muito mais íntimo, mais personal, mais em lugar de um diretor e de uma atriz, né? Sim, sim. É lugar perfeito. Eles devem estar aí, esse é seu hogar, sua casa, seu lar, né? Está bom. Agora, que coisa é que você precisa? Qual é o seu seguinte passo? O meu próximo passo, que é o grande desafio, eu diria, é conseguir estabelecer o fluxo. Eu acho que o fluxo meu de postagens, ele é aquém do que eu tenho de conteúdo, né? Então, é primeiro conseguir estabelecer viabilizar isso, com a continuidade do projeto em termos de fluxo de postagem, de produção, porque eu consigo, às vezes, produzir 5 episódios e aí para. Aí eu paro. Aí eu fico com um tempo parado, montando, editando, fazendo tudo, mas para manter essa qualidade, o que eu busco é justamente viabilizar e manter essa estrutura, porque ela é uma estrutura que garante a qualidade do programa, né? Para não cair a qualidade, né? Para ficar uma coisa. Então é daí para cima, né? Então é isso que eu estou buscando agora, maneiras de manter produzindo, né? Enfim, tem muito material até que eu ainda não botei, justamente por isso, por essa incapacidade de, no momento, ter a escala de produção para poder continuar editando e fazendo e postando, entendeu? Sim, porque eu acho que esse material, assim como está, assim como terminou, pode estar em uma biblioteca, uma enoteca de uma universidade, de um lugar, não? Onde um estudante possa pedir o vídeo e ver e olhar a documentário, né? Mas eu acho que é muito mais pessoas que possam ser beneficiadas se eu não sei nada de atuação, a lo melhor a mirada do você pode aqui conceito do cultural, falando ademais da política, de outras coisas, né? Isso. Isso é pessoas têm que escutar, têm que olhar qual é a sua posição, a posição da atriz, neste caso, de esse tipo de coisa também. Então, renunciar a isso seria fazer um trabalho muito gigantesco para que muitas poucas pessoas se beneficiem, né? E uma coisa que eu reparo é a falta, porque isso humaniza esses profissionais, né? E eles se sentem gratos por isso. Eles falam, que bom que eu tive esse tempo para apresentar meu trabalho, porque é tudo muito corrido, eu às vezes tenho que fazer uma entrevista rápida e é tudo muito... E isso que você fala é interessante. Agora, isso que você está falando me vem uma ideia, que é seguir também, expandir também, talvez, para por exemplo, falar com profissionais da cultura que trabalham na esfera política, econômica, né, isso pode ser uma possibilidade para expandir esse público, né? Por supuesto, sim. Né? Que a gente conozca que isto não é fácil. Muita gente que não sabe de audiovisual diz, faz um videinho, para mim, por favor. Sim, muito fácil. mas que agora não tudo tem isto, tudo dizem fácil. E não é. E mais allá o talento, o trabalho dos atores, ou atrizes, diretores, eles têm uma posição política, eles são pessoas também, que vivem na uma sociedade, né? Que vivem uma sociedade como nós e têm uma opinião também. Eu creio que tem que ser ouvida. Sim. Desculpa meu portunhol, eu não sei se você está entendendo bem. Não, estou entendendo tudo. Você está me entendendo, né? Você tá entendendo. Muito bem, Pedro. Muito bem, Pedro. Sim, está bem. Nada, felicitações
parabéns, meu amigo. Obrigado, nossa, que legal isso. E que bom, eu gosto disso, assim, eu te pergunto justamente isso, porque no Instagram, às vezes o que me dá continuidade desse programa é o Instagram. O Instagram, os pequenos clipes circulam muito. Você acha que é uma boa ideia ficar nessa frente também, de agora é assim. O Instagram e o YouTube, né? Sim. Paralelamente, assim, né? Sim, tá bem, tá bom, tá muito bom. Que bom. Maravilha. Poxa, obrigado mesmo. Não, nada, um prazer, muito prazer, e parabéns aqui. Parabéns para todo o equipe. E dile a seu amigo que estuvo arriba na galera que salga daí, por favor. Eu vou fazer isso. Deixar o cenário vazio, os dois, né? Isso. Obrigado, Luiz. Valeu. Prazer. Gostou. Prazerzaço. Pedro, muito obrigada por compartilhar o teu projeto, por estar aqui com a gente. Sempre será muito bem recebido. Espero vê-lo no Rio Web Fest. Valeu. Obrigadão, viu, gente? Parabéns pelo Rio Web Fest, é ótimo. Muito obrigada. Valeu. Vai.
Galera, então, para encerrarmos a sala de mentorias do Summit Rio Web Mercado 2025, agora a gente vai bater um papo com o Luiz. O Luiz também tem um festival, né? Então a gente queria saber um pouquinho como é vir para o Rio, como é estar aqui no Rio Web Fest, como é que é a energia, como é que é ter o seu próprio festival também. Bom, saudades de todos, saludos. Eu acho que Rio Web Fest é uma espécie de faro de luz, muito importante que alumbra aos criativos não só de Brasil, sino de boa parte de América Latina e do mundo inteiro, né? Eu he participado eu he ido muitas vezes, 4 ou 5 vezes ao festival, e o ambiente que se vive aí é único, né? As pessoas, a amabilidade, o relacionamento, o networking, as pessoas falando de seus projetos para ver se se pode ajudar a outras pessoas a hacer outros projetos. É uma sinergia muito bonita, muito legal que se faz no festival e que solamente existe no Rio Web Fest. Eu he ido a vários festivais, todos com muita boa onda, muito boa energia, mas Rio Web Fest é único, eu acho que é único, né? A energia que põe Leandro e toda a gente, vocês, toda a gente que está comprometida com o festival é ótima. Eu sempre quedo comovido com a alegria e a felicidade dos ganadores a cierre, a clausura do festival. A gente gritando, gente dizendo de tudo, que se sentem maravilhoso, felizes e tal. É muito especial para mim, Rio Web Fest. E sempre que eu recebo o chamado do Leandro para fazer estas mentorias ou para fazer qualquer outra coisa, uma parceria, etc., eu sempre estou disposto a colaborar com vocês. E, assim, Luiz, também tendo teu próprio Webfest, né? Com certeza você vê muitos conteúdos e você trabalha nessa indústria também há muito tempo. Eu trabalho muito tempo nessa indústria, eu sou roteirista de telenovelas, basicamente. Eu não só escrevi telenovelas, escrevi outros gêneros, mas também me dediquei à educação. Eu sou decano, sou diretor da Faculdade de Audiovisuais de várias universidades aqui no Peru. Então, eu tenho um pé na indústria e outro pé na educação. Então, eu sei balancear o que necessita a indústria em determinado momento para afiançar, para melhorar os aspectos que a indústria audiovisual peruana, neste caso, precisa, né? Por exemplo, a nível técnico, nós, em Peru, temos um nível técnico bastante aceitável, ótimo, mas a nível narrativo temos uma deficiência, uma deuda, nos falta contar melhor as histórias. Não temos bons guionistas, não. Temos um humor uma forma de falar, uma forma de relacionamento das histórias que só funciona aqui em Peru. Não, em outros países não entendem o humor peruano, não entendem as coisas que sucedem aqui em Peru. Então, nós temos que enfocar-nos na universalização do conteúdo peruano, né? Através das histórias. Isso é uma coisa que é um compromisso que eu tenho personalmente e que eu luto todos os dias com meus alunos em las aulas. É que importante isso, né? Porque a gente também está ouvindo o ponto de vista de alguém que ensina muitas pessoas. Sim. E a partir do que você observa do conteúdo brasileiro, assim, como é que é a tua visão hoje? Por exemplo, o projeto que você viu hoje, assim, ou outros, enfim, que você tem visto da indústria do audiovisual. Eu gosto muito
justamente a pessoa que não vieram a la mentoria, era um projeto de documentários de música brasileira, né? Eu acho que o brasileiro, o audiovisual brasileiro, está muito preocupado em não deixar morrer as tradições populares do Brasil. Isso é muito importante como país, porque isso significa que a gente está preocupada pela sua própria história. A música brasileira, Brasil é um continente, né? Não é o mesmo o Minas Gerais que Bahia, que Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não é o mesmo a música e as tradições culturais. São totalmente distintas, né? Então, a fazer vários documentários. Eu conhecido muitos realizadores brasileiros que estão tratando de poner em valor sua tradição, sua tradição. Isso é muito importante e fala muito bem do relacionamento que o criador audiovisual brasileiro tem de sua cultura. Mas, a última vez, eu encontrei um pouquinho de pessimismo. Eu sou um brasileiro, mas o que está acontecendo? Vocês são brasileiros, vocês sempre estão contentes, sempre estão na praia, sempre estão... Não, já não se faz como antes, já não se produz a mesma qualidade da televisão. Sou brasileiro, meu Deus! Você pode fazer muitas coisas, você tem presença cultural a nível internacional. Se você fala de Brasil, você fala de Ronaldinho, você fala de Ronaldo, você fala de Carnaval, fala de Rio Cristo Redentor. Tem muita presença no mundo. Se eu falo de Peru, eu não sei, eu falo de Machu Picchu, that's it. Nada mais. Então, agora que uno tem presença internacionalmente, uno aceita de uma maneira mais natural as produções culturais desse país, né? Tudo o que a Coreia do Sul produz, por exemplo, Coreia do Sul produz foi produção privada primeiramente, e os K-pops e os K-dramas agora invadem todo o mundo, não? E com isso invadem também com seus automóveis, computadoras, televisores. Então, a cultura também serve para dar a conhecer um país de outra maneira, né? Potenciar o país a nível comercial, a nível de ventas de produtos ou serviços, etc., né? Então, o audiovisual não é agarrar, tomar uma câmera, fazer uma fotinho, gravar um videinho e já está. Não, é um processo muito... Además, as histórias, eu acredito firmemente que as histórias podem cambiar, podem trocar a vida das pessoas. E se trocam a vida das pessoas, cambiam a vida das pessoas, cambiam a vida da comunidade, da família, de uma cidade, de um país, e podem cambiar a maneira em que nós, seres humanos, nos olhamos entre nós, não? Podemos melhorar o mundo através de nossas histórias. Perfeito. Maravilhoso. Você tem pendente de falar de seu livro. Meu Deus. Sim, vamos falar sim. Ok, tá bom. Tá muito bom. Luiz, maravilhoso te receber, muito enriquecedor tudo que tu trouxe. É sempre um prazer ter você aqui com a gente no Rio Web Fest. E espero que chegue logo oportunidades para a gente estar conversando de novo. Por favor, sim. Ojalá. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela presença. Gracias. Até Bye, bye. logo. Galera, então, com esta última entrevista, então, a gente finaliza aqui, fecha a sala de mentorias do Summit Rio Web Mercado 2025. Muito obrigada por todos que estiveram com a gente nesse dia maravilhoso, cheio de programações incríveis e coisas enriquecedoras por aqui. Continuam programações nos outros estúdios, então não deixem de acompanhar, tem muita coisa legal que vai rolar ainda durante algumas horas
Mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês e até a próxima. O Rio Web Fest 2025 só está começando, hein? Grande abraço e a gente se vê por aí já já.